Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite. Boa noite. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, bacana? Pô, tem que destacar a sua elegância hoje, cara. Que isso, mesmo. hein? A convidada merece, né? Eu acho que Tá para acompanhar pessoas, né, de alto intelecto, de conhecimento, pessoas que são realmente elegantes, né? Eu tenho que fazer jus a isso, né? Não poderia ser diferente. Terceira vez na nossa casa, né? Segunda vez Muito solo feliz, aqui. isso. O pessoal gostou muito daquele primeiro episódio. Tem uma amiga minha, hoje ela me agradeceu no mínimo 8 vezes. É? Ela é muito fã da André, ela fica assim, você lembra que eu te falava da André? Você lembra que eu te falava da André? Você lembra? Nossa, é bom demais. Ela é muito sua fã. Ela chama Bruna Bergman. Ah, conheço demais a Bruna, Ela psicóloga, é uma muito graça. sua fã. Muito, muito mesmo. Gente boa demais. Ela sempre que me vê, sempre que ela me encontra, depois que a gente começou a ficar mais próximo aqui, ela não consegue me ver e não mencionar. Eu te falei da Andréia, você lembra que eu ficava te falando? Então, Andréia Vermont, aqui na nossa casa. Boa noite, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Nossa casa, né, meninos? Sua que casa, eu já com considero minha também, adoro estar aqui com os meninos. As minhas melhores participações em podcast, em geral, vêm daqui, porque eles dão liberdade pra gente falar e polemizar, e é pra isso que nós estamos aqui. Como as pessoas colheram vocês, assim, né? O pessoal amou a participação de vocês. Todo mundo falando como é necessária, tudo. Até te mandei um corte hoje. O Rubão me mandou um corte da Andréia. Eu vi. Isso aqui tinha que ser a mãe do Paulo Cogos. Se fosse essa mãe, Cogos não era desse jeito. Rubão, nosso futuro presidente. As pessoas gostam muito de quem fala a verdade, sem medo, né? Nós estamos num momento que é muito subjetivo, assim, ninguém tem fórmula para nada, ninguém tem certeza a respeito de nada, todo mundo pisa em ovos. Então, quando vem alguém com um posicionamento que é mais... que tem um lado, não tem como, né? Você precisa ter um posicionamento tem mais caráter, diretivo. Tem identidade, né? Isso, tem essência, né? Sim. Aí as pessoas acabam gostando e, graças a Deus, as pessoas têm aceitado muito bem o trabalho no Brasil inteiro. Um monte de corte aí viralizando. Aquele corte que ele falou da mãe do Cogos, aquele corte todo dia eu recebo uns 20 daquele corte. Não, aquele corte é uma piada. É porque é difícil você falar uma parada daquele jeito, né? Tipo... tem que te traumatizar mesmo, tem que te traumatizar pra você crescer bem, crescer certo. E é tão engraçada a participação das pessoas. Aí, domingo que eu fui ver um negócio lá, que alguém entrou no corte, as pessoas, o filho dela não sei o quê. Aí entrou uma amiga do meu filho, eu sou amiga dele, eu estou aqui para dizer, ele é um homem super bem sucedido, ele está noivo, ele não sei o que, escreveu um textão. Achei muito engraçado. Falei, gente, as pessoas são muito passionais, né? Aqui, o dia que eu te convidei pra você voltar aqui, eu tava assistindo a série Adolescentes, né, e aí ferve na cabeça, quero falar sobre esse assunto, e hoje a gente vai falar sobre isso também. Só que ontem eu tava conversando uma parada interessante, eu queria saber sua opinião sobre isso, né, porque eu tenho notado que as pessoas, elas conseguem várias coisas que o mundo proporciona. A pessoa consegue viajar, a pessoa consegue ter um carro, a pessoa consegue ter um relacionamento, consegue ter uma... E mesmo assim, de repente, ela para e fala: tô triste, não tô feliz, tô mal. Começa a chorar sem motivo. Não sabe explicar o motivo dessa tristeza. O que tá acontecendo com as pessoas, hein? Na verdade, Rodrigão, a gente precisa na vida ter um motivo para viver e um motivo para morrer. Você precisa ter um porquê existir. No momento em que eu tenho tudo a meu dispor, eu deixo de ter um motivo pelo qual eu vou existir, eu vou brigar. Teve uma experiência que aconteceu em Harvard há 6 anos atrás, muito interessante. Pegaram ratos e colocaram numa gaiola e proporcionar para esses ratos o máximo de todas as necessidades supridas possíveis. Ar-condicionado durante o dia, ar quentinho durante a noite, a gaiola era almofadada, as comidas eram a melhor, a tempo e a hora. Todas as necessidades dos ratos eram cumpridas com zero estresse. Eles não tinham que lutar absolutamente por nada. 2 semanas depois, alguns ratos deprimiram, alguns ratos começaram a matar uns aos outros e praticar canibalismo. Alguns ratos perderam função social, já não sabia quem era macho, quem era fêmea, e daí para frente.
Qual que é a conclusão dessa pesquisa? Que se a gente tiver todas as nossas necessidades cumpridas e não tiver um sentido, uma busca, um motivo pelo qual lutar, a gente perde a razão da existência. A existência só tem sentido quando eu tenho algo que eu preciso buscar, quando eu visualizo um alvo e eu quero chegar a algum lugar. Então, por exemplo, você quer ver seus filhos bem-sucedidos, você quer, sei lá, ver seu casamento daqui a alguns anos. A gente viu isso muito também na criação da logoterapia. Viktor Frankl, um grande psiquiatra que foi preso em Auschwitz. Viktor Frankl já estudava a questão do sentido. O ser humano precisa de um sentido para existir. Quando ele vai para Auschwitz, ele continua as pesquisas dele. E o que ele percebe? As pessoas que tinham uma razão, um sentido e uma busca, até o sistema imunológico aumentava. Então ele pesquisava com essas pessoas, por que você quer existir depois de Auschwitz? Eu quero reencontrar minha noiva. Eu quero me formar em medicina. Eu quero rever meus pais. Essas pessoas lutavam mais contra os horrores do nazismo. As pessoas que não tinham razão para sair do campo de concentração se entregavam mais rápido à morte no campo de concentração. Vem o Viktor Frankl, sai do campo e cria a logoterapia, que é a terapia baseada no sentido. Quem não tem um sentido para existir, deprime. Aí o Viktor Frankl faz aquela frase: o ser humano suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. E como que eu faço para colocar sentido na minha vida? E ela tá sem. Eu preciso começar a buscar, por exemplo, todo dia de manhã, o que te faz levantar da cama? Para que você levanta? Para quê? Para viver, para sustentar as pessoas que eu amo, para me sustentar. Pronto. Sustentar as pessoas que eu amo, me sustentar. Você já tem um sentido. Se você fosse bilionário, se não tivesse que trabalhar para sustentar as pessoas que você ama, você já teria que inventar outro sentido. Você viu o Jim Carrey? Eu vi foi essa semana. Isso não é novo, mas eu vi essa semana, ele deve ter se pronunciado novamente. O Jim Carrey, ele era um menino pobre, trabalhou em lugares convencionais, tipo balcão de supermercado, fazendo pacote ali. Mas muito jovem ele começou a se destacar. Ele tinha um talento notório, ficou famoso no mundo e foi um dos maiores artistas do mundo, né? E ficou milionário. E quando ele era jovem ainda, ele fez um cheque de 10 milhões para ele mesmo e guardou na carteira dele, que era o objetivo dele. Ele falou assim, em 5 anos eu tenho que conseguir descontar esse meu cheque de 10 milhões de dólares, que era o objetivo dele. E rapidamente ele conseguiu. Depois que ele entrou e tudo mais, ele conseguiu isso. Se tornou um dos maiores atores, né, de Hollywood. Isso, e se deprimiu logo depois disso. E ficou sem motivação nenhuma na vida. E não adiantava o dinheiro, o sucesso, a fama, porque tudo que, teoricamente, as pessoas mais buscam como objetivo íntimo, pessoal, ele conquistou. E não adiantou nada. E ele fala que essa jornada dele foi muito importante, porque hoje ele tem um outro sentido, se não me engano, espiritual. Teve que criar um outro sentido. Ele encontrou um outro sentido. A logoterapia vai te ajudar nesse sentido, ela vai te fazer, na verdade, nesse sentido, nessa razão, né? Ela vai te ajudar a descobrir o sentido da sua existência. Por quê? O ser humano suporta qualquer coisa, menos a ausência de sentido. Essa busca tem que ser algo possível, porque o que eu estou imaginando aqui agora? O sentido, a gente tem que ter uma busca por alguma coisa, né? Querer alguma coisa. Eu posso criar alguma coisa muito, muito complexa que eu saiba que eu não vou conquistar. E isso vai me dar sentido por toda a minha vida. Seria como se eu burlasse o sistema para viver melhor para sempre. Desde que seja, não precisa ser necessariamente material, né? Sim, é o que eu penso. Que você Os meus sentidos, eles foram mudando durante a vida. Uhum. Por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu era da altura dessa mesa. Eu lembro dessa cena exatamente como se fosse hoje. Eu queria muito estudar. Meus irmãos são todos mais velhos que eu. Minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela já estava laqueada. Então, minha mãe engravida de mim 12 anos depois do meu último irmão. Então, eu nasci, meus irmãos já eram grandes. E aí, minha mãe levava os 6 para a escola e a casa ficava vazia. Então, eu chorava que eu queria ir para a escola, que eu queria ir para a escola. E um dia, de tanto ouvir a diretora ouvia meu choro, ela falou, Dona Maria, faz o seguinte. Na época não tinha muita regra, né? Eu tinha 5 anos, amanhã traz a Andréia, nós vamos fazer um teste. Se ela passar no teste, matricula ela antes, para não ficar em casa chorando sozinha. Fiz o teste, passei com louvor. Falou, não, segunda-feira você pode trazer ela para a escola. Aí minha mãe falou para mim, falou, olha, minha filha, agora mamãe era um domingo, mamãe vai arrumar seus objetos e amanhã você vai para a escola com os seus irmãos. Me deixou na casa da vizinha brincando enquanto ela ia arrumar os objetos.
E aí, quando ela me busca na vizinha e falou assim, nós vamos chegar lá em casa hoje, nós éramos 7 crianças, 7 filhos e mais a minha mãe, 8. Meu pai, policial militar, vivia viajando, não estava em casa. Então, nós éramos 8. Minha mãe falou assim, nós vamos chegar lá em casa hoje, minha filha, e os seus objetos vão estar em cima da mesa e o pão, pra gente tomar o café da tarde, vai estar em cima da mesa. Todo dia ela fazia o pão. Ela comprava o pão para 7 crianças e ela. Eu lembro nítido da imagem porque eu tinha a altura dessa mesa. Então, minha visão pegava ali no tampo da mesa. Eu cheguei em casa, ela abriu a porta, eu vi uma pilha de cadernos reciclados. Ela pegou todos os cadernos dos meus irmãos, arrancou as folhas que estavam usadas, porque ela não tinha dinheiro para comprar cadernos novos. Pegou uma bolsinha cheia de lápis velhos, de todos os tamanhos, apontou. Tinha lápis velho, tinha borracha velha, caderno velho. Aí ela chegou, eu olhei em cima da mesa, ela falou assim, isso aqui é o que a mamãe conseguiu comprar para você. Eu sei que você vai conseguir muito, mas isso aqui é o que a mamãe dá conta. E aí eu olhei para os pães, tinham só 4 pães. Naquele dia não tinham 8. Ela falou assim, a mamãe hoje não teve dinheiro para comprar pão para todo mundo. Mas nem, eu fico emocionada de falar, mas nem por isso a gente vai passar necessidade. A mamãe vai partir os 4 pães e todo mundo vai comer. Naquele dia, com 5 anos, eu fiz um propósito. Eu olhei para aquela mesa e falei, eu vou viver para que na vida dos meus filhos nunca falte pão e estudo. Esse foi meu primeiro propósito, aos 5 anos. Eu vivi alucinadamente para que o dia que eu tivesse filhos, eles pudessem estudar e nunca faltasse o que comer na minha casa, que eles não passassem vontade. Graças a Deus, esse foi o primeiro propósito e graças a Deus eu cumpri esse propósito. Então, eu sempre falei para os meus filhos, não vou deixar casa para vocês, não vou deixar terreno. Tudo que eu vou ganhar, eu vou gastar tudo. Mas o que vocês precisarem em termos de estudo, vocês podem contar comigo. Congresso, faculdade, livro. Ai, mas eu quero estudar. Estuda mesmo, estuda tudo que vocês quiserem estudar. Esse era o meu primeiro propósito de vida. Então, os propósitos e os sentidos, eles vão mudando. Hoje, se você perguntar assim, André, qual é o seu propósito hoje? Eu falo que hoje eu renovei meu propósito. Eu falo que eu ainda quero que um dia, e esse é o meu propósito, de tentar burlar o sistema, que aí eu jogo ele lá para frente. Meu propósito é que um dia, e eu vivo para escrever isso, essa história, é que um dia os meus filhos coloquem o filho deles no colo e digam para os filhos deles, vocês mereciam ter conhecido a avó de vocês. Pensa numa mulher boa, trabalhadeira, engraçada, justa, honesta. Eu vivo todos os dias para que meus filhos um dia contem para os filhos deles a minha história com muito orgulho, sem ter vergonha. E esse é meu propósito. Então, eu acho que é isso. O sentido da existência. A gente vai construindo. E não precisa ser também um mega sentido. Por exemplo, eu quero ir para a Europa e conhecer tudo quanto é país, castelo. Isso é um sentido. Depois que eu for lá e conhecer os castelos que eu tenho vontade, eu vou ter outros mini sentidos. Então, são sentidos que são pequenos, que são grandes, que são em relação à sua história, que são em relação à história do outro. E assim você vai sempre tendo um motor que te puxa para frente. Mas e quando você se depara com pessoas no seu consultório, por exemplo, que perderam esse sentido e elas não conseguem enxergar isso com essa facilidade? Era criar o filho, o filho morreu. Não consegue... Era criar o filho morreu, o sentido acabou. Nesse caso o sentido acabou, mas parece... Mas você entende, o que é o novo sentido parece depois que disso? tem pessoas que perdem o sentido, Robertinho, assim... Você realmente você olha Ele se esvai. e tá tudo certo, assim, e ela, sabe, perdeu o sentido. Né? E nem é porque tem tudo, não dá conta de implantar, de modificar. Como que a gente ajuda uma pessoa dessa? É por isso que ela tá em terapia, né? Porque é não ter, na verdade, não sei se ela perdeu, Por isso que né? ela tá lá. Ela é isso. Não sei se ela perdeu o sentido, talvez ela nunca tenha tido, né? Porque às vezes a gente coloca sentido nos outros. Igual assim, eu recebo muita mãe em consultório que os filhos estão casando, estão saindo de casa. Semana mesmo atendi um online. Ah, meus filhos casaram, os 2 filhos médicos, os 2 saíram de casa, agora minha vida não tem por que existir. O casamento nunca prestou, a profissão nunca foi bem sucedida, segurou o casamento para poder criar aqueles 2 meninos, um casamento péssimo, horroroso, de um marido desrespeitoso. Agora os filhos casam, vão embora, agora eu vou sustentar minha vida por quê e para quê? Então é muito perigoso também colocar o seu sentido no outro. O seu sentido precisa estar em você. Ah, eu tô trabalhando, eu tô fazendo minhas coisas para que meu filho seja um homem honesto, para que meu filho não passe pelo que eu passei. Esse é o grande erro. Na verdade, seu filho precisa ter o mínimo para que ele seja um ser humano viável.
Essa história de, meu filho não vai faltar o que faltou pra mim. Isso é um erro que a gente tem cometido. Essa super proteção que a gente quer ter, que com a gente foi diferente, com meu filho não vai acontecer. E aí, talvez seja o motivo da gente estar formando esses adultos crianças. Frágeis, que vêm de uma geração... E é engraçado como há uma troca, né? Uma geração forte cria uma geração fraca. Aí uma geração fraca cria uma geração forte. Você vai vivendo nessa escada, né? Então, por exemplo, a nossa geração foi uma geração muito forte. Você começou a trabalhar com que idade? 14, 15. Pronto. Tinha problema trabalhar com essa idade? Não, demorei. Tinha, já tava velho. Já tava velho. O Robertinho começou com 8, eu acho. Podia ter trabalhado muito antes, aí. Já tava perdendo tempo. Você tem filho de 8? Tem de 9. Ele trabalha? Não, mala. Não, e ele é o mais mala ainda. Porque ele, além de não trabalhar... Você lembra que antes da gente começar, eu te falei que o mais velho é bem responsável, é estudioso, você não precisa ficar acelerando ele, não. Você põe a regra ali e chega, tá feito. O mais novo, que é o de 9, ele não trabalha. E outra coisa, se não for no ferrão, não estuda também não, entendeu? Tem que estar... E aí a gente morre de medo de meter o ferrão, né? Engraçado, né? Minha filha virou... Eu não tenho muito não, assim, entendeu, né? A Amanda virou hoje e falou assim, pai, que idade que é adolescente? Com qual idade que eu vou ser adolescente, né? Pesado, hein? Eu falei assim, depende, né? Depende de que. Por exemplo, o vovô Cezinha, que é meu pai, falei, meu pai não foi adolescente. Meu pai, ele foi criança. Quando ele teve 10 anos, ele já teve que trabalhar e já teve que virar homem. Então, virou assim, adulto. ele de criança, ele pulou pra adulto, assim. Ele não passou essa fase de adolescente. Então, acho que talvez você tenha que passar por essas fases também, né? Às vezes, no caso dessa geração que foi forte, a gente pode ter tirado essa fase de adolescente. E talvez por isso eles não tinham nem tempo pra ter problema. Não sei Não sei se a gente tirou. Eu acho que era uma adolescência diferente. Era uma adolescência com mais responsabilidade, era uma adolescência com mais sentido. Não tem como tirar a fase, não. 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 Eu me sinto adolescente até hoje. Pronto. Minha mulher vive falando, vira homem, até hoje você parece menino, você quer ficar brincando. Na verdade, nós vivemos, só que nós vivemos uma adolescência que foi uma adolescência. E não estou aqui levantando pauta, falando que a nossa geração foi melhor, que a educação anterior era melhor. Só estou dizendo o que aconteceu. Nós não podíamos certas coisas. E assim, as coisas aconteciam. Então, assim, se a gente queria alguma coisa, a gente tinha que correr atrás. Não houve um corte na nossa vida, não houve um corte na vida do seu pai. Não é igual um filme que a gente recorta um período. Ele foi adolescente, só que ele foi o adolescente do tempo dele, com as responsabilidades que lhe eram pertinentes, daí pra frente. A questão é que a gente vive uma adolescência atualmente, uma reedição da adolescência, com muita permissividade. Entrando um pouco no filme, né, adolescência, né, já no episódio 1. A primeira questão do episódio 1. Em que momento da humanidade nós entendemos que uma pessoa de 13 anos pode andar na rua sozinha sem dar satisfação para os pais? Porque aquele menino estava sozinho aos 13 anos, os pais não sabiam onde ele estava e o que ele estava fazendo. Eles só foram saber e entrar em contato com essa informação no momento do crime. Em que momento da humanidade nós entendemos que uma pessoa de 13 anos pode estar na rua sozinha, sem dar satisfação, sem os pais saber o que ele estava fazendo? Você com 13 anos, você podia fazer isso? Não. Nem, assim, eu trabalhava, mas minha mãe sabia onde eu estava, e eu tinha a hora de chegar. Dia de semana, com 13 anos, por exemplo, era 9. E, por exemplo, na sexta, se eu ficasse, não tinha aula no dia, eu podia ficar na rua brincando até 11, por exemplo. Mas era na porta da minha casa. Minha mãe estava lá. Ela não me chamava. Meu pai dava um assovio, eu entrava. Robertinho, nós podemos reclamar uma coisa dos nossos pais. Eles não foram carinhosos. Nós viemos de uma geração que os pais não sabiam demonstrar afeto, mas eles eram presentes. Eles davam notícia de onde você estava. E ai, se alguma coisa acontecesse fora desses quadros. Ai. O pior é que eu não dava notícia de onde eu tava. Você já era rebelde desde sempre. Cara, eu tenho certeza, assim, tipo, eu lembro de vezes que eu saí de casa e voltei 2 dias depois. Não, assim. mas com quantos anos, Cabeleira? Não era com 13, a primeira vez que eu saí de casa e dormi sem avisar, eu acho que eu devia ter uns
Uns 12 anos, assim. Você é a exceção da regra. Pode ser. Não, e tomou um esfrega também. E eu lembro Você que, não tipo chegou assim, no... com 17, eu fiquei uns 4, 5 dias fora de casa. E aí eu lembro até hoje que eu Com 17 eu já sei onde você andava. Então, meu irmão. eu lembro até hoje que eu ficava com medo de voltar pra casa. Porque o negócio foi estendendo, tipo assim, que 3 dias sem avisar. E por que você tinha medo de voltar pra casa? Porque eu falei assim, pô, meu pai vai me esculachar. Meu pai vai me esculachar pra Ai. caramba. Então você era rebelde, mas tinha consequência a Não, sua eu rebeldia. sabia que ia ter consequência, né? Mas eu vi uma parada interessante, porque assim, eu tinha certeza que meu pai ia me esculachar. Aí eu falava Meu assim, tio puxa, foi eu doido. vou postergar. Só que aí, você tá me 4, falando que com 5. 17 anos você saía de casa, ficava muitos dias fora de casa. Isso diz a respeito do seu comportamento. Você era um adolescente rebelde. Só que, Era. na sua época, existia causa e consequência. Você até podia Isso. ficar, mas você ia ter um esculacho em casa ou não ia? Então, na verdade, depois de 5 dias, eu descobri que não teve esculacho. Aí você ficou sem Porque vergonha. meu pai achou que eu Não, tinha foi morrido. doido, é. Meu pai achou que eu tinha morrido. Aí ele falou assim, meu filho, não faz isso com o papai mais não. Por que você fez isso? Você voltava Não faz isso com o papai mais não. 5 dias fora de casa, sem falar nada, sem avisar nada. E daí E aí? pra frente, nunca mais teve esculacho? Não, sim, já rolou já, mas nessa eu acho que pegou ele de surpresa, assim, a minha Mas você chegada, tinha medo, assim. não tinha? Tinha. Porque seu pai esculachava? Tinha demais. Cobrava? Demais. Tinha tanto medo. Teve uma vez, essa história eu já contei aqui pra galera. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos também, e eu ia brincar na rua, e chegava muito tarde, chegava meia-noite em casa. A turma lá da rua ficava até tardão. E eu tocava o interfone, meu pai abriu o portão e eu ia entrar. Aí um dia meu pai virou e falou assim, ó, você tá chegando tarde em casa, tá tocando no interfone, hoje eu tô dormindo. Você trata de chegar Ó o mais dedinho. cedo amanhã. Olha o dedinho. Trata de chegar mais cedo amanhã. Se você não chegar, você vai levar uma coça. Vai levar uma coça. E, cara, tá, tranquilo. Aí brincando. Meia-noite. Lascou. Vou levar uma coça. Aí eu falei, não tinha chave de casa também. Fui lá pra porta de casa. Vou ficar aqui, né? Vai que alguém abre o portão, vai me procurar e tal, mas eu não vou tocar o interfone, não vou acordar aí, não, senão eu vou levar a coça. Eu passei a noite inteira na porta de casa, dormi na rua, dormi no chão, no frio. Aí de madrugada o guardinha passava de bicicleta, eu saía andando com o guardinha nos quarteirão pra vigiar a casa dele. Fui pra uma padaria, que eram umas 4 quarteirão lá, tomei um café na padaria, comi um pão. Aí o guardinha virou e falou assim, ó, irmão, agora não tem jeito não, vou embora pra minha casa, não posso andar mais com você não. Jesus. Falei, não, tranquilo, vou voltar lá pra casa. Voltei lá pra casa, deitei lá no chão, fiquei lá até o resto da madrugada e tal. Deu 7 horas da manhã, meu pai abriu a janela e falou assim, meu filho, você que tá dormindo aí embaixo? Eu falei, pai. Pô, menino, faz comigo mais não, da próxima vez você toca o interfone. Sabe o que era um problema? Tem diferença. Ele virou um adulto rebelde ou não? Não, ele é rebelde. Mas ele é uma pessoa rebelde dentro dos quadros normais, tá? Ele não é o que se manifesta sem motivo, não. Tem diferença, imaginando o caso real do Cabeleira, de por exemplo, porque o que eu acho que ele fazia e às vezes era meio natural pra ele? Ele, quando ele conta essas histórias de 12, 13 anos, 14... Ele, nessa idade, ele já era um cara da minha altura, ele já era um homem. Fisicamente, se olhar pra ele, ele era um homem grande, ele era grande, realmente. Uhum. E o pai dele é baixinho. Será que ele pensava assim, pô, sou maior do que esse cara? Você entende? Inconscientemente, sim. Você já viu na natureza Será? Eu nunca pensei isso. Inconscientemente, sim. Você já viu na natureza, por exemplo, quando algum animal quer coagir o outro, ele abre a asa, ele expande o corpo, para dar essa sensação de compilação física maior. Eu sou maior que você. Eu consigo enfrentar isso. Isso, de certa forma, inconscientemente, o nosso cérebro é dividido em... na verdade, não é dividido. Nosso cérebro evoluiu ao longo do tempo. Então, tem uma área no nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, que responde sobre isso. Lá no cérebro reptiliano, essa ideia da compilação física, ela gera uma sensação de estar sendo subjugado. Então, o que é maior, ele dá essa sensação. Quando ele era criança, ele não fazia isso. Quando ele era mais ou menos do tamanho do pai dele, ele não bancava. Tanto que a gente fala assim, educa
Enquanto for pequeno, porque do dia que ele tiver do seu tamanho pra frente, você vai ter um problema. Porque, na verdade, ele te olha nos olhos e fala, você vai me bater agora? Você me bateu até aqui, agora como é que vai ser? Você vai me bater? É na força que nós vamos resolver? Porque se for na força, eu sou maior que você. Como é que vai ser isso? Uhum. Então, não é à toa que, instintivamente, com certa idade, quem bate para de bater. Porque, a partir de agora, a compilação física é desigual. Entendo. Eu lembro muito, e meu filho fica bravo, que eu fico expondo ele, né, nos podcasts. Tomás, um beijo. Te amo. Eu lembro muito de uma situação, meu marido é muito bravo, pode não parecer. Eu pareço ser bravo, eu sou um poço de calma. Eu resolvo as coisas com meus filhos, em geral, conversando, mas o que preciso falar, falo. Meu marido já é mais bravo. E eu lembro que ele dava umas peitadas no Tomás, quando o Tomás era pequeno, 2 homens, né? E eu lembro o dia que isso acabou. Eu lembro nitidamente, num domingo à noite, Tomás levou uma namoradinha lá pra casa, ele tinha 16 anos, e ele ficou enrolando com essa namoradinha, ele ficou enrolando. Quando deu meia-noite, o Jorge falou, pra onde você tá indo? O que tá acontecendo? Não, já chamei o Uber pra levar ela. O pai dele falou, o quê? Você ficou até essa hora com essa menina aqui, enrolando, agora você vai mandar ela de Uber? Se fosse sua irmã, você gostaria que fosse assim? Ele falou, não, você não vai tratar ela como qualquer uma, não, você vai resolver. Nós vamos entrar no carro e vamos levar ela em casa. Nossa. Quando ele falou, você não vai tratar ela como qualquer uma, eu lembro nítido, esse menino cresceu. Ele ficou do tamanho... É engraçado que, assim... Feriu o orgulho dele. Eu vi ele sendo tomado pelo espírito do, a partir de agora, você não fala o que você quer. Eu lembro dele, bateu na mesa e falou pra ele, você não vai chamar ela de qualquer uma. Quem que você pensa que você é? A partir de hoje... Bancou... E o Jorge levou um susto, e o negócio ficou meio esquisito, e eu, como mãe, obviamente, gente, peraí, nananana, mas eu vi nitidamente, a partir daquele dia, a partir daquele dia foi de homem para homem. Yeah. Mas aí você acha que, no caso da série, é um erro, então, essa criança, esse adolescente, aquele horário, sem avisar os pais. Rodrigão, é um problema. A adolescência atual é um carro onde o adolescente dirige e os pais, os professores, as autoridades estão no banco de trás. Só que quem está dirigindo o carro não sabe dirigir. Um menino de 13 anos não delega sobre a sua própria vida. Um menino de 3 anos não escolhe a sua própria roupa, sua própria comida. Se o seu filho tem 3 anos e ele escolhe o que ele vai comer e o que ele vai vestir, você é um idiota. E tem pai que acha isso bonito, hein? Não, você é um idiota. Acha bonito pra caramba. Esse dia eu tava no self-service, tô lá esperando atrás da fila, mulher com uma menininha de 2 anos. Amorzinho, quer arrozinho branquinho ou arrozinho integral? Amorzinho, quer carninha de vaquinha ou carninha de peixinho? Quase que eu dei na cabeça dela, falei, ô, sonsa, não há gata, quem escolhe o que ela tem que comer ou se essa menina não sabe sobre nutrição, não, acorda. Deixa de ser ridícula. Uma criança de 3 anos não sabe o que é melhor pra ela comer, não. Onde você tá com a sua cabeça? Uma criança de 3 anos não sabe o que é melhor pra ela vestir, não. Onde você tá com a sua cabeça? Um menino de 13 anos não sabe os riscos que ele corre na rua. Ele não sabe. Existe uma coisa que chama subordinado. Filho tem que ser subordinado a pai e mãe. Como assim, Andréia? A palavra subordinado vem do latim subordenado, ou debaixo de ordem. Como que eu vou tirando meu filho saindo debaixo das ordens? À medida que ele pode. Então, um menino de 2 aninhos, 3 aninhos, acordou com a fralda seca. Sinal que ele não precisa mais dormir de fralda. Eu tiro a fralda. Ele já não mais está mais subordinado a mim. Ele já sabe a hora de fazer xixi agora. O menino de 6 anos já consegue comer sozinho, escolher o que ele vai comer, não sei o quê. Agora ele não precisa estar sob essa ordem. Eu vou liberando as ordens aos poucos. À medida que ele tem conhecimento e amadurecimento, inclusive neurológico, para ordenar-se. Subordenado, debaixo da ordem de alguém. Ordenado, ordena por si mesmo. Um menino de 13 anos sabe os riscos que ele corre na rua? Pergunto para vocês dois. Impossível. Gente, agora, há pouco tempo em Uberlândia, mocinho lá de 23 anos, aquela situação horrorosa, que os ladrões tomaram o carro, tentaram levar ele para defender a namorada, tomou facada, enfim. Um menino de 13 anos, ele sabe esse risco?
E ainda mais uma questão, falando em neurociências em cérebro. O nosso cérebro ele tem um processo de maturação. Existe uma área aqui no nosso neocórtex que vai responder sobre causa e consequência. Ela é a última a amadurecer. É depois de 20... De os 21 aos 23. Né? O menino de 13 anos ele não tem noção de causa e consequência, não. Ele acha que sabe os perigos. Ele, inclusive, vai bater boca com você. Que ele sabe, que ele é homem. Mas ele não sabe. Então, nós estamos dentro de um carro, nós temos na direção os adolescentes, nós temos atrás pais, professores, autoridades, sentados com medo de dizer não acelere, freie, vira para lá, vira para cá, deixando alguém dirigir que não sabe dirigir. Esse é o retrato da sociedade atual e do que nós estamos vivendo em termos de educação, salvo algumas E exceções. será que isso o aí- oposto não, disso não vira uma superproteção? Porque ao mesmo tempo também, sei lá, eu lembro que eu, adolescente, eu batia perna pra todo quanto é lado, né? Você é fora da regra. Menino, você veio pra quebrar a não é- teoria. pegava a não. bicicleta e entrava no meio do mato, fazia esconderijo no meio do mato, tudo. Coisas que, assim, extremamente perigosas no dia de hoje, realmente não dá pra fazer dessa forma. Mas hoje eu vejo criança que, tipo, também não pode ir nem na padaria. Não sabe andar na rua sozinha. Rodrigão, mas infelizmente nós vivemos um momento da história e do nosso país, aliás do mundo, onde há polarização. Parece que quando eu falo que eu preciso dar ordens, o outro extremo é superproteção. Ou é 880, né? Não é o 880. Um menino de 13 anos pode escolher a roupa que ele vai vestir? Pode, pô. Deve. Se for uma camisa, se for uma camisa do Flamengo e tal, Muito pode pôr, melhor, vai ficar vai bem ficar vestido. maravilhoso. É. Meu filho um dia foi pra uma festa, passou lá na sala, o pai dele falou, você não vai falar nada? Falei, do quê? Dessa roupa ridícula que ele tá indo. Falei, irmão, eu quero mais é que ele se foda. Quero mais é que ele passe vergonha com essa roupa dele, ué. Ele não usa mais. Ué, que ele entende que aquela A roupa é ridícula. sociedade, nesse ponto, ela é Menino cruel. de ela é 13 anos educa. tem mais é que escolher roupa mesmo. Tem mais é que pegar a bicicleta, machucar, cair, quebrar um braço, ter um problema. Nós não podemos, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Subordenação é ir ordenando à medida que ele pode. Seu filho já sabe amarrar o tênis? Sim. Então você não precisa mais amarrar para ele. Uhum. Demonstrou maturidade em relação a algo, sinal que eu não preciso mais. Segue sozinho daqui pra frente. Sabe vestir roupa sozinho, escolher a roupa? Uhum. Então você não precisa mais fazer isso por ele, ele é um homem. Você não vai ficar Sim. escolhendo a roupinha do bebê, da mamãe. Mas sabe que se sair em tal bairro aqui em Araguari vai ter perigo? Acha que sabe, mas não sabe. Sabe o tanto que pode beber e fazer e acontecer? Não sabe. Vai dar problema. Mas essa parte que a gente tem e de educação, de que o mundo hoje caminha de superproteção, isso foi tirado dos pais. E eu vou te explicar por quê. Porque muitas vezes você sabe o que deve ser feito com o seu filho, mas todo mundo vive em sociedade. Ninguém quer ser julgado pela sociedade. É um peso a mais. Você criar um filho é complexo, errar é o que ninguém quer que aconteça. E aí você pega uma sociedade onde você vira e fala assim, ó, eu vou te pôr de castigo, eu vou te dar uma palmada, eu vou fazer isso. E aí todo mundo fala assim, nossa, você viu ela falando pro menino ficar lá no canto, lá no cantinho de pensamento? Esse menino vai ficar bugado, esse menino vai ter problema mental quando crescer, esse menino vai ser introvertido. Você percebe que existem pessoas te ajudando a criar seu filho. Ou você vai se isolar, ou você vai comprar briga com muita gente, ou muita gente vai brigar com você porque ela quer que você crie o seu filho dos moldes que ela acredita que são os melhores. Ou você vai falar, o filho é meu e aí é eu que vejo, se der problema as consequências são minhas. Eu tinha uma professora de Você tem um psicanálise estado muito por engra- trás disso, hein, também. Hã? Tem um estado aí, ó. Mas você não vai Tortura, não, mas- conselho tutelar. Mas aí é o limite. Mas a galera... Não é porque você exagerou, não. Tô pondo um meio termo nessa hora. Alguém vê assim, nossa, porque o que às vezes você tá fazendo que não é muito, para uma pessoa é extremo. As réguas são diferentes. Você pega, por exemplo, a gente já teve com uma psicóloga aqui, a Psimama. Ela acha que a correção não existe, que é só através da comunicação. Ah, tá. E se ela vê você deixar um menino num castigo, num canto, ela pode te denunciar. Não sei se ela faria isso, não tô assim, usando a metodologia dela é inversa disso. Pessoas vivem essa metodologia e elas podem Mas me o ver Estado como um não tá carrasco. prendendo nem quem precisa, né? Não vai prender pai e mãe porque tá tentando educar. Mas é uma afronta, aí você... Não sei. Aí a gente esbarra, aí é a história. Pé de galinha não mata pinto. Exatamente.
E aí você Em sabe o casa que, eu que deixei. acontece? E mostra muito lá na série, mostra muito na série adolescente, os pais, no segundo episódio, os pais, as escolas, os policiais, todo mundo refém. Refém do Sim. TikTok, refém da ONG, refém dos Isso. direitos humanos. Você não pode fazer nada, porque você é refém. Aí o que, que a gente vê no episódio 2? Escola, que deveria ser um lugar de autoridade, vira um caos. Porque o professor não pode mandar. O professor não pode ralar. O professor não pode tirar da sala. A polícia, a falta tem um trem assim pra falar no final, avalie meu atendimento. Porque daqui uns dias a polícia vai ter um trenzinho que vai ter que falar, avalie meu atendimento. Bom, excelente, péssimo. É todo mundo indo contra uma situação de autoridade. E não confunda autoridade com autoritarismo. Eu, especialmente, nunca espanquei meus filhos. Aliás, nunca nem bati. Nunca. Mas eu sempre fui muito dura. E o que tinha que ser dito seria dito. E o que tem que ser dito é dito até hoje. Mas a gente não tem que confundir autoridade com autoritarismo. E nem educação e regras com pancadaria. Agora, se a gente for ficar refém de todos esses mecanismos, uai, gente, então vamos viver numa sociedade anárquica. Ninguém manda ninguém, cada um faz o que quer, faz igual o bicho. Pare e solta no pasto. Faz o que quer, come o que quer, se vira. Aquele episódio 2, muita gente tá falando, pô, escola isso, escola aquilo, escola aquilo. Mas assim, eu não vejo muito diferente da escola da nossa época também não, sabe? Eu mesmo sofri bullying pra caralho. Muito bullying, muito. E tive que fazer muito bullying também. Era até uma forma de eu me proteger. Porque Chamava bullying na nossa época? Não tinha esse nome, né? Mas era... Nego era chamava uma... de gordinho, chamava ele de narigudo, pronto, resolveu. Era uma zoeira... O máximo que virava, ó, gordinho, vou te pegar no final da aula. E juntava 40 meninos, 2 meninos no meio dando uns tapas um no outro, resolvi. A diferença que eu vejo é que quando eu chegava em casa eu tinha paz. Sabe? Porque era só no ambiente escolar. Mas era um terror ir pra escola. Não era fácil pra escola, não. Você tinha que ir pronto pra luta mesmo. Porque, ó, vou chegar lá, a zoeira vai começar e eu tenho que ser forte, eu tenho que zoar também. Rodrigão, mas e você muita tocou gente sofreu na minha mão ponto. nessa época também. Você tocou no ponto. Até desculpa pra essa galera aí, que eu zoei aí, foi A mal. psicanálise vai falar disso. Nunca é sobre o fato, mas é sobre o sujeito. Não é sobre o bullying, mas o quanto você tem um respaldo para o bullying que você sofre. Você foi muito feliz na sua fala. Chegava em casa, eu tinha pai e mãe. Um adulto não se torna um adulto frágil, um assassino e um psicopata por causa do bullying que ele sofreu. Ele se torna porque ele não tem uma estrutura familiar. Ele se torna porque ele sofre de abandono emocional. Hoje, pai e mãe confundem liberdade com abandono emocional. Quando eu dou liberdade demais, eu estou sujeitando aquele adolescente a um abandono emocional. E aí sim, quando o bullying vem, ele é frágil e ele adoece. Todos nós sofremos bullying. Isso é unânime. Isso não nos adoeceu, porque nós tínhamos respaldo na nossa família. E nós tínhamos uma família estruturada, que nos dava suporte, nos suportava. Por que aquele menino deu naquilo que deu na série? Porque ele tinha um pai ausente, que aos 13 anos não sabia onde ele estava. Porque ele tinha uma mãe que ele não admirava e não respeitava. Ele mal falava com a mãe dele. Durante o episódio inteiro, ele fala com a mãe dele pouquíssimas vezes, e mesmo assim, de uma forma muito... Mas por que ele não respeitava a mãe? Porque o pai não respeitava a mãe. Porque o pai tratava a mãe com agressividade, com violência e com manipulação. Então ele tinha uma família com 2 mulheres que ele não admirava e não respeitava, a mãe e a irmã. E ele tinha um pai que era extremamente agressivo, violento, passou por isso na infância e era ausente. Um território propício para que o bullying ferre com a cabeça da criança. Ah, não sei se é isso, sabe, André? Igual, mais uma vez, na minha época, meu pai e minha mãe não me protegiam do bullying que eu passava, não, sabe? Eles não te protegiam mesmo, não. Eles nem ficavam sabendo o que tava rolando, sabe? Nunca perguntaram. Eu ia pra casa e eu tinha pais em casa porque o bullying não chegava até lá. Hoje o bullying é 24 horas. Né? Porque o bullying tá acontecendo em outro mundo que os pais não participam, que é o mundo das redes sociais, né? Que é algo que eu hoje, como pai, eu fico com muito medo, né? Porque o filho também não conta. Talvez se meu pai me perguntasse, o que tá acontecendo na escola? Você não ia falar. Eu não ia falar, pô, mas pai, você tinha certeza, tá me zoando que eu sou feio pra caralho. Você tinha certeza do amor do seu pai? Sempre tive. Você tinha certeza do amor da sua mãe? Sempre tive. Você tinha um lar estável? Sim. É sobre isso que eu estou falando. Não é sobre o seu pai e sua mãe te defender do bullying.
É sobre você ter uma família estável. São certezas. É sobre você ter certeza da proteção do seu pai. Você tinha certeza que se você precisasse do seu pai em algum momento para te proteger, ele estaria ali? Sim, absoluto. É isso que te deu fortalecimento e embasamento psicológico para suportar o bullying. Não é que eu chego em casa e conto pro meu pai e pra minha mãe, eu sofri bullying. Não. É que dentro da minha cabeça passa assim, estão me chamando disso, estão me chamando daquilo, mas eu tenho uma mãe que me ama, eu tenho um pai que me ama, eu tenho uma família estável, e se eu precisar, meu pai e minha mãe me protegem. É um Isso, porto seguro, tá. você tem aonde voltar. A sua casa está com alicerces, então ela não balança com qualquer vento. Eu não sei se a gente, adolescente, acredita nessa proteção paterna, entendeu? A gente sente. Pensando com cabeça de adolescente. A gente sente. Você vê, até no caso da série, o menino, o filho do policial, ele fala pro pai dele, pai, você não sabe o que tá acontecendo aqui, porque você não entende o que tá acontecendo aqui. Meu filho fala isso pra mim também. Me explica isso daqui. Eu falo, pai, você não entende. Você não entende o que tá acontecendo ali. Você não entende a zoeira dos meninos. Igual ele tá jogando videogame, aí eu fico jogando lá do lado dele. Ele tá conversando com os amigos dele. Se eu falar alguma coisa, ele muta na hora pra ninguém escutar o que eu tô falando, se eu tô perto dele, porque ele tem vergonha dos amigos. Normal, eu falo isso assim, é próprio da adolescência. cara, para com isso, deixa eu falar com seus amigos. Não, pai, você não entende o que tá acontecendo lá dentro. É melhor você ficar calado. Na cabeça deles, nós não entendemos o que acontece na vida da Você não sacaneia, não? Hoje, com 11 Eu já anos, dei ele uma acha que sacaneada, sim. já. Quando os meninos estão jogando lá, que eu vejo que eles estão jogando lá, eu passo, bacon, noob. Não, Que é- dá uma que é- sacaneada, mas você vê até que tem... Meu pai tá aqui enchendo o saco. eles sofrem com Já isso dá. daí, sabe? Com 13 anos, você acha seu pai e sua mãe um babaca, mas lá no seu inconsciente está se formando a ideia de um pai e de uma mãe que são estáveis e que vão te dar suporte. Não aparece agora, mas vai aparecer no futuro. Quando meu filho tinha 13 anos, eu pensava assim, gente, eu sou muito dura com ele. Hoje, às vezes, eu vou ter esse diálogo com ele e falo assim, mãe, nada, só não foi dura demais, não. Se só não tivesse sido desse jeito, eu não era quem eu sou hoje. Tá tudo certo. Lá na época, eu achava vocês babaca, eu não queria que vocês me deixassem na porta da escola, eu achava tudo isso, mas hoje eu acho que vocês fizeram certinho. Então, seu filho hoje está formando o caráter dele, que lá na frente você vai colher frutos. Não desista de ser quem você é e de fazer da forma como você está fazendo, mesmo que nesse momento ele não perceba. Sabe outra coisa que me chamou atenção demais no segundo episódio, que passou despercebido das pessoas? O menino, quando mata a menina, ele troca toda a roupa e joga fora, né? Isso, menos o tênis. Por ser um tênis, Caro. Claro. olha a inversão de valores. Caramba. É muito mais importante ter que ser. Um menino com idade X, por exemplo, eu tenho uma conhecida que tem um filho de 14 anos e eles vão para a chácara, para a fazenda, ele tem aquele quadriciclo, ele tem aquele carrinho de trilha, com 14 anos. Uma pessoa dessas vai cair lá naquele início que nós estávamos falando. Com 18 anos ele não tem mais o que desejar. Um menino de 18 anos que já teve quase tudo na vida, ele não tem mais por que lutar. E aí a vida humana não tem valor nenhum. Valia mais o Air Max do que a vida da menina. A menina ele deixou escortejada lá no estacionamento. O Air Max ele lavou e voltou com ele para casa, porque valia muito. Uma vez eu tinha um paciente em Porto Alegre e ele fez 18 anos, um pai riquíssimo. Diretores de uma das maiores empresas da cidade, enfim, da região. E o pai a vida inteira deu tudo porque achou que tinha que dar e a gente erra mesmo. E o menino com 18 anos, ele deu um Porsche pro menino, passou 2 meses, o menino acelerou esse Porsche numa estrada, 4 horas da manhã, bateu o Porsche, obviamente ele morreu. E ele me mandou mensagem, eu falei, faço questão de ir no velório para apoiar os pais. E foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Ele pôs a mão no peito do filho dele no caixão, quando o homem falou, tem que fechar o caixão, tal, aquela hora terrível, né? Ele falou, antes deixa eu conversar com meu filho. Ele pôs a mão no peito do filho dele dentro do caixão, olhou para o menino e falou assim, meu filho, eu te dei tudo nessa vida, tudo que eu pude. Eu fiz tudo por você. A única coisa que eu não dei conta de fazer foi te fazer virar um homem. Eu estou enterrando um menino. Você é uma criança. Infelizmente, eu não te fiz virar um homem. Falta de não, será? Falta de não, excesso de sim, excesso de posse. Seu filho precisa ter o básico para ele dar conta de ir crescendo na vida. Agendar demais.
Às vezes a gente precisa segurar, mesmo podendo. Eu, às vezes, tenho dinheiro na carteira, às vezes eu tenho dinheiro no Pix, mas eu não transfiro. Morro de dó, mas não transfiro. Precisa aprender o valor do dinheiro, precisa aprender que tem que lutar pelo dinheiro. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro tem preço, dinheiro tem suor. Quando eu acho as coisas fáceis, eu não dou valor nas coisas. Como que uma criança de 13 anos, sei lá, 14, 12, 10, tem um iPhone de última geração? Um iPhone que custa 8, 10 mil reais. Cara, um menino de 10 anos, 12 anos, com 10 mil reais no bolso. Esse menino não vai aprender o valor das coisas, me desculpa, mas ele não vai. Que dia, com 10 mil, com 10 anos, eu tinha era terra de Badaúna. A gente falando unha. dessa idade de 12 anos, né, que é o da série, acho que tinha 13. 13. E falando de valores das coisas, eu com essa idade eu já trabalhava. Inclusive nessa idade de 12 anos eu já trabalhava em uma empresa, recebia salário e tudo mais. Não era trabalho em casa, que eu trabalhei em casa também. Já era chapa, né, Roberto? Já era dos pneus lá de caminhão. Eu carregava umas caixas, uns trem, que era dentro da minha limitação física, eles servia para eles na época. Eles entendiam, pô, isso aqui não dá o pesado não, mas aí eu carregava muito mais, que a maioria era leve. Mas enfim, eu já tinha uma grana, que na verdade eu não comprava nada, porque na minha época eu passava o dinheiro para minha mãe. Trabalhava, recebia, dava o dinheiro para ela usava para mim. Mas sério? ela escolhia. Você dava o seu salário pra sua mãe? Ela escolhia, tipo assim. Você não sabia, Você não. precisa de uma calça, ela comprava a calça para mim, entendeu? Era isso. Você não escondia nada? Você não entregava lembro, às vezes integral? eu dava um grampo, né, alguma coisa. Uhum. Mas não era não, que havia um contra-cheque, trem vinha. Na época era dinheiro tudo. da... Bolerite. Não, era tipo, vindo no envelopezinho, era legal, era uma empresa bacana. Só entregava. Eu poderia comprar as coisas, já que eu trabalhava, entendia muito bem o preço da minha compra. Era eu que ganhava aquilo lá. Mas hoje não dá. Hoje não dá. Tem uma idade, você acha que o Estado dá certo? Você acha que essa proibição do jovem aprender um trabalho, alguma coisa, sabe? De não poder dificultar, na verdade. Eles dificultam para que o jovem trabalhe. É válido. Eu acho um absurdo. Eu acho que você cria adultos frágeis que não sabem o valor das coisas. E que aí, muitas vezes, acha que ter vale mais que ser. Uhum. Hoje as pessoas estão muito mais apegadas ao que tem, ao que está ao entorno, ao que está ao redor. Hoje seu filho sofre bullying porque ele não tem iPhone. Porque o outro telefone é que ele tem, e na escola todo mundo tem iPhone. Então eu acho que nós perdemos muito no momento que nós paramos de ensinar sobre causa e consequência. Quando meu filho fez 18 anos, eu falei, se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. Ótimo. Dei um paliozinho, velho, já rodado lá para ele. Quando ele fez 18 anos, nós compramos o carro, lembro até do valor, pagamos 20 mil nesse palio. Bonitinho, mas rodado, era 2012. E passou o vestibular e fez 18. Ganhou o carrinho, entreguei a chave. Ó, bom demais, hein, mãe? Falei, bom demais. E ele tá com gasolina? Falei, não, mãe, tá não. Ué, como é que eu faço? Falei, ué, então, não sei, ué. Não sei não, mãe, tá lá no posto. E esses trem de IPVA? Falei, então, vou te explicar. Chamei meu marido, explica pra ele como é que é IPVA, assim, assim, assim. E seguro, é assim, 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 assim. Tá com isso aí tudo? Falei, bem, deixa eu te falar, eu te dei o carro. O resto você se vira. Combustível, PVA, segura, você já tá querendo demais. Meu pai não me deu um carro. Então eu já subi o degrau com você. Você já tá muito melhor que eu. Meu carro eu fui ter com 30 anos e eu comprei. Meu pai não me deu. Eu estou te dando um carro. O resto você se vira. Aí ele ficou uns 3 dias matutando lá, tinha passado a faculdade de veterinária. A tia dele ia pra Goiânia comprar roupa pra vender em Uberlândia, minha irmã. Aí ligou pra ela, tia, lá em Goiânia tem roupa country, cinto, boné, trem? Tem. Se eu der um jeito, ou um empréstimo com a minha mãe, só compra umas roupas pra eu vender na faculdade? Compro. Pronto, começo da faculdade, vendia cinto, vendia fivela, vendia boné, época de Camaru, ia pra porta do Camaru, 3 horas da tarde, com sol a pino, vendendo boné. Aí o povo falou, não, mas o filho do doutor André tá lá vendendo boné. Isso, ele tem que bancar o carro dele, ué. Eu não vou bancar carro. Então é assim, isso é sobre ser radical? Não, é sobre causa e consequência. Mãe, eu preciso de 50 reais. Filho, eu preciso que lave passeio. E eu não entendo o porquê dessa necessidade troca, nossa, né, de subir o degrau também, sabe? Por que a gente sobe o degrau? Talvez esse subir o degrau tá estragando as pessoas também, porque você pega, na minha época, felicidade era tipo assim, meu pai levou uma pizza pra casa, um evento que acontecia uma vez
a cada 3 meses. Nossa, era a coisa melhor do mundo. Hoje é o quando dia comia da pizza. Tipo assim, ó, só daqui talvez 6 meses pra acontecer isso novo, assim, sabe? Hoje, menino, pede uma pizza aí. Tá bom. Rodrigão, eu fui conhecer presunto com 12 anos. Meu sonho era comer presunto. Eu sonhava em comer presunto. Só rico comia presunto, há 40 anos atrás. Aí eu via que esse presunto, minha irmã era faxineira numa casa de um médico lá em Uberlândia. E ela me levava dia de sábado para lavar o carro da mulher do médico. Que aí a mulher pagava um dinheirinho. Eu tinha 10 anos. E eu via que esse presunto. Aí ela falou assim, ó, hoje o doutor Henrique, mas a Vera, lembra até do nome? Eles vão sair à tarde. Era um sábado. Ó, que nós fomos embora, eu vou fazer pra você um sanduíche de presunto. Mas ela pôs umas 10 fatias de presunto dentro desse pão. Nossa, mano. E nós subiu o sol quente na Nicomedes Alves do Santo comendo esse sanduíche. Resultado, chegou lá em cima nesse sol quente, nesse tanto de presunto, eu vomitei igual não sei o quê. Até hoje eu não gosto de presunto. Então eu brinco com os meus filhos, eu falo, vocês conhecerem presunto novo, já tá ótimo, já subiu o degrau com vocês. Daqui pra frente agora é com vocês. Você foi pra praia com que idade a primeira vez? Ah, eu fui molecote, assim, mas tipo, uma vez só com meu pai eu fui pra praia. Uma vez, né? Uma vez. Hoje os depois eu meninos só vão- fui, só depois, quase virando adulto já. Quase E 18 aí anos, você sabe por que 19. você não dá valor? Por exemplo, energia elétrica. Você só dá valor, Robertinho e Rodrigão. Quando que você lembra e dá valor na energia elétrica? Olha que acaba. Uma pessoa que sempre teve muito, que sempre foi pra praia, que sempre comeu pizza durante a semana, ela vai dar valor por quê? É igual você dar valor na energia elétrica. Sempre teve aí? Acho que... O que pega é a facilidade, lógico. Eu sei que isso é um bônus do mal, né? Tudo que é simples não tem valor, né? Por exemplo, a gente já falou, não me lembro com quem, tipo assim, ó, o tanto que o seu dia é maravilhoso, por exemplo. E depois disso eu até comecei a apreciar muito desses momentos. Por exemplo, quando eu levo os meninos na escola, é um bom momento do meu dia, sabe? São poucos minutos, né? Tipo assim, eu levo um, trago o outro, 10 minutos em cada ali. É um bom momento do meu dia. E é uma coisa simples. E para a grande maioria isso não tem valor. Porque é fácil. Né? Na verdade, é quase uma obrigação minha levar os moleques na escola. Então, assim, o que não tem... Não é o valor real mesmo. Porque o que acontece hoje é que realmente o que importa é a ostentação, cara. É tipo assim, o seu carro hoje é importante, principalmente pra galera nova. A marca do seu tênis é importante, sabe? Se seu pai é alguém importante, é uma coisa importante, sabe? E ninguém tá ligando se você é um cara legal. Apesar Ninguém que... liga se você é um cara bom de ideia ali nos meninos, sabe? Tipo É assim. porque hoje a gente tá trocando, a gente precisa focar em valor, a gente tá focando em preço. Verdade. Existem coisas que têm valores, não tem preço. Apesar que a gente tá falando de todas essas construções aí, de caráter, tudo, a gente tem que lembrar que um dos problemas maiores do menino da série era a preocupação de nunca se relacionar com a pessoa, né? Ele era zoado por conta disso, porque Isso. era um incel, porque ele tava nos 80% que nunca ia ter uma mulher. Isso é uma teoria nova. Isso aí a gente não viveu isso. Acontecia, já não sabia. Mas hoje os moleques têm consciência disso. Quer dizer, é uma teoria, né? De que 20%... Eu acho é porque se que transforma. 80% das mulheres hoje vão Se escolher interessa por 20% dos homens. Essas coisas vão evoluindo, né? Mas, por exemplo, na minha época eu era zoado pra caramba por conta disso aí, né? Tipo assim, na época era o BV, né? Depois que teve o BV, o Boca Virgem, mas na minha época era o cabaço mesmo. Isso aqui vai ser cabaço pro resto da vida, nunca vai ter uma mulher, né? Você é feio demais, ninguém vai namorar com você, tudo. Então, assim, era muito zoado por conta disso. E isso, sim, isso realmente foi um problema, assim, na minha adolescência, sabe? Por quê? Cara, acho que essa questão de autoconfiança, assim, sabe, é importante também, sabe? Eu ficava muito tímido, muita vergonha, sabe? Acreditava naquilo que as pessoas me falavam, assim, sabe? E me torturava por isso também. Eu acreditava e me cobrava e me torturava, assim, sabe? Tipo, por que as coisas é assim? Por que você...
tão feio assim, tão diferente das outras pessoas, né? Minha irmã bonita pra caramba, sempre muito bonita, tudo. Era uma que me zoava pra caralho também, dentro de casa. Nessa hora, dentro de casa, eu sofri o bullying também, que tipo assim, minha irmã toda bonitinha, tinha os namoradinhos, tudo, né? E tipo, ó, ela já com 2 anos mais nova que eu, já namorando, né? E eu com 15, 16, nunca tinha beijado na boca. E isso virava uma zoeira, assim. E olha que eu tinha vários amigos aí que já tava namorando com 12 anos, com 13 anos. Você era zoado especialmente no aspecto da estética e das mulheres. Sim, 100%. Isso fez de você um assassino ou um misógino? Então. Não, responde. Você não matou ninguém não, né, mano? Não, eu tava pensando sobre isso. Ué, agora tô até com medo de você. Eu tava pensando sobre isso. Talvez a forma que eu cresci, que ao mesmo tempo também eu cresci cercado de mulheres. Não, mas me responde objetivamente. Não fez. Porque ali nós vemos um assassino e um misógino. Mas poderia ter feito. Ele tem profunda dificuldade com as mulheres, inclusive com a irmã e com a mãe. Não poderia ter feito, Rodrigão, não fez. Aquele menino, quando você coloca a culpa... Ele tinha raiva de mulher, pô. Ele tinha raiva de mulher pelo ambiente que ele foi criado, porque ele viu o pai dele sujeitando a mãe dele o tempo todo, pisando nela e deixando... No episódio 3, quando só aparece a relação entre o pai e a mãe, aquela mulher não tem vontades. Aquele homem grita. Ele vai deixando ela numa condição que o tempo inteiro ela tá carregando... pisando em ovos. Sim, não era vantagem vantagem naquela casa ser o feminino. Naquela casa, o feminino era a parte pisada. Era a parte subjugada. Então, pra que eu vou gostar dessa raça se meu pai trata isso desse jeito? A irmã e a mãe são coadjuvantes daquela história. Tanto que no último capítulo, quando ele liga pro pai e ele transfere a ligação pra mãe, ele fica bravo da mãe estar conversando. Aquele menino era misógino e se tornou um assassino. Verdade, e não foi por causa do bullying. Foi por causa do ambiente que ele viu dentro da casa dele. Você viveu bullying, você viveu hostilidade, até sua irmã provocava bullying, as pessoas diziam que você não ia ter namorado, as pessoas diziam que você era feio, e nem isso fez você virar um misógino e nem um assassino. Eu não vou aceitar e eu vou levantar essa pauta pro resto da minha vida. A culpa não é do bullying. A culpa é da falta de fundamentação e estrutura familiar. Eu fui resistente, viu? Fui resistente. Seu filho pode ser vítima de bullying o tanto que for, se ele tiver uma estrutura familiar que dê a ele sustentação, ele não balança. A fórmula é base, casa feita em cima de base firme não balança. Agora, casa feita em cima de argila, qualquer vento balança. O menino que sofre com bullying, que transforma a personalidade dele com bullying, é um menino que tem um ambiente familiar que balança. Então, qualquer vento faz esse menino... Gente, nós sofremos bullying horrorosos. Os bullying hoje, na época, era muito pior que de hoje. Não era pior. Ah, o quê? Não era pior. Não, gente, ele era pior, só que ele hoje o bullying é 24 horas, é full time. É pior, eu falo assim, o ato os caras estavam fazendo uns treininhos demais, mano. Isso? Não, os caras faziam... Gente, eu estudava no museu em Uberlândia. O museu é uma escola super antiga, e que na hora de descer todo mundo pro pátio, tinha uma escada, eram 3 andares, uma escada gigante que descia pro pátio. Pensa ali 1000 meninos de manhã, 1000 crianças. E aquela escada muito grande, quem estava descendo, todo mundo via. Eu nasci em um ambiente, meus pais muito pobres, 7 filhos. Minha mãe, quando levava para cortar cabelo, levava todo mundo. Qual que é o corte? Esse. Meu pai era militar, todo mundo, mesmo cabelinho. Então, as mulheres, os homens, era tudo do mesmo jeito. E eu usava a roupa que vinha dos meus irmãos. Eu brinco que pobre não troca de roupa, a roupa que troca de pobre, a roupa vinha. Então, eu ia para a escola de short, de camiseta... Tinha noção. Eu descobri que eu era feia, que eu era pobre, que eu era estranha na escola. Lá na minha casa eu não sabia disso. Estava tudo muito certo. Um dia eu desço no museu, os primeiros dias de aula, tô descendo a bela da escada, uma escada de 3 andares, um pátio com 1000 crianças embaixo. Na hora do recreio, eu sozinha naquela escada, eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu ouço alto e em bom som um menino gritando rasgado. Oh, sapatão! Milhares de meninos, tudo olhou pra escada. Eu não tinha perna para descer. Eu não sabia se eu desaparecia, não pelo termo em si, mas pela exposição. Todo mundo te olhando. Tudo. Eu quis morrer. A minha mãe, nós não tínhamos dinheiro para comprar lanche na escola. A minha mãe, tadinha, na cabecinha dela, eu estudava na escola de bairro,
Um dia a diretora chamou ela e falou assim, essa menina é muito inteligente, antes de ação, põe ela na escola do centro. Aí ela me põe no museu. Ali foi meu céu e meu inferno. Porque lá na escola de bairro eu era igual a todo mundo. No museu eu virei a cebola na salada de fruta. Eu era a única pobre, eu era a única que não ia pra praia todo final de ano, eu era a única que os pais não buscavam na porta da escola, eu era a única que era mais feinha, mais mal arrumada, usava shortinho, camisetinha. Foi meu céu e meu inferno. Eu estudo nessa escola, minha mãe falou, minha filha, lá é escola de centro, os meninos tudo compram lanche. A mamãe não tem dinheiro para mandar lanche, comprar lanche para você. Você leva o lanche. Gente, o meu lanche era bullying. Um dia eu lembro que a minha mãe mandou um quibe assado. Gente, um menino passou e gritou, o lanche dela parece vomitado. Porque eles compravam aquele salgado, quentinho, fresquinho, que hoje... Aquilo era meu sonho, que as esfirras, que as Coca-Cola. Eu levava latinha de margarina com o que sobrou do domingo. Quibe assado, pedaço de lasanha. Eu fui vítima de bullying, horrores. Meus irmãos foram vítimas de bullying, horrores. Nós somos 7. Meu pai é preto negro, da cor dessa tela aqui. Minha mãe branca, branca, branca. Então lá em casa, 4 pretos, 3 brancos. Gente, os meus irmãos sofriam tanto bullying quando a gente saía junto, das pessoas não entenderem por que os pretos eram irmão dos brancos e toda aquela história. Ninguém virou assassino e misógino. Não foi por falta de bullying. Foi porque nós tínhamos uma estrutura familiar. Não tem nada genético nessa carga? Não. Não vem nada no DNA ali? Do quê? Da psicopatia daquele menino? Isso. Não. A doença emocional, ela precisa de 2 coisas. Ela precisa do gene e do ambiente para despertar o gene. No caso dele, sim. Aí, olha, vamos fazer um retrocesso. O avô espancava o pai. Isso. O pai era extremamente violento e o menino vira um assassino. Percebe a carga genética? Uhum. Sim. Então, sim, respondendo a sua pergunta, ali. sim. Eu acho, O Sagres até comentou aqui, né? Falou assim, ó, que era o que eu tinha te falado. Chegava em casa, eu tinha paz, né? Mas chega em casa, tava tudo bem. É a mesma coisa, tem paz em casa. Mas não tinha as redes sociais que ficavam reafirmando isso 24 horas, né? E hoje as redes sociais, elas reafirmam isso 24 horas. E é o que eu te falo, assim, meu moleque não deixa eu entender o que tá acontecendo lá, porque tem vergonha. E talvez lá pode ser um ambiente hostil. E por que o seu moleque tá na rede social 24 horas? Eu queria falar agora, O erro, quem não tá, rede social todo mundo tá conectado. Não, Rodrigão, quem não tá, tem muita gente que não tá. Tem menino subindo em pé de goiaba, tem menino quebrando braço, tem menino fazendo coisas que deveriam estar fazendo. A rede social faz parte da vida deles hoje, mas então, a quantidade gente, é um... Separar o filho desse meio é obrigação do pai e da mãe. E é necessário, então. Você tá vendo aonde a gente confunde liberdade com abandono emocional? Quando você deixa seu filho o dia inteiro na rede social, você não tá dando liberdade pra ele, você tá abandonando ele emocionalmente. Você está deixando de poupar e proteger seu filho. Eu tenho uma amiga e eu tenho certeza que ela não vai achar ruim de eu contar isso daqui, e ela fala todos os dias, o meu maior arrependimento é que eu não protegi o meu filho. O filho dela cometeu um suicídio, entre aspas, estava na época da pandemia, aquele desafio de perder o ar. Sei. Ele foi fazer o desafio de perder o ar, quando ela chega em casa do trabalho, não dá tempo, ele tá caído, chama o bombeiro, um menino de 14 anos, não há o que fazer, o menino tá morto. Quando ela abre o Discord dele, todo mundo fazendo aquele desafio, todo mundo incentivando os outros a fazerem. Ela hoje virou o sentido da vida dela. O sentido era o filho. Agora o sentido é alertar as mães sobre esse fenômeno. Ela mudou o sentido da vida dela, para ela continuar existindo. Ela fala todos os dias, o meu maior arrependimento era não olhar o que meu filho estava fazendo. O meu maior arrependimento era deixar meu filho horas e horas e horas na rede social com apenas 14 anos. Ele não tinha condição emocional de estar ouvindo aquilo, de ser bombardeado por tudo aquilo. O papel não é do seu filho sair da rede social, o papel é seu de tirar. É inevitável. Hoje esses moleques já nascem na rede social. Não é, Rodrigão, é já evitável. Já nasce com o celular na mão, galinha pintadinha. É o que acontece hoje. Quem põe o celular na mão dele? Gente. Ele compra? Ele trabalha e compra o celular e vai assistir galinha pintadinha? Não, o pai é a mãe. Ele paga a internet? Ele paga a conta do celular? Para! Inevitável. Se tem uma coisa que é evitável, é isso. Então, a tecnologia, de certa forma, é inevitável para essa nova geração. Até porque se você tira isso deles, você descontextualiza eles da realidade. Tem que existir essa interação, tem que acontecer.
Com limites. Isso, né? Não é a tela, não é o celular que é o erro. Não. Isso é inerente ao Claro, mundo deles. Eles claro. têm que ter isso. Aí não é questão do bullying, mas você não tem um iPhone, não. Eles precisam dessa parte porque o mundo deles é assim. Meu filho hoje tem 24 anos. Eu vigio o tempo que ele fica na rede social? Não, Não. precisa, né? Claro que não. Ele pode dormir, virar, fazer o que ele quiser. Porque ele tem condição de suportar tudo que tá lá. A de 17 anos, com parcimônia. Não tem condição ainda. Parcimônia de 17? Com parcimônia. Você faz um meio controle ali, ó. Eu faço ou é um uma meio controle. orientação? Para começar, o primeiro controle é que lá em casa a senha do celular, de computador, de todo mundo é a mesma senha. Eles têm liberdade no meu e eu tenho liberdade no deles. Até porque só tem liberdade quem paga por ela. O dia que você pagar a sua conta de telefone, aí Boa. você tem individualidade. Por enquanto, sou eu que pago, você não tem. Nem precisava de você deixar ter acesso ao seu, né? Então, todo mundo é a mesma senha, 2602. Se quiser abrir o meu, mas eu abro o deles também. Vou mexer? Não vou mexer. Mas e se eu quiser mexer? Se eu Se quiser, eu mexo. precisar. Tá lá. Se eu Às quiser, vezes eu mexo. precisa. Às vezes precisa. Ah, filho, tem que ter liberdade. Não tem que ter liberdade. Só tem liberdade quem paga por ela. O dia que ele estiver fora do meu teto, não estiver comendo da minha comida, bebendo da minha água, a internet não foi eu que pago, aí ele tem liberdade. O dia que o Tomás for morar numa casa que ele paga, ele pode ter absoluta certeza. Eu não vou pedir para ele satisfação. Agora, enquanto estiver dentro da minha casa, ainda vai me dar satisfação. Porque nós moramos numa comunidade. Tem que ser bom para todo mundo. Comum unidade. Se for bom só para um, tá errado. Ah, vai ser bom só para ele. Não, aqui ó. Enquanto estiver morando junto, é o que é bom para todo mundo. E nós decidimos em unidade. Agora, o dia que você pagar suas contas, aí você chega a hora que você quiser, você entra onde você quiser, aí não me diz mais respeito. Aí ou eu vou aplaudir ou eu vou chorar. Mas enquanto estiver na minha casa... Ah, é inevitável o menino ter tela. Como que é inevitável, gente? Eu nunca vi um menino de 3 anos trabalhando, indo lá na Algar, comprar um celular e ligando. Claro que não é inevitável. Você não tá querendo se comprometer e pôr limite, tá uma vergonha. É um facilitador. Os pais acabam terceirizando, né? Vai, sei lá. Virou o bico, né? O celular hoje de 3 anos é o bico. Ó, dá bico pra esse menino aí. Ó. Dá o celular na mão dele. Quando você era pequeno, eu falo que eu tenho um pavor de restaurante que tem área kids, eu quero morrer. Que aquilo vira um inferno, vira uma gritaiada, ninguém conversa, ninguém ouve nada, é menino pulando, é bola comendo, pra tu quanto é lado, é um inferno. Isso não existia há 30 anos atrás. Você ia pro restaurante pro seu pai. Raramente você ia, Robertinho. Raramente. Aí você ia. Gente, hoje nós vamos comer fora. Ótimo. 7 meninos na mesa, ou tanto lá que era a sua família. O que vocês faziam na hora que vocês chegavam no restaurante? Sentava, ficava quieto lá. Até? É hora de ir embora. E até o prato chegar, né? Aí o prato chegava, vocês comiam aí. Ficava lá, sentado. E era mesmo, rapaz. Pior que eu lembrei disso. Ninguém. Ué, gente. Agora, se não tiver uma área kids, a gente tá no meio de uma aldeia indígena. É prato comendo, é menino te atropelando. Outro dia eu quase quebrei a perna no shopping, ué. O menino bateu em mim que eu voei longe. Falei, gente, não existe mais mãe raiz, não. Que loucura, hein? É só mãe Nutella, menino sai correndo dentro de shopping, não tem limite, sai correndo dentro de restaurante, derruba prato, derruba... Menino não senta e espera. Sim. Aí você vai falar assim, André, você é muito radical. Não sou radical. Uma vez nós fomos num espetinho, meu marido falou da minha filha. O que leva pra ela esperar o espetinho? Falei, não leva nada. Ela tinha 4 anos. Meu bem, mas ela vai ficar com tédio. Falei, isso, mas é pra isso mesmo. Ela vai pro restaurante pra ficar entediada. Ele falou, você é doida? Você vai pôr esses meninos doidos. Falei, Jorge, quando ela tiver 18 anos e entrar na faculdade, o professor vai dar um livro pra ela ler dessa grossura. E ela vai precisar ter tédio pra dar conta desse livro. Então ela precisa aprender o tédio agora. Ela vai aprender a ficar com tédio. Ela vai ficar sentada, quietinha, sentindo o tédio. Aí ele brincava, você vai pôr esses meninos doidos. Aí ela tá lá no espetinho, minha filha, como é que tá aí? Tá muito entediante? Aguenta firme. Vai vivendo seu tédiozinho aí e vai aprendendo com esse tédio aí. É por aí mesmo que a coisa acontece. Como que você vai pôr um menino de 8 anos dentro de uma empresa trabalhando das 8 às 17 se ele não aprendeu isso em casa, gente? Eu dou consultoria em empresa, o maior problema das empresas atual é isso. Eu ouso dizer, de 10, 9 empresas que eu chego, as pessoas falam, o problema são pessoas. As pessoas não têm noção de autoridade, não aprendeu em casa, ué. Não respeitava o pai, não respeitava a professora, não respeitava a mãe, o tio, a avó. Aí chega na empresa, vai respeitar? Não vai respeitar nunca. Nem o policial. Você usa um termo aí, assim, não tem mãe raiz mais, não?
A mãe é o primeiro combate, tem uma hierarquia, como que é essa classificação? A mãe é que é a responsável mesmo? Porque cadê a mãe desse menino? Ninguém fala assim, cadê o pai do menino? Cadê a mãe? A psicanálise vai dizer o seguinte, a mãe dá a vida, o pai empurra para a vida. O pai é quem faz os cortes. A mãe dá a vida, ela está envolvida com a vida do menino o tempo todo. Come, toma banho, escova o dente, aquela gritaiada, aquela conversaiada, isso é de mãe. Ela tá dando a vida. O pai dá o corte. O pai empurra pra vida. O pai é aquele que chega e fala assim, não vai escovar os dentes não? Sua mãe já falou 5 vezes. Vai precisar de eu tomar uma providência? Aí o menino vai. Então a psicanálise ela vai dizer de forma teórica e científica. Precisa dos dois. Se falhar algum, esse ser humano vai ter problema lá na frente. Ele precisa de quem dá a vida e ele precisa de quem empurra pra vida. O pai é aquele que chega e fala assim, ó, tá na hora de você começar a trabalhar. Como é que você vai fazer? Você vai ficar nas minhas costas até quando? Aí a mãe fala, tadinho. Ou o pai é aquele que chega e fala assim, ó, a partir de hoje você vai dormir no seu quarto. A mãe, ele tem medo, ele vai ter insônia. A partir de hoje é no seu quarto. Tá vendo como que o pai é o que empurra pra vida? Então o Freud vai dizer o seguinte, a mãe dá a vida, o filho é gerado dentro da barriga. O pai dá o corte, é o pai que corta o cordão umbilical. Então o neném pariu, quem corta? Quem separa esses dois seres? O pai. É o pai que sempre separa o filho da mãe. É o pai que sempre empurra o filho para a vida. Quando o pai é frágil, o filho fica grudado na mãe. Se torna um ser humano frágil e que não vai para a vida. Essencial. Você tá fazendo corte direitinho, Albertinho? Tá fazendo corte Rapaz, direitinho? É porque eu acho que todo mundo pensou assim, nossa, faz o corte. É uma tesoura, alguma coisa assim. Puxa, cadê o facão, mano? Tipo, passa pra lá, moleque. Tanto é que a Bianca é brava ao extremo. Sua esposa? Bem severa. A ponto de alguns momentos, sem eles perceberem, eu ir lá e trocar uma ideia com ela. Não, Bianca, também não precisa não, velho. Nem minha mãe. Nem minha mãe, que era muito justa. Minha mãe não era, ela era justa. Era dessa forma. Você cria muito da moda muito antiga, né? E Eu aí gosto, você hein? pergunta pra eles, tipo assim, quem é mais bravo? Eu falo assim, meu pai. É porque você pouco entra, mas quando você entra, você entra. Eu praticamente não converso, assim. Mas quando eles você já conversa, sabem, você sabe, não, beleza. Quando você conversa mesmo. pra rachar. É, porque assim, eu sou muito calmo, na verdade. Isso também me traz uma tranquilidade a ponto de que ela trabalha bem, eu sou calmo, então acontece tudo naturalmente ali. Só que é uma coisa bem... Quem me conhece muito profundamente consegue identificar claramente quando eu tô nervoso. E o meu nervoso, ele é bem nervoso. Entendeu? Tipo assim, então funciona bem. Porque pessoa muito calma, ela vive nos extremos, né? Ela tem 2 modos, ou o modo extremamente calmo ou o modo extremamente nervoso. Eu já viu a história do Hulk? Que ele se mantém calmo, porque senão é um estrago. Eu me policio muito pra mim não ficar nervoso, porque às vezes eu não sei o que eu faço. O Robertinho bravo, ele é muito bravo. Muito bravo. Imediatamente depois eu não sei o que eu vou fazer. Entendeu? Então você já viu o Robertinho bravo? Eu me controlo. Já? Ele é muito bravo. É muito? Muito bravo. Uma vez o Robertinho me ligou. Eu tava bravo demais. Por quê, gente? Me conta. Foi uma coisa que eu aprendi. Às vezes, quando eu tô muito nervoso, eu ligo. Eu tava muito bravo. Ao invés de chamar, porque eu falo bem aqui agora. É pior. Por telefone você fala... Ele falou assim, bem que eu quero conversar com você. Era bravo com você? Eu já cheguei pedindo desculpa. Falei, foi mal, velho. Foi mal. Desculpa. Tá vendo tanto que é bom falar pouco? Bravo. Bravo. Quem fala pouco, vantagem, quando fala... Bravo, porque uma vez um cara bateu no irmão dele. E o irmão dele era muito forte. E aí o Robertinho chegou lá nesse bar e ele chegou muito bravo. Muito bravo. E aí ele chegou pegando... E o cara era cabeludo, ele chegou pegando o cabelo do cara assim pra baixo, assim, ó. Quem que tá batendo meu irmão aqui e tal? E a hora que viu, o bar inteiro foi embora, assim, porque o Robertinho era bravo demais. E eu era magrelinho, já viu o Demon da Tasma? Só perde pro pai dele, que uma vez ele quis bater no pai dele. Aí, brabo, pai, eu vou te bater. E foi pra cima bravo. Você tinha quantos anos? Mas o pai dele bateu demais nele. E o seu pai te bateu? Nu. Mentira! Deu uns 2 pontos na cara do Pergunta lá no pronto-socorro como é que foi o final da Ele te bateu de homem pra homem ou de pai pra de filho? homem pra homem. Briga, UFC. É, UFC.
Mentira. UFC. Ué. E bateu em 3. O pai dele bateu em 3, que era ele, o irmão dele e mais um amigo. Ué, credo, mas Os seu pai era 3 bravo juntou demais, no velho. pai e o pai deu um show. Ele é bravo. Pai Ele é deu um bravo. show. Não é o tanque, ele é bravo. É o tanque, ele é certeiro. Eu dava muitos, eu não acertava nenhum. Eu dava pouco, acertava todas, velho. Que isso? Toda que eu dava, eu não tava. Toda que eu dava, eu tava. Aí deixei. E o Robertinho capoeiriça Que na época, todo cena. fortinho. Ninja, assim, ó. ninja. Não, mas ele bateu demais. Bem feito. Bonito. Não, foi bom, não, mas foi o dia do me ver como homem. Entendeu? Era A partir dali a relação mudou, né? Mudou. Foi o Talvez dia ele não te respeitava até então. foi o dia de me ver como homem. Tanto é que eu acho que eu tava até certo, que tinha mais gente do meu lado. No caso, você apanhou, mas valeu a pena. Foi bom que eu nem apanhei sozinho, a galera que tava comigo apanhou também, tá tudo certo. Mas é muito louco, né? Eu também já enfrentei meu pai, assim, tipo, né? Lógico que não aconteceu nada, não foi assim. E será que todo filho em um momento enfrenta o pai desse ponto, assim? É porque o que é a adolescência? Até a infância, que vai ali, sua filha perguntou, a adolescência vai até quando? A infância vai até os 12 anos, mais ou menos. Até a infância, a criança vive a vida dos pais. Ela vai onde os pais levam, ela veste a roupa que os pais falam, ela come o que os pais falam que tem que comer. Então, até 12 anos, o mundo dela é o mundo dos pais. Dos 12 aos 21, ela vai em busca do mundo dela, que tá de cá, ó. Aqui tem o mundo dos pais, aqui tem o mundo dela. A adolescência é esse abismo, onde ela não tá nem no mundo dos pais e nem construiu o dela, por isso que é um perigo. Ele tá solto. Uhum. Então, aos 12, ele sai do planeta pai e vai em busca do planeta dele. Só que ele ainda não acha. E demora. Ele vai achar lá pelos 21, e aí ele vai viver esse período aqui, esse apagão, esse caos. Por isso que o adolescente é tão vulnerável, por isso que o adolescente segue tendências, por isso que o adolescente tem necessidade de grupo, de imitação, porque ele está procurando o mundo dele, tentando construir o mundo dele. Então é muito natural, e aí o Freud vai falar sobre matar o pai, matar a mãe, que ali por volta de 12, 13, 14 anos a gente faz esse movimento. Até os 12, 13, seu pai é seu super-herói. Você admira, você acha seu pai lindo, você acha que seu pai dá conta de tudo. A gente tem essa ilusão. Meu pai dá conta de tudo. Ah, se meu pai tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Peitão de aço. Com 12, 13 anos, você começa a entender que seu pai não é isso tudo. E aí você começa a ter vergonha do seu pai e da sua mãe. Então, meu pai é estranho, meu pai fala uns trem nada a ver. Não, pai, nossa, pai, meus amigos estão aqui. Pai, não me deixa na porta da escola, não. Eu lembro que a minha mãe era cantineira de escola. Nossa, mas eu tinha uma vergonha quando os colegas descobriram que ela era cantineira. Mas aí é nessa fase. Então, é natural e é necessário que o filho perca essa admiração. Ele vai retomar essa admiração lá na frente, mas aí ele vai tomar de uma forma concisa. Agora ele olha para você e diz, você é o adulto que eu quero ser. Ou não, né? Isso. Ou não. Ou não. Aí, quando isso é mal construído, a resposta é o não. Então, o objetivo de vida é que lá... Né? Então, eu brinco que dos 12 aos 18, se a gente pudesse trancar no armário, só abrir com 18 seria o ideal. Dos 12 aos 18, eles vão te achar horroroso. Você é a pior pessoa do mundo. A partir dos 18, eles começam a construir uma imagem favorável a respeito dos pais. Eu já vi alguns pais que mantêm um relacionamento muito, muito bacana com os filhos e inclusive nessa idade. Isso foi construído ou isso é, como o Cabeleira foi na adolescência, é um jovem fora da curva? É uma exceção? Dos 12 aos 18? É. É uma exceção e eu estou quase para te falar que é uma manipulação. Você viu ali no episódio do menino com a psicóloga? Sim, a parte, uma das que eu mais gostei, tá? Ele tenta o tempo inteiro manipulá-la. Sim. O que você faz? Você gosta de mim? Você deveria estar perguntando isso? Você não deveria estar perguntando isso? Aí ele tenta o tempo todo descobrir o que ela quer que ele responda. E ele tenta o tempo todo responder alguma coisa para agradá-la. E aí isso eu ouvi de um psiquiatra e a maior verdade, eu estudei isso muito na faculdade. Dos 12 aos 18, a pessoa tem uma tendência a ser muito manipuladora. Então ela joga pai contra mãe. Pai, posso ir em tal lugar? Não. Então vou ver se minha mãe deixa. Jogando um contra o outro, joga a professora contra o pai contra a professora. Então, como ele está com a personalidade muito fragilizada, ele está tentando encaixar essa personalidade. Então, ele pensa inconscientemente. Como eu não sei quem eu sou, eu vou tentar entender quem você quer que eu seja. E aí eu vou me tornar quem você quer que eu seja.
Ah, então você espera que eu seja um menino bem bonzinho, estudioso. Nossa, papai, tirei tanta nota boa na escola. Nossa, a professora me elogiou tanto. Nossa. Aí seu filho percebe que você tem uma dificuldade com o de 9, que é mais malandrinho, e que você o elogia muito, porque ele é muito responsável, muito estudioso. Ele saca isso inconsciente. E aí ele começa a fortalecer isso. Esse papel. Porque nesse papel ele brilha. O meu irmão brilha e aparece no papel de problemático. Eu brilho e apareço no papel de sistemático. Então, eu vou fortalecer o papel de sistemático. Tá vendo? A manipulação subliminar aí acontecendo. Sim. Então, o adolescente é extremamente manipulador. Isso ainda não é uma patologia. Ainda. Se permanecer para a fase adulta, se Vira torna. uma patologia depois? Então, pai e mãe, não precisa ter medo. Ai, será? Ai, mas isso é tão pesado. Não, filho, não é pesado, não é ciência. Adolescente é manipulador mesmo. É natural da idade. Mente horrores. Horrores. Uma vez meu filho, porque vai ter uma festa lá na escola, não vai na festa da escola. Mentira, depois nós fomos descobrir, tinha 15 anos, era uma festa organizada pelo Facebook, que eles punham aqueles grupos no Facebook, festa, tal lugar. Chegamos lá, o menino estava em coma alcoólico, caído na grama. Aí nessa fase o pai e a mãe tem que virar detetive, então. Não. Tá mentindo, tem que investigar tudo o Por tempo isso todo. que não pode ter liberdade. Full time. eu sei. Detetive. A estátua da liberdade tem que estar do lado da estátua da responsabilidade. Dá pra dar liberdade, não. Então, mas aí você chega e pega seu menino depois de uma mentira, chapado, caído no chão. O que é que eu faço agora? Você quer saber o ideal ou você quer saber o que eu fiz? Os Não, dois. eu quero o ideal, porque depois eu vou fazer o que você fez. Primeiro o ideal é você ter uma atitude vigilante. Não, mas eu confio 100% no meu filho. Você tá errado. Seu filho não é de confiança 100%. O cérebro dele não está formado ainda. Ele não é uma pessoa 100% confiável. Isso não é um problema de caráter. Ele não tem distorção de caráter. Ele está tentando ser quem ele imagina que você quer que ele seja. Percebe que o menino o tempo todo tenta mapear a psicóloga o que ela quer que eu seja, para ele se tornar o que ela quer que ela seja. Então, primeira coisa é ter uma atitude vigilante. Adolescente não pode sofrer abandono emocional. Isso não é liberdade, isso é abandono emocional. Quando eu deixo o celular 100% por conta dele, quando eu não investigo as festas que ele vai, quando eu não sei quem são os amigos dele, em nome de uma liberdade, eu estou abandonando emocionalmente, eu não estou dando liberdade. Eu preciso saber o que está acontecendo. E se houver alguma consequência, alguma situação, precisa haver consequências. Aí contando o desfecho. Nós deixamos ele lá no lugar tal, que era a festa. Eu liguei umas 2 horas depois para saber se está tudo bem. Ele tinha 15 anos, liguei no celular dele, ele não atendeu. Entendeu? Um amiguinho, que até hoje é o melhor amigo dele, Gustavo. Oi, tia, tudo bem? Falei, tudo, Gustavo. Cadê o Tomás? Tá no banheiro. Pede para ele me ligar então daqui 5 minutos, quer voltar do banheiro, que deixou o celular com você. 5 minutos depois, Tomás não tinha ligado. Liguei de novo. Gustavo de novo. Oi, tia, Tomás não voltou do banheiro. Falei, Gustavo, tá acontecendo algum problema, eu tô indo aí agora. Catamos o carro. Quando eu chego lá no lugar, uma festa clandestina, um segurança na porta, eu já cheguei, meu marido parou e falou, eu vou estacionar o carro, desce e já vai vendo o que aconteceu. Eu pensei, é desgraça. Tava ligando o celular não atendia mais. Cheguei na porta, tinha um segurança. Falei, você me dá licença, eu preciso entrar, meu filho tá aí dentro. Vocês estão promovendo uma festa com menores, uma festa ilegal, e eu preciso entrar aí para tirar meu filho. Você não vai entrar. Falei, vou entrar. Quando eu viro as costas, está passando uma viatura de polícia. Eu parei a viatura e falei, moço, isso aqui é uma festa clandestina de adolescente, meu filho tá aí dentro, eu não consigo falar com ele. Obviamente, a polícia entrou, acabou com a festa. Quando meu marido entra, tá lá dentro o menino caído lá no gramado, em coma alcoólico, tinha bebido canelinha, sei lá o que era o trem lá. Nós levamos para o hospital e no outro dia deu um maior problema. Inclusive, entrei no grupo dele de WhatsApp da escola e falei, olha, aconteceu assim, 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 o Tomás fez isso, eu vou conversar com os pais de todos vocês. E foi o que eu fiz. Fui na casa de um por um dos amigos dele, conversei com todos os pais dele. Antes se eu tivesse batido nele com uma vigota. Você judiou demais com isso aí. Mas você sabe qual é a história que só o que viralizou? você falou com os pais. A mãe do Tomás acabou com a festa. Você sabe o que eu falei para os pais? Nossos filhos estavam numa festa não, e o eu meu falei, peraí, bebeu eu falei assim, se eu fiz certo ou se eu fiz errado, me julgue, haters. Eu fui com ele na casa de um por um, falei, deixa eu te falar, eu tô trazendo o Tomás aqui, queria te avisar que ele não é companhia pro seu filho. Ele bebe e ele mente. Então, a partir de agora, não deixa seu filho andar com ele mais não, viu?
Porque ele não é companhia pro seu filho. Porque seu filho voltou pra casa cedo, não voltou? Voltou. Ele tava em coma? Não tava não, André. Pois é, o meu voltou. Em coma, bêbado e é mentiroso. Então, a partir de agora, não deixa ele andar com ele mais não. Porque esse aqui não presta ainda não. Talvez vai vir a prestar, mas nesse momento não presta. Que sacanagem. Mas isso aí... Sacanagem? Que sacanagem. Hoje ele é homem. Isso eu vou te Tirou falar, as amizades. Todos, tirou nada, Não. todos continuam os melhores amigos dele. Ele formou em dezembro agora, fizemos uma festa de formatura, todos os meninos foram, contaram essa história, rolaram de rir, ainda falavam, tio, você é engraçada demais, você lembra? O que é que a senhora fez? Deu tudo certo. Mas tem uma amiga minha, ela fez isso. E por que ela fez isso? Porque os outros vão replicar isso aí. E aí foi assim, olha lá, quem fez isso aí foi o menino da Andréia, que influenciou vocês. E ainda não é o influenciador. Só que é muito fácil pro outro pai ir lá e falar assim, ó, olha lá, tá andando com o Matheus faz isso, olha lá, ó, entendeu? E aí por isso que a mãe foi lá e avisou, ó, o meu bebe, o meu faz isso, isso e isso. Vocês E você quiserem sabe deixar andar, vocês deixam. Qual Mas que não é ele foi que- a receptividade dos pais que mais me deixou impressionada? Todos falaram, André, obrigado, eu não sabia que era uma festa clandestina. André, muito obrigado, eu não sabia o que fulano estava fazendo um sábado à noite até essa hora na rua. Então, olha o quanto que nós pais estamos reféns dessa situação. Mas eles deixaram a amizade continuar fluindo. Não, assim, deixaram, ainda fizeram, foi só- danar comigo. só- Não, você é muito radical, Tomás é um menino bom, não faz isso Tomás, não. valeu, Matheus, Foi, né? só, Tomás. foi só uma vergonhazinha que passou É, nele ali pra não, É, não repetir. pra não repetir. Seu pai não te passou nenhuma vergonha na vida, assim, do tipo? Meu pai sempre passou a mão na minha cabeça, André. Acho que passou, né? Foi o problema, esse foi o problema. Hã? Não, ele me bateu de corda uma vez. Foi Não, as mas cordas esse ali. dia foi pouco, mano. Mas eu acho que ele aplicou tudo que não tinha aplicado, assim, sabe? Hoje eu vou corrigir ele. Eu até tava contando essa história pros meus meninos, né? Que eu fazia uma prova lá, aí eu catei a prova, eu tinha 5 questões. Eu escrevi na primeira lá, não sei. Era a escola mais cara da Segunda- cidade que ele estudava, tá? Não sei também. A particular. terceira, se eu não sei nenhuma, como que eu vou saber as outras? E foi tudo desse jeito, né? Aí a professora virou e falou assim, ó. O que você tá achando que eu sou? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Olha o seguinte. Levar a prova pro seu pai, assinar, você só entra na minha aula na hora que essa prova voltar assinada. Falei, então tá tudo certo, é o que eu queria. Eu não quero participar da sua aula, não vou voltar na sua aula mais, porque meu pai não vai ver essa prova e não vai assinar. Aí ela falou assim, não vai não? Ela catou a prova, foi lá na loja do meu pai. Aqui, ó. Olha o que seu filho tá fazendo. Aí meu pai olhou. Pega 2 metros de corda ali pra mim. Ali. Cortei a corda e apanhei de corda. Aí A foi Bíblia feio. fala muito assim, pelos frutos vos conhecereis. Os frutos são os filhos da árvore, concorda? Aham. Que tipo de fruto que nós estamos parindo? Meu filho, no meu último aniversário, ele postou uma foto no Instagram e ele é muito tímido, ele não é de fazer muito esse tipo de coisa não, mas esse dia ele fez. E pôs assim, mãe, as pessoas e os meus amigos precisam de ídolos, eu não tenho. O meu ídolo está dentro da minha casa. A mim já sim. bastou. Assim. Quantos anos? 24. Ah, tá. Achei que ele ainda tava manipulando. Não. Eu acho. Não, e meus perfeito, filhos né? não são referência. Perfeito, Meus filhos têm muito perfeito. defeito, muito. Todo Mas mundo eu vou tem. ter pais para morrer. Pai e mãe precisam ter pais para morrer. Eu atendo pais e mães que não vão ter pais para morrer. A gente precisa um dia pensar assim: o dia que eu descer para debaixo da terra, eu tô deixando 2 seres humanos viáveis no mundo. Tem gente que não vai ter pais para morrer. As pessoas se perguntam: que mundo eu estou deixando para os meus filhos? A pergunta é: que filhos eu estou deixando para o mundo? Eu tenho certeza, meus filhos são cheios de defeitos. O Tomás já está mais pronto, a Bia ainda não. Mas o Tomás, se eu hoje tivesse só o Tomás, eu teria paz para morrer. Ele já está formado, ele já ganha o dinheiro dele, ele já está noivo, ele é um homem viável, ele é um ser humano viável, ele é um cidadão honesto. Tem os defeitos dele? Tem. É ignorantão, às vezes é grosseiro, tem as questões dele, mas eu deito a cabeça no travesseiro em paz, que ele é um ser humano viável. Eu tenho medo de deixar esses infernos correndo aí pelo mundo e destruindo a vida das pessoas. Se esse momento chega e o Tomás tá pronto já, tá tranquilo, né? Você não tem mais preocupação com isso. Ele tem alguma obrigação de terminar
de alguma forma ajudando a irmã para ela chegar no mesmo ponto que com você deixou ele certeza. ali? Com certeza, até porque ela hoje ouve muito mais ele do que a mim, né? Até pela proximidade emocional e cronológica, ele tem muito mais autoridade emocional sobre ela do que eu. Tanto que ela quer fazer o mesmo curso que ele. Ele fez veterinária, ela quer entrar para veterinária. E ela é alucinada com ele. Os dois nunca brigaram. Um amor. E é menino e menina. legal. E 6 anos de diferença. Um carinho com o outro. E ela assim, derrama de elogios. Ela fala, Tom, você é minha referência de homem. Ela é louca com ele. Então, ele tem sim. Aí você vai falar assim, com 24 anos agora, qual que é seu papel? Pai e mãe também precisa aprender a se tornar inútil. Pai e mãe vai ficando bom quando vai ficando inútil. Quanto mais inútil eu vou ficando na vida de um filho, melhor. Hoje, eu sou absolutamente inútil na vida do Tomás. Por mais duro que isso seja. Ele me ama por me amar. Eu não sirvo pra nada. Eu não pago as contas dele, não sou eu que mando nele, não sou eu que penso por ele, não sou eu que... Eu sou absolutamente inútil na vida dele. E tá tudo bem. Pai e mãe sabe que fez o serviço direitinho quando ele vai se tornando inútil. Filho que tá dependente de pai e mãe até não sei quando, você errou. Mas você fica triste por ser inútil na vida deles ou você fica feliz? Eu fico muito feliz, mas eu não deixo de ficar emocionada. Porque o meu papel agora é aplaudir ou chorar. A depender das decisões que ele vai tomar. Mas eu não mando mais. Por exemplo, sábado ele foi numa festa que eu não concordo, eu achei que ele não deveria ir, não seria uma festa que eu acho que ele deveria ir. Mas ele falou que ia, eu falei, meu filho, tá tudo certo. Quem escolhe é você que sabe o que é bom, o que não é bom. Se der errado, eu vou chorar. Se der certo, eu vou aplaudir. Mas eu vou deitar no travesseiro e vou dormir. Mas em algum momento você falou que não deveria ir? Falei. Falou. Falei, argumentei o porquê, inclusive, que ele não deveria ir. Ele falou, não, mas eu quero, não sei o que. Eu falei, você é Então, homem. Tudo certo. Você é homem. Não posso fazer. Assim, eu entendo que a árvore é extremamente importante, mas eu acho que existem casos e casos, sabe? Tipo, eu tive a árvore do meu pai, que foi uma árvore boa, não tive a árvore da minha mãe. Meu pai é muito bom de coração, assim, mas realmente ele não teve, não foi rígido nas horas que precisava, assim, sabe? E eu até atribuo, assim, meus amigos, assim, graças a Deus eu tive amigos importantes que acabaram ajudando na formação do meu caráter, sabe? Eu tinha tudo pra ser um drogado, pra, sei lá, ser um Mas você acha que a sua raiz não foi assim. boa? Olhando pro seu pai e pra sua mãe? Cara, assim, é igual eu te falei, meu pai é uma pessoa muito boa, assim, muito, muito boa, muito justa. Só que ele acabou tendo que se preocupar com manter a casa, sabe? Ele não foi o pai que participou Mas ele é uma pessoa das boa notas e justa. escolares, sim. E você se tornou um homem bom e justo? Sim. Meu pai tem importância. Igual né? ele? Não, muito longe dele. Meu pai, putz, pariu, eu sou Ele é 0,001% Mas você tá da vendo pessoa tanto que meu que pai Ele é interferiu a foda, é árvore no muito, fruto? Sim. Você é filho dele. Mas eu falo assim, não tem aquela parada perfeita, assim, tipo, minha mãe foi completamente ausente da minha vida. Completamente ausente. Sabe? Eu fiquei anos e anos sem conversar com a minha mãe. Rejeitado mesmo por ela, assim. E, né, igual eu te falei, eu tive amigos que acabaram ajudando a minha formação. Não sou a melhor pessoa do mundo, assim, mas eu tento ser uma pessoa boa. Do mesmo jeito que tem pessoas que não tiveram árvore nenhuma e são pessoas boas. Existem casos e casos, né? Isso é exceção. Exceção. Tem as exceções, né? Às vezes você tem que amadurecer mais cedo, né? Igual tem nosso diretor aqui, amadureceu extremamente precoce, assim, Mesmo? sabe? Nu. O Pedro com... Pode falar, Pedro? Eu não sei, é porque é sua vida, né? É sua vida. Cara, o Pedro com 11 anos, ele pegou uma faca e pôs nas costas de um cara e falou, sai daqui da minha casa aqui que você tá ajudando da minha mãe. E ele era o homem da casa. Com 11 anos, ele era o homem da casa. E fez o papel de homem. Sim. E aí você pega assim... talvez é muito injusto falar que não teve árvore também, porque... Porque teve com a certeza mãe dele. teve os avós, teve o pai dele que não estava isso, junto, mas entendeu? talvez estava distante acompanhando, né? Isso, nem sempre é o nem pai e a sempre, mãe. mas eu acho que ele... Tem uma parte dele aí que ele foi sozinho aí. Mas eu entendi, eu acho que existem casos e casos. Existem casos e casos, mas o que dá errado muito é a exceção da regra.
Com Você certeza, planta a com semente e certeza. vigia da semente. A semente é você. E você vai cultivar essa semente ao longo da vida. Você vai vigiar dessa semente para que essa semente brote. Essa é a fórmula. Então, assim, não vai dar muito erro. A não ser que ocorra alguma coisa aí no meio do processo, mas a tendência é caminhar. E aí a gente vê lá no último episódio, né, da série, do Adolescentes, que pra mim, o último episódio e aquele diálogo final, pra mim, é o ápice da série. Primeiro que a série não mostra o menino no último episódio, não mostra o julgamento e não mostra o que virou a história. Sim. A série não é sobre o menino. A série é sobre a família do menino. A série é sobre como os adolescentes estão sendo educados. A série é sobre a escola, é sobre tudo que está acontecendo. O menino é o pano de fundo. E aí tem um diálogo entre o pai e a mãe que eu acho emocionante e chocante, quando o pai começa a perguntar para a mãe aonde foi que nós erramos. E aí eles começam a fazer o inventário da vida do menino, enfim. E aí o mais chocante para mim é quando a menina passa e dá beijo, fala que vai embora, e ele fala assim, como que uma pessoa tão boa saiu de nós? É foda. Olha como ele fortalece a ideia do fruto. Você é uma mulher frágil, subjugada, eu um homem agressivo e violento, nosso filho um bandido e essa menina boa desse jeito. Como que esse fruto saiu dessa árvore tão doente? Então ele fortalece a ideia, é aquilo que a gente falava no início. Ah, não existe fórmula para educar. Gente, o básico existe. Eu dei a receita e eu faço muito isso. Eu transformo teoria em ideias ou metáforas fáceis. Ah, eu faço pão de queijo com piqui, eu faço pão de queijo com linguiça, faço pão de queijo temperado. Tá, mas a base do pão de queijo ela é uma só. Ovo, leite, óleo, queijo. O resto você enfeita do jeito que você quiser. Existem, sim, algumas regras básicas para educar um ser humano para ele dar certo. Existem. Se não existisse, nós estávamos perdidos. Nós temos que parar de subjetivizar as coisas. Ai, mas cada caso é um caso, cada um é de um jeito, cada um faz do jeito que quer. Não, gente. Tem coisa que nós não podemos abrir mão. Limite nós não podemos abrir mão. Autoridade sem ser autoritário, nós não podemos abrir mão. Presença, estou falando de presença, não estou falando de tempo. Nós não podemos abrir mão. A referência é assim, você e o algoritmo. Quem conhece mais seu filho? Nossa. Se for o algoritmo, você está perdendo. O algoritmo conhece demais, mas ele conhece até eu. É melhor do que eu mesmo. O que é a ideia do Ele é algoritmo? uma máquina foda O isso. Ele dá algoritmo muito. Você tá perdendo mesmo. O que é a mas ele ideia dá do muito o que você algoritmo? O quer, algoritmo vai é. mapeando, mapeando, e sabendo o que você gosta, o que você faz. É. Vamos trazer isso para ciências humanas? Pai e mãe tem que bater o olho em filho e saber o que está acontecendo. Pai e mãe tem que ter cheiro de filho decorado. Pai e mãe tem que ver menino chegando no portão e falar, o que está acontecendo, fulano? Alguma coisa não está bem, eu estou vendo pela sua cara. Isso é algoritmo de pai e mãe. Pai e mãe que não tem algoritmo com o filho tem um problema. Você não sabe o que, é que seu filho gosta. Você não sabe as músicas que ele ouve. Você não sabe o que é que ele come. Você não sabe com quem ele se relaciona. Você não sabe o que é que ele fala. Ou difícil Você ter perdeu pai o jogo. hoje que olha e fala assim, senta aqui, o que foi, hein? É difícil, hein? Rodrigão não é. Nu. Antigamente tinha, eu conheço tinha mesmo. muito pai e mãe. A mãe do Robertinho era desse jeito, sim. Eu já vi várias vezes. Ó, Se senta você aqui, olhar que para o foi seu aqui, filho, ó. você tem um filho mais velho que idade. 11. O seu filho de 11 anos, a depender do dia, do jeito que ele tiver, com a pá virada, com a rei virada para a barriga, você olha para ele, você não sente? Não, eu acho que sim, mas... É porque eu já vi cada pessoa fazer um diagnóstico, assim, igual você falou, assim, ó, de olhar à distância, assim, ó, e é emocionante isso, assim, em relação... Mas você que a pessoa também tem com tem o filho, essa assim, condição, de olhar e falar Rodrigão. assim, senta aqui. Você me também conta, tem me essa conta. condição, você só precisa desenvolver o feeling. Deus é muito sábio, e aí agora eu vou usar a teologia, acredite quem quiser acreditar, quem não quiser, não ouça essa parte. Deus é muito sábio. Quando ele nos dá um filho, ele nos dá um mapa. Tá dentro do seu coração, é só você olhar. É porque talvez você não consultou o mapa. Deus não ia ser insano de pôr um bicho na sua mão que não conversa, não fala, não ouve, não anda, não come. É um pedaço de argila que a gente ganhou, concorda? Você sai da maternidade com um pedaço de argila. Você vai ensinar a comer, a andar, a falar, tudo. E Deus ia te dar isso, não ia te dar instrução nenhuma. Deus coloca no nosso coração o mapa. É só a gente ter sensibilidade para escrutar.
Eu sei exatamente quem é o Tomás e eu sei exatamente quem é a Beatriz. Eles são absolutamente diferentes. O que motiva ela, desmotiva ele. O que dá problema com ela, pra ele, ele é todo libertário, moderninho, tal. Ela é super... Se uma coisa sair do rumo, se atrasar para levar para a escola, ela vai desmaiar, ela vai ter um troço, porque ela precisa das coisas tudo certinha, ela faz dieta, ela faz as marmitas dela tudo certinha. Ele é um pá virada. Eu sei exatamente. Gente, mas quem me ensinou? Eles me ensinaram. O mapa tá aí, ó. Eu te perguntei, seu filho de 11 anos, se você não faz isso, então você comece a fazer. Exercite olhar pro seu filho. E você fazer esse exercício de se perguntar, como é que ele tá hoje? Será que ele tá bem? Será que ele não tá bem? Esse é o problema da série. No episódio 1 eu fiquei chocada. O menino matou alguém. E o pai e a mãe não tinham nem noção do que estava acontecendo. Essa série é foda, até acabou a série ainda pensei assim, eles vão mostrar que foi um fake news, que aquilo era... Eles acreditavam muito no menino, né? Eles perguntam, você fez isso, porque eles não conheciam ele era um bom aluno na escola também. Porque eles não conheciam ele. Você sabe direitinho do que seu filho é capaz e do que não é. Sério? Se você tem o algoritmo do seu filho, você sabe. Sabe? Eu sei direitinho do que o Tomás pode, o que ele não pode. Tem coisa que você fala, se o Tomás fez isso, eu falo, fez mesmo, que ele tem capacidade pra isso. Ah, Tomás... Não sei, ele fez, não. Isso não. Eu tenho certeza que... Você nunca seria surpreendida, assim... Nesse nível? Um policial batendo na sua porta, assim... eu tenho absolutamente certeza. O que é a casa do Tomás aqui, do pai, da mãe? Eu tenho certeza. Ele pode ser grosso, mas ele tem caráter. Ele pode ser seco, né? Mas ele é honesto. A gente conversou com uma advogada um tempo atrás, e ela contou pra gente que, tipo, um dia... num condomínio, entra a Polícia Federal, bate na porta de uma mansão. Ó, aqui que é tal, Polícia Federal. A gente vai prender os computadores. O que tá acontecendo aqui? Um menino de 17 anos envolvido com um grupo de neonazista. Acredito. Tocando terror na internet. Cometendo crimes atrás de crimes. O pai e a mãe não estavam conscientes de nada. Olha essa galera do Discord aí, ó. Você já deve ter visto esses crimes do Discord rolando. Os caras sequestram adolescentes. E por que o adolescente tem Discord, gente? Por exemplo, essa amiga minha que o filho morreu por conta do Discord, ela tem horror a Discord. É uma necessidade social. Mas não é mesmo. Se você tá na sua sala... com 40 pessoas na sala, todos seus amigos têm um Instagram, se você não tem, você é excluído ali, ué. Necessidade social é muito forte. Necessidade social é de nutrição, alimentação, sono. Necessidade social ter Discord? André, e também é ser rígido demais, né? Pô, todos os amigos têm um WhatsApp. Você vai ser o pai que vai falar assim, não, você não WhatsApp. tem. Não, tá tudo bem ter o WhatsApp. Mas tá o WhatsApp tudo bem ter hoje, Instagram também. O WhatsApp hoje e Discord é a mesma coisa, pô. Rodrigão, pra começar que, por exemplo, lá no consultório, quando eu falo pra mães sobre o risco do Discord, elas não sabem nem o que é Discord, elas nunca nem ouviram falar, mãe e pai. Muitos não sabem nem o que é Facebook, o que é Instagram, o que é WhatsApp. Começar por aí. Seu filho tem um trem que você não sabe nem o que é. Você não mexe no celular dele, você não pergunta o que é isso aqui, o que é esse aplicativo. A hora que ele dorme, você não vai lá no celular, pega o celular, vai pra sua cama, abre a senha e fica fuçando, não. Se você não faz, você tá errado. Se você não faz, você está errado. A vigilância tem que ser constante. A vigilância tem que ser constante. Menino vai dormir. Quem tá seguindo, quem não menino tá. Menino vai dormir, você vai lá, cata o celular dele, pega a senha, abre e vai fuçar até te dar sono. Vai ver aqui os aplicativos que ele baixa, o que ele tá fazendo. Ai, meu filho tá mexendo com o neonazismo, eu descobri hoje. Desculpa, mas você é uma pateta. Tem anos que ele tá fazendo essa palhaçada e você tá dormindo em casa. Você tá fazendo outras coisas. Isso é abandono emocional. Você deu liberdade pra quem não pode ter liberdade. Você deu o volante pra quem não sabe dirigir. A culpa é sua. Ah, eu tomei uma surpresa. Você tomou surpresa nenhuma. Você foi relapsa. Agora você paga o preço de ter sido relapsa. Que isso? Ninguém toma surpresa assim, não. Só se você for relapso. Se você não mexe no celular do seu filho, você está errado. Eu tenho uma margem. Tremeu a boca de raiva aqui, velho. Até tremeu a boca de raiva aqui. Ela tá indignada. Tô indignada. Gente, um dia eu vivi uma situação tão louca. Os meninos, crianças de 10 anos, era aniversário de uma criança. Numa cidade que eu atendi online.
Aniversário de uma criança de 10 anos num condomínio. Liberaram, as mães conversaram, liberaram os menininhos para ir para essa festa de 10 anos da criança, não sei o quê, do menininho. No outro dia, a festa começava meio-dia. No outro dia, a mãe de um coleguinha bateu lá na casa do aniversariante. Fulana, depois da festa os meninos dormiram aqui, tiveram noite de pijama? A mãe falou, não, eu não informei no convite que ia ter noite de pijama. Todo mundo voltou para casa, dentro de um condomínio. Ué, mas meu filho não chegou. Fulano, mas tem 24 horas quase que a festa, foi a festa. Você só deu falta agora? Ah, mas achei que você ia estender, que iam ficar aqui. Resultado, os meninos foram brincar nessa festa, num domingo, por volta de 7 horas da noite, de pique-esconde. O menino dela abriu um freezer horizontal, abriu, entrou lá dentro para esconder e fechou. O que você acha que tinha acontecido no outro dia? Sério? E aí, o que rolou? E aí que a empregada foi abrir o freezer no outro dia para pegar as coisas para fazer almoço. O menino estava lá morto, congelado. Que isso aí? Loucura isso aí, mano. Não dá, hein? Tem uma... Você conhece os amigos do seu filho? Ah, pai, vou pra festa do pijama. Você sabe quantos abusos ocorrem em festas de pijama? Que eu te trago números. Seu filho tá indo pra festa do pijama. Você sabe na casa de quem? Você sabe quem é o pai? Você viu uma reportagem esse final de semana de uma menina que o pai fez uma festa do pijama e ofereceu açaí para todas as crianças. No açaí tinha um sonífero, todas as crianças dormiram e foram abusadas. Só uma que não tomou o açaí e viu ele abusando de todas as outras. Caraca. Tá na mídia. Nossa. Ah, meu filho vai pra festa do pijama. Você sabe onde é? Você sabe que hora que começa, que hora que termina? Você liga. Eu converso com a mãe. Por exemplo, a Bia namora. Eu tenho o telefone da sogra dela salva no meu telefone. Fulano, a Bia disse que vai pra aí, vai passar o dia na casa de vocês, depois vocês vão pra avó almoçar, é isso mesmo? Ela não tá incomodando, não? Porque eles começaram a namorar agora, 17 anos, eles ficam invocadinhos um com o outro, né? Ai, André, acho tão bom você conversar isso comigo, você tá certinha, tem que ser nós duas. Eu falo, tem que ser nós duas, Glaucio. Ela não tá incomodando, não? Porque ela não tem discernimento, não, viu, Glaucio? Ela tá apaixonadinha no Rafael. Por ela, você vai ficar aí 48 horas pra ela, tá bom. Não, tá incomodando, não, é verdade. Nós vamos pra casa da minha mãe, depois nós vamos fazer isso. Glaucio, eu busco ou você busca? Que hora que é que ela vem embora? E se ela quiser dormir na casa do Rafael? Não? Por enquanto, vamos segurar, né? Eu não sou hipócrita. E se ela dormir na casa da amiga e, na verdade, dormiu no Rafael? Ela não dorme na casa da amiga porque eu nunca deixei ela dormir em casa de amiga, porque eu tenho uma moça dentro de casa. Isso é um perigo. E eu não criei presa. Não dorme. Não dorme na casa de ninguém. Nunca dormiu. Porque eu não confio. O Tomás já. Tomás, raramente. Não gostava e eu também nunca incentivei. E não tem uma cobrança, tipo assim, o Tomás pode. Não, mas e ele eu também não não posso. dormia, né? Primeiro que a diferença dos dois é de 6 anos. Depois que ele pouco dormia, pouquíssimas vezes. Eu preferia trazer os amigos quando queriam, se queriam, do que deixar. Até porque eu tenho caso no consultório de meninos que foram abusados, então... Não vai dormir na casa dos outros, minha filha. Não tem necessidade de você dormir. Ah, mas minhas amigas dormem. Pois é, mas você não vai dormir. Eu não sou mãe das suas amigas. Você não dorme. Você não dorme. Mas você fica lá até meia-noite, 1 hora, se você quiser eu te busco, mas não dorme. E lá na sua casa, de boa. Se quiser levar a galera pra ficar lá, é tranquilo. Aí você sabe onde tá. Ixi, faço com o maior gosto do mundo. Acho churrasco, deixo piscina por conta deles, fico por conta lá. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Faço questão, inclusive, de trazer para o meu lado. Aí entrou na faculdade com 17, vai morar em outro lugar, aí tá tudo certo. Não é que tá tudo certo, é que aí eu não controlo mais, aí né? não controla mais. Tudo certo não tá, né? Mas como é que eu vou controlar agora? Porque a distância... Será que não era importante, talvez, ter deixado como experiência um pouco antes? Aí se tiver uma experiência traumática, o que você vai fazer com essa experiência? Eu não sei, eu tô perguntando porque eu fico muito bolado com esse negócio, sabe? Aqui em casa eu tenho muito essa preocupação. Eu morro de medo assim, de criar sabe? experiência, Rodrigão. Morro de medo de criar muito, experiência muito. e essa história de criar experiência ser uma experiência desastrosa. Eu já atendi várias pessoas que falaram, eu acordei à noite com a mão do pai da minha amiga nos meus seios. Não. Eu acordei à noite com o pai da minha amiga com a mão dentro da minha calcinha.
Aí você criou a experiência. Ah, mas será que não seria melhor ele criar a experiência? Não, com 18, 19, 20, 21, ele tem o sistema dele cerebral formado. E aí ele, por si mesmo e por maturidade, ele vai aprender. Eu não aprendi a não usar droga usando para ter experiência. Ué, eu aprendi por teoria que eu não deveria usar. Que história é essa? De a gente tem que ter experiência para aprender? Eu sou meio cabreira com essas coisas. Eu preferi poupar meus filhos de algumas experiências. Você não sabe a quantidade de meninos que são abusados. Eu tenho um paciente que tem um problema seríssimo de dependência sexual. Por ele fazia sexo 5, 6, 7, 8 vezes no dia. Porque a empregada, dos 3 aos 10 anos, abusava dele. A funcionária de casa. Dos 3 aos 10 anos, ele tinha experiência sexual consecutiva. Todo dia, hora que a empregada chegava. Ele fala assim, eu ouço, e um dia eu ainda comentei, falei, posso comentar e ocultar seu nome? Ele falou, por favor. Eu falei, algum dia eu ainda vou comentar isso no podcast. Por favor. Ele fala, Andréia, eu ouvi o barulho do portão com a chave dela abrindo e eu já começava a suar gelado, que eu pensava, vai começar. Ela abusava dele. Então, assim, é um momento na existência desse ser humano, é pouco tempo, vai ser sofrido pra você, mas dá uma pausa na sua vida e olha pra ele. É só dos 12 aos 18 que eu tô te pedindo mais, não. Até os 12, você é o herói da vida dele, você controla, ele só sai com você, tá tudo bem. Agora, dos 2 aos 18, ele tá vivendo um limbo. Só aí, dá um tempinho na sua vida e cuida dele. Depois dos 18, você volta a viver de novo. Mas 18 é a maioridade dele, não é a maioridade intelectual. Ele ainda vai continuar dos 18 até os 20, mais ou menos, ainda o mesmo perdidão. Mas ali ele já começa a ter mais discernimento, né? Que ali, welcome to the jungle, né? Sim. Seja bem-vindo à selva. Ali você vai pra faculdade, você estuda se você quiser, não tem mamãezinha, papaizinho passando a mão na sua cabeça, vigiando, colega te passa pra trás, então você começa a amadurecer por si mesmo. Dos 18 aos 21, é aquele momento que você solta sem soltar, entendeu? Você vai largando, porque agora não há muito o que fazer, mas numa atitude de cuidado. Mas eu fico menos temerosa dos 18 ao 21 do que antes. Agora, verdadeiramente, isso é um clamor que eu faço para os pais. Dos 12 aos 18, fica atento, por favor. Porque ele precisa de uma referência. Se não for você, ele vai procurar na rua. Então, e se eu jogar ele num esporte, sei lá, e pôr ele lá o dia inteiro treinando ali, Ele não... Aí pra ele criar um conceito, sei lá, mais... Melhor, você entende? Porque você fala, por exemplo, um dos medos que eu acho que todo mundo tem é o envolvimento com drogas. Você não usou drogas pra aprender que não podia. E quando a galera, por exemplo, é do esporte, isso é quase que um repelido naturalmente, é um instinto natural. Um não casa muito com o outro. O atleta geralmente não é o cara que se envolve nessa situação. Em geral, sim. Pode ter um efeito colateral também. Eu conheço gente que dedicou a vida inteira ao esporte, né? Que é treinamento profissional mesmo, tal, para alta performance. E aí, de repente, um dia cansou de tanta atividade. Pô, quero viver. E aí, nesse quero viver, ele foi e experimentou várias coisas que não tinha experimentado é exceção, antes. né? Também. Eu tenho um amigo que é ortopedista num hospital de referência em Uberlândia. Ele falou, André, nós paramos de comprar 99% da compra de gesso. Você não usa mais gesso em hospital ortopédico. Só uma tala? O que é aquilo? Não chega mais menino quebrado. Ah. Você não quebra nada jogando videogame o dia inteiro. Você quebra braço, perna, dente, nariz, é brincando, é subindo em árvore, é jogando bete, é jogando futebol, é tacando trem no colega, é empurrando, né? 99% da compra de gesso acabou. Caraca, que... É um número real, hein? Você sabe quando o menino pequeno, que seu menino é custoso, aí a professora fala assim, põe ele num esporte, cansa esse menino. É fato. O tanto que ele precisa do desenvolvimento intelectual, ele precisa do desenvolvimento físico, cansa, é muita energia. Leve, mas educar dá trabalho, e a gente não quer trabalho. Quando você acha que a pessoa tem que ter a primeira experiência sexual dela? Pergunta difícil, né? Quando que eu acho que ela tem que ter? Você como mãe, você como psicanalista... O ideal seria quando ela tivesse noção do que ela está fazendo e quais as consequências, e caso as consequências vierem, se ela está disposta a abraçar as consequências. A gente tá falando de um corpo cheio de hormônios ali, né?
e que a gente tá doidinho, né? Porque nós já tivemos essa idade. Quando você tem essa Sim, idade, você só sim, pensa sim. nisso. Qual é o momento ideal? É quando ela consegue abraçar as consequências disso. Quais as consequências? Estou falando do próprio relacionamento em si, estou falando de gravidez indesejada, estou falando de doenças sexualmente transmissíveis. Quando ele entende muito bem sobre essas 3 coisas, ele está pronto para ter relacionamento sexual. Gravidez nem me preocupa tanto. O que me preocupa são doenças sexualmente transmissíveis. O Brasil é um dos poucos países no mundo onde as doenças sexualmente transmissíveis não alcançam a curva de descer. Ela estabiliza ou às vezes sobe. Os meninos... Agora eu vou te trazer números, inclusive de colégios que eu fiz pesquisa em Uberlândia. E em outras cidades também, que eu já dei consultoria psicológica psicanalítica em colégios. Uma vez deu uma briga lá na escola, numa escola lá, que eu dava consultoria, e eu fui tentar entender o que tinha acontecido. 2 adolescentes, um menino e uma menina. E aí aconteceu que a menina chegou dentro da sala, e quando ela chegou na sala, os colegas, os meninos, começaram a chamar a menina de boca de pelo. E aí a menina deu na cara dos meninos, deu uma brigaiada, e eles foram lá para a diretoria, eu falei, eu quero conversar com eles. O que é que tá acontecendo? Me chamaram de boca de pelo, não sei o quê. Eu falei, como assim? Fiquei bastante surpresa. Não, professora, porque sabe, teve uma festa na casa do fulano, e o fulano que é idiota, que quis me beijar depois, porque ele sabia que eu tinha entrado pro banheiro com outro. Aí eu falei, como assim? O que você tá fazendo lá no banheiro com outro? Normal, professor, sexo oral. Eu falei, mas aí você fez sexo oral com um, saiu do banheiro, o outro quis te beijar, se beijou, beijei. Quantos anos você tem? 14. Não julguei. Falei, gente, então eu preciso fazer uma pesquisa nessa escola, entender como que tá a vida sexual desses meninos. Pasmem. Meninos de 14 anos, meninos e meninas, 82% já tinham vida sexual ativa. 80% não usavam preservativo e nem pensavam nisso. A grande maioria das meninas faziam sexo anal para não perder o ímã e para a mãe em algum momento não descobrir. Não. Ou seja, nenhum dos 3 quesitos aí foram cumpridos, né? Então tem uma regra, mas essa regra ela não é... Ô, Rodrigão, isso aí para mim é unânime, é quase a maioria no consultório. Todos os adolescentes que chegam, eu vou arriscar um 98%. Que chegam, você tem vida sexual ativa? Tenho. Você usa preservativo? Não. 98%. Gravidez eu não tenho medo, porque depois de 9 meses você pare. O meu problema é se pegar uma doença grave. Hoje a sífilis no Brasil é mais problema do que a AIDS. Não. Sífilis, que é uma doença que não tem cura, que ela vai ficar circulando na sua corrente sanguínea, em algum momento ela pode vir nos ossos, ela pode vir no seu sistema linfático, ela pode acabar com a sua vida. 98% dos adolescentes não usam preservativo. Então, sabe o que é gravidez indesejada? Sabe como o sexo vai afetar esse relacionamento? Sabe se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis? Está muito claro? Tá, não, então agora você pode ter vida sexual ativa. Eu acho que isso é um grande problema na vida do adolescente, sabe? Até pego pela série, pego como exemplo minha vida. Eu tinha um amigo de 12 anos que ele já transava com a funcionária da casa dele. E aí, tipo assim, vários eram uma turma de 20 moleques. E aí a gente olhava ele e falava assim, caralho, velho, esse cara é muito privilegiado. Esse cara é muito privilegiado. Todo mundo queria ser o cara, assim. Todo mundo via lá pra ver, né? Nossa, olha aí, velho, o que o cara já tá fazendo já. Todo mundo curtia pra caramba. Com 13 anos, eu lembro que na minha turma tinha uns 4 caras que já estavam transando já também. E esses caras eram muito foda, assim, muito foda. E isso faz você se cobrar também. Pô, quando que vai acontecer comigo? Por que não rolou ainda? Né? Será que um dia vai acontecer? E quanto mais tempo vai passando e não acontece a sua primeira vez... Mais angustiado. Mas é uma angústia. É uma angústia pesadíssima, assim, na vida da pessoa. Aí, de novo, a presença do pai e da mãe para conversar sobre sexo com os seus filhos. André, quando que eu devo começar a conversar? Rápido. Rápido. Porque se você não conversar, alguém vai. 11 anos, 12 anos, ele tá mais do que pronto. E não é assim, chegar e sentar. Filho, hoje iremos falar sobre sexo. Papai trouxe para te apresentar camisinha. Não, não é assim.
É você ter intimidade com seu filho, que vai sendo construída ao longo da vida, e que especialmente diz assim, meu filho, na sua idade, sabe como é que acontecia com o papai? Papai também era doido com as menininhas tudo, doido pra pegar alguém, me sentia péssimo de ser virgem. Conta da sua experiência, cria uma ambiência para que seu filho queira se abrir. Quando eu falo dessa escola que eu atendi, eu tô falando de uma escola de um ticket de R$2.000 por mês. Tô falando de escola de periferia, não. Tô falando de uma escola onde os pais pagavam uma mensalidade de R$2.000 por mês. Uma vez, uma das meninas da sala fez um exame e estava grávida com 13 anos. E aí todo mundo na sala começou a praticar bullying contra ela. E tinha todas as questões, os pais não queriam que ela perdesse o ano por causa da gravidez, enfim. E aí eu fiquei dando suporte emocional para a menina durante o tempo, enfim. E aí eu perguntei para ela, falei, filha, você namora com a pessoa que você engravidou, não sei o quê? Professora, para falar a verdade, eu não sei nem de quem eu engravidei. Caraca. Falei, como assim, 13 anos. Falei, como assim, minha filha, você não sabe de quem você engravidou? Ué, professor, lá é porque a gente fez uma festa, e a gente sempre faz festa. E tô falando de uma escola de uma mensalidade de R$2.000, então você imagina o nível financeiro das pessoas. A gente sempre faz festa e às vezes na festa rola uma roleta russa. Você sabe o que é roleta russa? A do revólver, sim, essa parece mais louca ainda. Os meninos se sentam em várias cadeiras, se excitam, ficam com ereção e as meninas passam sentando. E eu engravidei numa roleta russa, então eu não sei de quem. Falei, nessa festa só você fez isso? Não, professora, todo mundo que estava lá, né? Eu vou te falar, a gente achava que a gente tinha muita criatividade, nós era bobinho demais, os moleques hoje têm uma criatividade do caralho, velho. É muita criatividade. Eu fui a expressão boca de pelo na escola, eu não sabia o que era isso, não. Falei, gente, como assim? O que é isso, meninada? Eu nunca tinha escutado essa expressão também. Tem música, tem um funk que fala isso. Na minha época era bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. O funk é uma música totalmente sexual. Essa música fala assim, boca de pelo, beijou a menina que chupou meu inteiro. Chupou o bonde inteiro. Mas... Aí eu cheguei lá em casa assustada, meu filho que na época devia ter uns 15, 16. Ah, não, mãe, isso tá ultrapassado demais. Isso aí todo mundo fala lá na escola. Nós sabemos quem é as bocas de pelo, quem não é. Quando eu perguntei pra menina roleta russa, ah, não, professor, eu vou ter que explicar isso pra senhora não, né? Eu falei, vai, filha, porque eu não sei o que é isso. Pois é, e aí se você não tem essas cobranças, não tem essas conversas, né? As cobranças vêm, né? E eu acho que essa é uma das cobranças mais pesadas que o adolescente passa. E aí, sabia? quando a Cláudia Raia fala que deu pra filha dela um vibrador, um sugador clitoriano, não sei, para que ela entendesse o próprio corpo, entendesse de prazer, ela é super criticada. Ela está certíssima, uai. Isso é uma conversa que, como mulher, eu deveria ter com a minha filha. Filha, você já tem vida sexual ativa? Tem. Você sente prazer? Se você não sente, você precisa conhecer seu corpo. Você quer que eu te ajude de alguma forma? Quer que eu te fale o que eu fiz para eu conhecer o meu e daí para frente? Quantos anos tinha a filha da Cláudia Raia? Acho que quando ela deu para a filha dela, tinha 14, 15. Se eu não falar, alguém vai, gente. Eles não vão deixar de saber. Quando a sua filha te perguntou assim, eu ia te perguntar isso naquela hora. Quando a sua filha te perguntou assim, pai, com quantos anos eu entro na adolescência? Ela tá de malandragem. Ela tá querendo saber assim, quando é que eu vou ter os direitos que eu tô vendo essa galerinha aí tendo? Foi à toa essa pergunta, não. Não foi à toa essa pergunta. Menino, quando te pergunta alguma coisa, ele já tem a resposta. Meu Deus do céu, não tô preparado pra isso. Menino, quando te pergunta alguma coisa, ele já tem a resposta. Ele tá te perguntando pra ver se você vai mentir ou se você vai falar a verdade. Não tô preparado. Não, mas pra essas coisas. a menina dele, eu conheço. Ela não é tão esperta assim, ela não é tão inteligente. Ah, mas essa pergunta não veio do nada, não. A menina dele é 7 anos na frente de todo mundo. Ah, tá. Ela é foda. Quando ela pergunta, pai, com que idade eu já sou adolescente, ela está dizendo assim, ser adolescente é bom demais. Eu tô doidinha pra saber quantos anos eu já vou ser. Ô, André, me ajuda. Conversa com meus filhos pra mim, sério. Conversa demais, velho. Eu não dou conta, não, velho. Tem coisa que não tô preparado, Mas não. o que é? Conversar sobre o quê? Eu não consigo ver meus filhos como adolescentes. Eu olho pra minha filha e eu vejo uma bebezinha, assim, uma criancinha. Rodrigão, mas isso é mal de homens. Essa semana eu sentei meu marido, tive uma conversa com ele, porque é o primeiro, obrigada, querido. Primeiro namorado sério da minha filha.
Aí meu marido tava lá conversando uns trem fiado lá com o menino, intrometendo uns trem, fazendo umas perguntas. Eu chamei ele no quarto, falei, Jorge, vem aqui. Ele foi, falei assim, você precisa tomar consciência de uma coisa. Ele falou, do quê, meu bem? Falei, a Bia é uma moça. E você agora tem genro? Ai, nem me fala isso. Ai, me doeu até meu coração. Eu falei, pois é, mas você vai ter que ouvir. Ela não é mais o seu bebê. E você agora tem genro? Você tá falando uns trem nada a ver, você tá fazendo umas perguntas nada a ver. Infelizmente, meu bem, você vai ter que virar a chave. O homem da vida dela agora é ele, não é você mais não? E ele assim, ai, não, pode parar. Pode até parar com esse assunto, meu bem. Chega a me dar uma dor aqui no peito. Pois é. Pra você foi fácil empurrar o Tomás pro mundo, você achava até bonito. Fabi, eu tô vendo que tá difícil pra você. Você tá ficando ridículo. Você tá falando uns trem perto dela e do namorado que tá ridículo. Você tá fazendo umas perguntas pro moço que você tá ficando muito indiscreto, inadequado. Lembra de duas coisas. Sua filha agora é moça e você agora tem genro. E se o genro não for bacaninha? Tem jeito de dar palpite? Mas Tem, sei lá, né? não, porque assim, Tem. no caso da Bia, o menino é bacana e tal, Mas você ela teve conhece uns a três mãe, que não conhece era tudo mais. bacana. Como que você E aí, vira pra como que menino você e fala, faz? esse não, Ué, esse eu não quero. como que você Você não limita? fala. Se você falar, fica pior. Fica pior. Que é isso aí que as quer. E aí, como é que você faz? Como que você... Você vai sabotando. Você vê o moleque é um maconheiro, mala pra caramba. Você fala, porra, velho. Rodrigão, ela não vai escolher um maconheiro, porque o pai dela não é um maconheiro. A menina vai procurar alguém muito parecido com o pai. Eu já fumei muito maconha. Já. Ah, então aí é com você. Não, tô brincando. Aí Não é foi com muita você. não, não foi muita não. Mas é foda, né, velho? Como que você... Proibir é pior, né? Não, Porque aí é. vai fazer Tá, escondido escuta, e tal, né? Mas ela vai procurar alguém parecido com ele. Você fala em todos os caracteres. Por exemplo, às vezes o lado dele ser mais nervoso, o lado dele ser mais mandão. Vocês vão É isso que lembrar ela de vai mim. ter. Vocês vão lembrar de mim ainda esse dia. Você vai um dia parar, observar seu genro e falar, puta, como ele parece comigo. Aí Freud explica. A menina ela vai se referenciar muito no pai. O menino vai se referenciar muito na mãe. Uhum. O primeiro homem que a sua filha introjetou foi você. A menina, imagina como se fosse um coração e ela tem ali um lugar para formar uma forma, que ela vai procurar o futuro parceiro dela. Quem que é que vai lá e imprime essa forma? O pai. Então é o pai, que é o primeiro homem, que vai formatar para ela o que é modelo de homem. Então ela viveu com ele alguns anos e ela entendeu, isso é homem. Porque Sim. ele foi o primeiro modelo de homem, sua filha. Então ela introjetou uma forma. Vamos pular que seja uma forma em formato de coração, sei lá. Ela introjetou uma forma. Quem que ela vai pôr lá? Quem caiba naquela forma. Então ela vai procurar alguém muito parecido com o pai dela, para confirmar essa história. E o menino vai procurar alguém muito parecido com a mãe dele. Ou a única possibilidade que pode ocorrer é ela ir para outro extremo e procurar alguém muito diferente. Diferente. Mas Né? isso é raro. Em geral, você vai lembrar de mim quando você tiver um genro. E o menino procura alguém parecido Muito com a parecido mãe? com a mãe. Sério? A minha nora, até os meus defeitos ela tem. Até os meus mesmo? pitis ela tem. A minha nora faz psicologia. E aí? Isso Eu aí tenho gera pavor de barata. Se aparecer uma barata aqui, eu vou quebrar esse estúdio inteiro. Ela, você morre de rir, ela é pitizenta com barata. Até nos detalhes. E ser igual demais à sogra não gera um conflito, não? Comigo? Nós duas? Você não, que você é cabeça, né? Você já consegue analisar Você já viu? tudo que tá É, acontecendo. porque eles falam que dois bicudos não se beijam, né? Dois bicudos não se bica. Ah, mas a gente precisa ter maturidade. A pessoa tá entrando na vida do seu filho, ela não tá entrando por mim, ela tá entrando é por ele. É ele que é o importante, né? Eu não. Sogra que fica dando piti aí, enchendo o saco de nora, falta maturidade, falta juízo. Sogra é palpiteira mesmo? Sogra é mais palpiteira que sogro. Você viu aquele seriado lá de férias com a sogra? Você viu aquilo lá? Que loucura. Geralmente mano. o Que sogro loucura. vira amigo do genro ou da nora. Uhum. A sogra é que dá problema. Mas por que a sogra dá problema? Porque ela continua achando que ela é a mulher da vida dele. Uhum. E aí ela fica achando que a outra mulher não faz por ele o que ela faz, do jeito E que ela não vai faz. fazer mesmo. Ela não entendeu que ela não é mais a mulher da vida dele, não. Agora a mulher da vida dele é ela. Ela agora
Já era. Só que, aonde que dá problema? Por que lá em casa não dá problema? Porque eu já entendi meu lugar. Eu vou ficar correndo, parei com Giovana, não. Porque se eu correr, eu vou perder. Ela tá mais jovem, né? Não, e se eu correr, eu vou perder. Você tá doido? O que ela faz por ele todo dia, eu não faço. Não Então, faz, meu faz. amor, desculpa, mas... Não dá pra competir. Coitado de mim. Então, eu tenho que entender meu lugar. Agora, o que dá problema com sogra e nora? É porque a sogra olha pra nora e fica se comparando o tempo todo. Ela não entende que a mulher da vida dele agora é a outra. Seu papel de mulher da vida dele morreu. Valia só até aqui. Ele se preocupava com o que você achava, com as suas opiniões. Agora ele não preocupa mais, não. Agora ele preocupa com a dela. Encontre o seu lugarzinho, senão você vai se ferrar. Eu acho que a minha esposa vai ser uma sogra chata pra caralho. Eu acho que ela vai se meter muito na vida. Ela é muito dela. apegada com os Sim, meninos? mas ela vai ser divertida. Porra! Ela vai ser divertida. Coitada das suas noras. Dorme grudado. Dorme grudado. Com os meninos? Com os 3, dorme grudado. São 3 meninos? 2 meninos e uma menina. Não rompeu. É, mas a Amanda O cordão. não vai ficar tão dependente dela. A Amanda, por si Não, só, a Amanda, minha filha, é uma preocupação, porque desde pequena ela não. Por si só, ela já... Ela é rua. Ela é rua, entendeu? Ela se qualquer resolve. oportunidade que ela possa ter de sair de casa, ela aproveita. Ela tem quantos anos? 9 anos. Que Qualquer figurinha, hein? 10. Qualquer oportunidade. Ah, minha sogra veio aqui. Vó, quero ir pra sua casa. Aí ela pega e vai. Ah, minha sogra veio aqui, quero ir pra sua casa. E Eu vou ela sair, com pai, eu você? quero ir com você. Ela com A você. Renata vai sair, quero ir com você. Não, ela é um grude comigo, assim. Ela é mais né? apegada com você ou com a mãe? Com a mãe. Com a mãe, assim, eu vejo a relação da Renata com ela muito parecida da relação da Renata com a mãe dela. Muito parecida, assim. É uma réplica, assim. E é uma relação caótica também, porque a Renata é treta com a mãe dela 24 horas e ela é treta com a filha também 24 horas. É, né? na verdade, elas estão reproduzindo, né? O que a Reproduz. Renata está reproduzindo. Uhum. Total. Freud explica. Total. Ela voltou no processo. Que ela É. não resolveu com a mãe, ela tá tentando resolver com a filha. Todo mundo deveria fazer. Com né? você, ela não é apegada? Muito? Ah, eu queria que ela fosse mais, assim, né? Então faça o seu papel. Faça o seu papel. Tudo que você gostaria que, do jeito que um homem a tratar, trate você. Sim. Não, isso eu faço. mas Seja não adianta carinhoso. não, hein? No dia do aniversário dela, leva só ela pra jantar. Só vocês dois. Faça um Aí é uma jantar. briga. Aí é uma briga. Por quê? Eu sei, a regra que é o seguinte, ele pode até, sei lá, ter uma outra pessoa na vida dele. Mas se ele sair pra jantar e não levar a mulher, aí deu briga. A regra que é clara. Mas você não pode sair só com a sua filha? Nem com o pai dela e com o irmão, e não pode. Não pode. Pode isso é jantar, a não. zoeira do Robertinho. Pode isso é uma jantar, não. zoeira. Aí pode? Não pode. É porque Ah, tá. Não, antes achei de que tinha casar- mudado. Achei que tinha mudado. Antes de casar, eu briguei com a Renata porque esse negócio de alimentação aqui em casa pega, sabe? Ah, foi pro restaurante, você tem que levar, tem que ir junto, sabe? Principalmente se for comida japonesa. Aí, antes de eu casar, eu e meu sogro foi comer japonês num restaurante que a gente gostava. Tava eu e meu sogro lá comendo, ela ligou, onde você tá? Tô aqui no japonês. Pô, mas... Aí não, aí eu vou largar de você. Não, mas eu tô aqui com seu pai, não tem problema não. E né, pegou e ficou largado um tempão. Mesmo você estando saindo com seu pai? É, mesmo saindo com o pai dela. Com o pai dela. É. Tava com o Aí sogro. voltou pra casar, assim, sabe? Mas acho que foi uma jogadinha também, sabe? Que ela fez. É, Já mas tava muito faça o tempo. seu papel com a sua filha. É, Se você sim, não sim. quer que o futuro namorado dela grite com ela, não grite com ela. Se você não quer que ele seja grosso, não seja grosso. Se você quer que ele seja cortês, seja cortês. Dia das Mulheres, você dá flores pra sua filha? Dia do aniversário? Beijo e abraço. Flores. Que homem que você acha que ela vai procurar? Seja pra ela o que você quer que ela busque É no futuro. possível mudar o seu temperamento pra isso? Ele? Porque 90% do tempo, não, aliás, mais, a gente é o que a gente é mesmo. Não é que é difícil, não. Você tem obrigação. Ninguém te pediu pra ter filho. Você escolheu. Agora você precisa ter obrigação e abraçar o B.O.
Precisa abraçar as consequências da sua decisão. Você tem obrigação, você tem uma filha. Ela vai procurar um modelo muito parecido do que você é com ela. Ah, eu não quero ficar vigiando, mas com ela você vai vigiar sim. Você vai sair daqui, agora a partir de hoje você vai começar a fazer esse esforço. Você vai levar ela para jantar, você vai mandar flores no Dia das Mulheres. Ah, mas só tem 6 anos, não tem problema não, manda mesmo assim, lá na escola. Ou vai buscar ela com um vasinho de flor. Chama ela de princesa, fala que ela é linda, fala que ela é maravilhosa, fala, ó, não deixa a pessoa te tratar assim. Se ela for pegar peso, você não deixa ela pegar, fala, não, você tem um papai aqui, seus irmãos, você tá doida? Você é a mocinha aqui, olha o tanto de macho aqui pra carregar os trem pra você. Não vai não, minha filha. Sabe o que ela vai ser no futuro? Essa pessoa, que o homem ao redor que vai ter que fazer pra ela, porque ela é a parte mais frágil, no melhor sentido, muscularmente falando agora da relação. Aí depois, lá na frente, você sofre e fala, ah, meu genro trata ela de qualquer jeito, meu genro é um cavalo, meu genro... Mas ele é o retrato do que você era. Replicou ali, né? Sorry. Um dia a Beatriz foi viajar com um pretendente. Passou 10 minutos, ela ligou. Pai, eu já pedi pro pai dele parar o carro, pode vir aqui na rodovia me buscar. Falei, gente, o que aconteceu? 6 horas da manhã. O Jorge não põe dificuldade. Vou, minha filha. Se você quiser ir para algum lugar, ele fala, pode ser a hora que for, 3 horas, 2 horas, 1 hora, papai te busca. Não volta de Uber, não volta em carro de ninguém, não sei se a pessoa bebeu, papai te busca. Ah, é confortável? Não, né? Não, gente. Final de semana nós nem dorme direito, ainda mais nessa fase que ela tá. Quer sair toda hora. Gente, mas ela não pediu para nascer, né? Agora eu preciso bancar, né? Vamos lá, ele buscou ela na rodovia, 6 horas da manhã, voltou. Falei, Bia, o que aconteceu? Aconteceu, mãe? Que a hora que o fulano veio me buscar aqui na porta, ele não desceu pra pegar minha mala. Ele não pôs minha mala no porta-mala. Quem pôs foi eu. Eu entrei no carro dos mais apertados. Quando nós viajamos com o meu pai, Giovana é minha nora, o meu pai não deixa a Giovana pegar a mala. Nós paramos na porta da casa da Giovana, meu pai desce, mas o Tomás busca a mala, abre o porta-mala, põe a mala lá dentro. Procura um lugar confortável no carro pra Giovana. Por que que eu vou aceitar ser tratada desse jeito? E eu ainda falei pra ele, você não está me tratando bem, porque eu não vejo meu pai tratando a minha cunhada desse jeito. Pode me levar pra casa que eu não vou passar fim de semana com vocês em rancho nenhum, não. Não. Tô ferrado com esse episódio. Você não tá aqui. não, você precisa mudar. Você cobrado pra caralho. Tomara que você seja. Sim. Eu vou pedir o Arthur pra fazer os cortes certo. Pô, eu ia te perguntar um negócio aqui. Na série, no episódio 3, a hora que o menino conversa com a psicóloga lá, a hora que ela termina o diagnóstico dele, ela fica toda, né, parece que foi um peso, assim, ela absorveu tudo aquilo lá. Isso acontece com você também? Por que você acha que ela ficou daquele jeito? Porque ela se envolveu com o menino. Na minha opinião, foi pesado pra ela descobrir tudo aquilo ali, né? Ela ficou daquele jeito como porque que o moleque... você viu que o tempo inteiro ela estava tentando o diagnóstico dele, né? Por que só no final ela fica daquele jeito? Porque ao final ela chegou à conclusão do diagnóstico. Ele era um psicopata. E é dificílimo atender psicopata. É chocante atender psicopata. Porque o psicopata, ele sabe o que é o certo e o errado, ele só não sente. Há uma grande diferença entre psicopata e narcisista. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. O que difere mais o narcisista do psicopata? O narcisista quer aprovação, quer palco. O psicopata quer poder. Aquele episódio número 3, que é praticamente só ela e o menino, é assustador. Até a gente fica mexido se a gente se envolver. Porque os rampantes dele de violência, a capacidade dele de manipulação, a forma com que ele coloca as palavras, o jeito que ele conduziu a sessão, ela chegou no final da sessão com a certeza que ela estava lidando com um psicopata. E é pesadíssimo atender psicopata e lidar com psicopata. Principalmente com um de 13 anos, né? Você já Que é uma diagnosticou criança. algum psicopata, assim? Já rolou com você? Pode contar? Pode. As histórias dos seus atendimentos são os melhores. E são histórias que são permitidas de serem narradas, senão eu não estaria fazendo isso. Eu atendi um psicopata uma vez, era um laudo
para a justiça. Ele matou a mãe, decepou a cabeça e fez sexo oral com a cabeça da mãe. Ah, é psicopata. Mas esse... Como assim? Depois de uma coisa dessa, não tem uma dúvida. O que é o laudo? É pra que ponto é o seguinte, importante? O juiz queria saber se ele era um psicopata ou se ele era doente psiquiátrico, esquizofrênico ou psicótico. Se ele é doente psiquiátrico, ele vai para um presídio hospitalar para doentes mentais, que é bem mais tranquilo. Uhum. Bem mais, com várias regras, bem mais tranquilo. Se não, ele vai para uma prisão. Se ele é um psicopata, ele vai para uma prisão comum. E aí a coisa é mais complicada. Certo. Então o juiz queria um laudo para saber se ele tinha uma doença mental ou se ele era psicopata. Óbvio que ele forçou o tempo todo o laudo para ser doença mental. Para começar, eu agendei ele no meu consultório, a consulta dele estava agendada ao meio-dia. Eu cheguei no consultório, 15 para o meio-dia, ele já estava sentado. Aí eu cheguei, ele se apresentou, passei pela sala de espera, ele se apresentou, tudo bem, não sei o quê, eu tenho um horário com a senhora, tal, tudo bem, tudo. Aí eu peguei e falei assim, não, daqui a pouco vou entrar no consultório, daqui a pouco eu te chamo. Ele falou assim, olha, eu tô com horário livre, não se apresse em me atender, se a senhora quiser, a senhora pode almoçar primeiro. Aí eu falei, cortei e falei, não, eu daqui a pouco te chamo no seu horário, você vai ser chamado. Ele falou, se eu fosse a senhora, eu almoçava primeiro, pede aquela salada daquele lugar tal, que a senhora pede todos os dias. Eu tinha pesquisado sobre isso. Eu nunca tinha postado uma foto do lugar onde eu peço salada. Ali, ele estava já tentando me coagir. Percebe no episódio 3 o tanto que o menino tenta coagir ela o tempo todo. A primeira forma de coerção dele é falar, me dá um sanduíche, eu adoro sanduíche. Nossa, que delícia esse sanduíche que você faz. Almoça. A senhora costuma pedir salada do lugar tal? Almoça, não estou com pressa. Bem vestido. Aí eu chamei ele sentou, ele, a senhora é psicanalista, né? Eu aproveitei o tempo que eu fiquei preso também, fiz psicanálise e direito. Inclusive, toda a lauda do meu processo, quem escreveu fui eu. Inclusive, se a senhora quiser que eu explique o porquê do crime, porque eu fiz o que eu fiz, tem a ver com o complexo de Édipo. Minha mãe era muito complicada. Tem a ver com desejo também. Desde muito pequeno, minha mãe passava a mão no meu corpo, depois eu cresci, ela fez cirurgia plástica, ela não deixava que ninguém desse banho nela. Ela pôs silicone, eu que tinha que dar banho, eu que tinha que passar a mão nos seios dela, lavar ela, dar banho nela. Ali já nasce o meu desejo. Desejo pulsional, aquilo que a gente estudou em psicanálise, né? Nossa, eles são foda. Psicopata, ele não tem um QI diferenciado, mas ele manipula extremamente sempre muito bem. Inteligente. Não é? O neocórtex funciona numa velocidade diferente de outras pessoas. Extremamente frio. Como aquele menino. Aquele menino é impressionante a frieza dele. Nos primeiros episódios ele parece uma pessoa frágil, porque ele se adequa ao que ele acha que ele precisa. Meu pai não sabe, ninguém sabe. Aí ele se adequa, ele é frágil. Depois que a psicóloga ele explode, ele xinga, ele tenta coagir ela até pelo físico, ele chuta a cadeira. Tá, então por que é tão difícil diagnosticar um psicopata? Não é difícil diagnosticar? Não é difícil? De forma alguma. Eu vi no caso da Suzane von Richthofen, ela passou por vários profissionais, tem que fazer o teste Rorschach, tem que fazer... Não é difícil de jeito nenhum. É tão claro os sinais da psicopatia, às vezes a gente insiste em não querer acreditar, porque é um diagnóstico pesado. Uma vez eu atendi uma pessoa, essa pessoa era de segurança pública. O psiquiatra, você imagina, um policial, alguma coisa nesse limbo aí. O psiquiatra encaminhou. Geralmente o psicopata não faz terapia. Mas o psiquiatra conversou com ele, falou, olha, você fora de terapia, você é um trem descarrilhado. Então, se você quiser conter as suas questões, eu indico que você faça terapia. E eu indico que você faça com fulano de tal, que é a pessoa que eu acho que vai dar conta de você. Ele chegou primeiro com uma moto gigantesca, fazendo barulho na porta do meu consultório. Aí chegou, não sei o que, o fulano me indicou para a senhora, tal, sou policial, tal. E eu tenho o diagnóstico, tá aqui o diagnóstico de psicopatia, fora de terapia eu fico muito descontrolada, eu dou muito problema, não sei o quê, e eu queria fazer terapia com a senhora. Peraí, só um pouquinho, tem uma coisa me incomodando aqui, a senhora se incomoda de eu tirar? Tirou uma pistola, pôs no sofá desse tamanho, do lado. Tudo coerção. Aqui tem sigilo, né? Tem ética, não tem nenhum problema não, né? As coisas que eu falo com a senhora. Eu falei, não tem não. Nem em júri, né? A senhora pode falar? Não.
Mas e a sua, assim, é a coragem? O que é que você tem? Porque é intimidante mesmo. Por isso ela surtou. Ele falava assim pra mim, André, eu vou numa boate, porque aí depois o ambiente ficou menos hostil. Porque inicialmente, eles tentam te intimidar. Você lembra no filme que depois ele ficou mais tranquilo com a mulher? Que ele viu que ela não se dobrou. Inicialmente, ele tenta te intimidar. Depois, como ele tinha um objetivo ali na terapia, que era ficar mais calmo, então ele ficou mais tranquilo comigo. E aí ele me contava, ele falava assim, André, eu vou numa boate, eu escolho a moça que eu quero ficar. E eu olho pra ela na mesa. Aí eu começo a mapear ela. Eu vejo que ela tá com 4 amigas, as 4 são solteiras. Aí eu olho a bebida que ela pediu. Pela bebida eu já mapeei mais ou menos a personalidade dela. Eu vejo quantas doses ela já bebeu. Eu vou no banheiro várias vezes, eu passo atrás da mesa, eu vejo o que elas estão conversando. Quando eu dou o bote, eu já sei quem ela é, o que ela precisa, o nível de carência dela, o nível de alcoolismo que ela já tá. Tipo o maníaco do parque fazia ele. Ele fala, é gol. Ele fala, eu escolho, eu chego num bar, eu escolho. Aquela mulher eu vou ficar. E eu começo a mapear ela. Em 1 hora, eu falei, um dia eu passei perto atrás pra ir no banheiro. Todas as vezes que eu passava pra ir no banheiro, eu ouvia ela falando, porque não sei o que é meu pai, porque não sei o que. Ele falou, na hora, carência paterna. Ele falava assim, aí eu crio o personagem, eu sou exatamente aquela pessoa. Eu sou um gentleman. Eu falo, o que você quer beber? Ela vai chamar o garçom, eu falo, não, que isso? Eu tô aqui, ué. Garçom, por favor, o que a moça precisa? Ele fala, eu sou o que ela precisa. Ela precisa de um cafajeste. Eu percebo que ela é mais soltinha, ela quer um cara mais sacana, mais safada. E eu sou o safado. Eu vou virando na noite o que precisa virar pra pegar aquela pessoa que eu escolhi. Multifacetado. Esse cara que decapitou a mãe e fez sexo oral com a mãe, uma sessão pesadíssima, com a cabeça da mãe, né? Uma sessão super pesada. Aí no final, falei, acabou a sessão. Ele levantou. Prazer, doutora. Uma beleza conversar com a senhora, mulher extremamente inteligente. Falei, muito obrigado. Ele virou as costas para sair, pegou a mão na maçaneta e virou para trás, olhou para mim e falou assim, a senhora sabe que a minha vida tá na mão da senhora, né? Dependendo do laudo que a senhora der. Eu afino, mano. Acho que ele poderia ir atrás de você? Aí, pior do que falar isso é só você falar assim, poxa, você lembra demais minha mãe. Ué. Porra. Você tá louco? Cara, eu falo, não, então acabou. Só que você sabe qual que é o problema? Só 3% dos psicopatas chegam ao crime. 97% não vão cometer crime. Sério? Sim, sim. 97% não matam o corpo. O corpo? Não matam o corpo, porque eles vão matar algum pedaço dentro de você, sua alma, alguma desgraça ele vai provocar. Você não passa incólume por um psicopata. Você não sai ileso. Alguma coisa ele vai destruir. Seja sua vida, seja sua vida financeira, seja suas emoções, seja os seus relacionamentos, seja... Engraçado, porque no júri tem uma dificuldade também, tem uma preocupação nesse diagnóstico, até por conta de acho que tem uma imputabilidade, não tem? Do psicopata. O psicopata, na verdade... Porque o psicopata ele é um bicho muito difícil de lidar. A ciência ainda estuda, quem fala brilhantemente sobre isso, doutora Ana Beatriz, que inclusive morro de vontade de conversar com. Vai acontecer. Se Deus quiser. Em breve. É muito difícil, porque é um diagnóstico muito pesado. É muito difícil você dar esse diagnóstico para alguém, porque ele tem N coisas. Há uma discussão na ciência se é uma falha no sistema, se é uma parte que falta. Então, é um diagnóstico muito pesado. Então, os profissionais de saúde mental têm não é dificuldade, critérios em assinar um diagnóstico desse, porque é um diagnóstico extremamente pesado. O psicopata, ele é extremamente frio e ele tem uma narrativa extremamente fria. Por isso que não tem muita dificuldade de você diagnosticar. O psicopata, ele sabe o que ele quer, quando ele quer e como ele quer. E ele vai alcançar. Porque quando ele comete crime, se não me engano, ele nem pode ser mandado pra prisão comum, né? Se for diagnosticado como porque, psicopata. se não me engano... Igual o caso do Champinha. O Champinha, ele não foi pra prisão. Mas olha pra você ver... E tá preso até hoje, né? Olha Depois pra você foi ver diagnosticado o como tanto psicopata. que o psicopata quer poder. Falei, o narcisista quer... aprovação. O psicopata quer poder, mesmo que fazendo coisas horripilantes. Sim. Olha os psicopatas que nós falamos aqui. Nós lembramos de todos, mas nós não lembramos da vítima. Como que é o nome das pessoas que o Champinha matou? É o café, não foi? O quê? Foi a café do Champinha, foi o café.
Tá vendo a Sobrenome Café. Ah, tá. Mas quem destacou, no caso? Ah, com certeza, sim. Mas É porque crimes cruéis, você sempre vai falar. Mas olha o quanto o psicopata é danado, que até pra fazer coisa errada, ele faz a ponto de ele ter o poder e não a vítima. A Suzane von Richthofen vai ser lembrada pela eternidade. Dos pais Sim. dela, ninguém sabe o nome. A Elides Matsunaga, a Flor de Lis, quando eles... Tá vendo? o Maníaco do Parque. Você não lembra o nome das vítimas. Não Eles é, raramente chegam ao crime, mas quando eles forem cometer um crime, eles vão cometer um crime numa relevância e de uma forma tão hedionda que eles serão lembrados pela eternidade. Apesar que o da Elise fala que ela não é psicopata, né? No caso dela. o dela foi. O narcisista é mais difícil de diagnosticar. Não, nenhum dos dois Também é é difícil. fácil. Eu não digo fácil, mas exige uma investigação. Engraçado, é porque as pessoas sofrem uma vida inteira na mão de um narcisista e só quando a pessoa tá fudida da vida que ela descobre que convivia com o narcisista. E se ela tivesse o diagnóstico fácil, o caminho que ela teria que tomar era sair da vida daquela pessoa. É porque até você conviver com um narcisista, você não sabe que é um narcisista, então não tem como você diagnosticar antes. Você concorda, tipo assim, ó, se você vive com narcisista... Sim, é um narcisista, ele é uma construção, se você né? vive com o correto a se fazer a partir do diagnóstico é se afastar da vida daquela pessoa. Mesmo sendo pai, mãe... Eu falo o seguinte, o narcisista e o psicopata, se você descobrir e tiver chance, corra. Porque se ele tiver 3 minutos, ele te derruba de novo. 3 minutos. Isso é número de ciência. Se você sentar com um psicopata e ele tiver 3 minutos, ele te manipula de novo. Você cai na teia dele de novo. E a gente tá cansado de ver filhos que sofreram na mão dos pais, narcisistas, né? Um relacionamento extremamente tóxico, que causou dano mental na vida daquela pessoa, danos irreversíveis, né? E demorou anos pra ela descobrir. Por que é muito difícil diagnosticar pessoas comuns, né? Pessoas comuns, um relacionamento com um narcisista. A dor de alma do narcisista é o abandono. Todo narcisista sofreu um abandono emocional na infância. Não é um abandono literal físico, mas um abandono emocional. Ou pai, ou mãe, ou figuras de autoridade. Como ele sofreu, e essa é a dor de alma dele, ele não quer novamente ser abandonado ou rejeitado. Ele vai fazer tudo para que você não perceba que ele é um narcisista e para que você não o rejeite. Até porque a dor de alma dele é a rejeição, ele não quer ser rejeitado novamente. Caso ele seja rejeitado, ele vai te conquistar para você voltar e ele te rejeitar. Que aí ele justifica a dor de alma dele. Então, todo narcisista, quando você se afasta dele, ele vai fazer tudo pra te ter de novo. Porque aí ele te dispensa. Porque aí a dor de alma agora não existe. Quem dispensou foi eu, não foi ele. Só que o psicopata, ele consegue ser muito pior que o narcisista. Porque o narcisista ainda tá preocupado com o que você pensa dele. Ai, será que ele gosta de mim? Será que ele já derrubou meu jogo? Será que ele acha que eu não sou santo desse jeito que eu falo que eu sou santo? Ele ainda se preocupa. O psicopata não está preocupado com o que você pensa dele. Se você acha que ele é frio, se você acha que ele é desonesto, isso é problema seu. Ele não está preocupado com a sua opinião a respeito dele. O narcisista está, muito. Então ele tem pavor de você pensar que eu, Andréia, não sou isso tudo que eu sou. Então eu fico preocupado. Não, mas e se um dia o Rodrigão descobrir que eu não sou isso tudo? Então ele traz esse medo para não ser rejeitado. O psicopata. O Rodrigão vai me levar aonde eu quero chegar com ele. O que ele pensa a meu respeito é problema dele. Se dane pra lá. O dia que ele não for mais interessante, eu descarto ele e é a vida que segue. Então é que eu fico me perguntando, será que eu sou um narcisista? Todo mundo tem traços de narcisismo. Dizer sou um narcisista é muito pesado. Eu, pelo pouco que eu te conheço, acho muito difícil ser narcisista. Será? Eu acho. Teve uma vez que a gente fez um episódio com uma psicanalista, né? E aí a gente foi 3 horas falando de narcisismo, né? E aí minha esposa viu e ela pegou e mandou pra mãe dela, assim, né? Falou assim, olha aqui, mãe. Tenho certeza que o Rodrigo é narcisista, tenho certeza. A gente tava meio brigado, assim, sabe?
E rolou essa conversa. Você acha? Rodrigo é narcisista. Você acha que seus meninos, por exemplo, que tem um menino seu que é mais inteligente, mais legal, mais bonito que os outros? Não. São todos lindos, maravilhosos, legais. Você trata eles iguais? Ou tem um que pra você é como se ele fosse de ouro e o outro é um bode expiatório ali? Não sei se isso é uma regra também, em todo caso de narcisista, assim, se ele acaba... Responde. Não, meus filhos são todos iguais. Mas falar que é todos iguais é hipocrisia. Ninguém tá trata mentindo. filho todo igual, não. Tá Mentira. mentindo. Você consegue perceber Não. quando a pessoa mente? Você trata todos iguais? Nunca. Não falei que eu trato todos Você iguais. falou. Eu falei? Falou duas vezes. Falou. Não, eu falei que eles são iguais, assim. Não, meus não filhos são. iguais. Não são. São totalmente diferentes. Esse é tentando outro manipular a mito. gente? Você tá tentando Será que eu manipular tô alguma? tentando fazer alguma coisa Esse é outro aqui? mito. Eu trato meus filhos todos iguais. Mentira, você trata diferente. Você trata de acordo com a afinidade. Tem filho que a gente tem muito mais afinidade que o outro, ué. Não, eu A falo gente igual, até pode amar igual de mas amor. tratar O meu amor por eles é igual. Você assim, ó. ama igual, mas tratar igual eu não. nem Tem consigo algum falar deles, que eu amo um a mais mas do você que o deve ter outro, mais assim, ó. afinidade com um, sim. Tá, pode ser em momentos diferentes, assim, mas o meu amor pelos três é o mesmo. Eu não consigo falar, eu amo mais o pequenininho do que eu amo o grande. Eu amo mais o mais velho do que eu amo a Amanda. Eu amo você os ama três mais, igual. Você não consegue falar qual que você ama menos. Não tem, velho. Isso é coisa sua, velho. Eu sei que ficava fazendo essas gracinhas. Eu sei que sempre falou que, tem um que eu amo mais, não tem um que eu falo, gosto eu só mais. pergunto. Ou você falava, um é mais bonito, outro é mais Só feio. pergunto. Robertinho Só sempre fez pergunto. essa gracinha, ó. Sempre fez. Não fazia? Tinha um que era mais bonito, Com um os que era seus mais filhos? feio. Com os filhos dele, Olha lá, até o Pedro tá concordando. Não rolava, Pedro? Um era mais bonito, o outro era mais feio. Semana passada ele tava falando. Semana passada ia falar direto, Mas velho. você fala dos filhos dele ou dos seus? Dele, dos filhos dele. Não, mas Os deixa filhos eu do explicar. Robertinho, ele fala dos próprios filhos. Qual Eu filho falo seu de que é mais todos aí, eu bonito? falo de todos aí. Qual filho seu que é Eu mais posso- bonito? Vai ficar registrado aqui, eu não falo pra eles. Eu não falo pra eles, não. Pra eles Você eu fala não vou pros falar. outros. Pros outros eu falo, lógico, eu sei, é físico isso. Não, você é realista, ué? É simples. Agora, Avaliando eu vou condições falar aqui, estéticas. esse aqui é o bonito, outro é o feio. Não vou, porque eles vão ver isso aqui em algum momento da vida. Claro. E eu nunca falei pra eles. Mas é Não, lá em casa nítido também pra eu mim. sei quem é mais ué. bonito, quem é mais ué, feio. É eu óbvio. Eu sei quem é. Não, Eu e não aí- consigo não, velho. você é Não hipócrita. consigo não. Você é Não hipócrita. consigo. Não é hipocrisia de jeito Mas nenhum. você- ué. gente, tem padrão Eu sou de beleza verdadeiro de pra caralho estéticas. aqui. Você vai falar que Não você acha tenho, todo não mundo bonito? consigo. Não, os três são bonitos pra caralho. Os meninos é gêmeos. Mas é tudo tá. igualzinho. Não, nem é por isso, velho. Os três é bonito pra caralho, Ué, mas bicho. às vezes os seus é três bonitos, você não tem nenhum feio, ué. Parabéns, ué, pode que bom, existir, ué. ué. Será que é por isso? Ué, pode ser, ué. Mas eu acho que é o olhar, mais o olhar de pai, não. Não Olhar sei, deixa eu de ver pai, seus ele filhos. olha com beleza, assim, ó. Tem. Deixa eu Não, ver os meninos seus dele é filhos. bonito, os três é bonito. Às Até vezes porque você tem são três muito filhos parecidos. bonitos, ué. Por Eles isso são você parecidos, não eles acha E esse é feio, bonito ué. mesmo. Não, os dele é bonito. Os meus também. Só que um é mais. Robertinho, você acha? Até que ele Você é acha que eles vagabundo. não sabem isso? Que você acha um mais bonito? Não, acho que não. Assim. Até agora eles não sabiam, né? Até agora eles não sabiam, não. Eles não assistem o podcast. Eu vou achar uma foto Eles deles são e te menores, eles mostro não podem ver depois. nada de podcast, por exemplo, ainda não. Ah, é? Ah, que É. ótimo. Quando eles estiver com uns Quando eles 16, tiver aí saúde eles vão emocional descobrir- pra se Aí eles vão ferrar. descobrir, falar, pô, qual que será que meu pai achava que era, né? Eu tenho o maior orgulho de fazer o podcast por conta disso aí, sabe? Tipo, eu acho que quando eu tiver bem velhinho, É o seu ou legado. talvez não tiver aqui, vai ser uma chance pra eles assistir isso daqui. Um legado. Mas que você também deixa. eu fico pensando, eu acho que eles vão olhar e não vai se interessar por nada do que rolou aqui. Você tem autoestima baixa, né? Não é uma autoestima baixa, Eu assim. acho. Não Será que vejo não é você- autoestima elevada Eu não demais vejo achar você se que... admirando em nada que você faz, nas coisas que você fez. Não, nas- eu admiro Por pra que que caralho, você acha assim. que eles é. vão olhar no futuro e não vão se interessar? Porque talvez os tempos vão ser outros, assim. Talvez não vai ter, não vou me interessar por podcast. Sei lá, eles não... Mas eles vão interessar pelos vídeos do pai deles, Igual, que eu não me- necessariamente eu- é podcast. Eu me interessava pra caramba por televisão. Hoje eles não se interessam por televisão.
né? Então, talvez, Mas hoje é pela o podcast é referência legal. paterna. Eles vão se interessar porque o pai deles está lá, não é pelo podcast. Não É, seria muito legal, assim. Deixa eu ver se meu pai falava que eu era bonito lá. Seria legal eles se interessarem pela história. Eu acho que o importante. Robertinho é psicopata. Ele tem capacidade de falar que um filho é bonito, o outro é feio e não sofre por isso. É. Tô brincando, Pode né? ser, pode ser. Eu tenho algumas maldades, assim. Como é que você Tem gostava algum de falar? procedimento Pensamento com perguntas sombrio? que a gente pode fazer, assim, pra... Tem testes, tem vivência, observação, comportamentos. Mas perguntas básicas, assim, existem algumas que talvez a gente pode perguntar pro Robertinho pra ver que ele ia responder. Básicas, não. Vamos tentar fazer um diagnóstico Você sabe que do tem uma Robertinho. pesquisa Eu não gosto nos que fiquem me Estados Unidos, perguntando em coisas. Harvard, Não gosto. porque o psicopata, ele tem problema com empatia. Ele não é empata. Ele não sente... Sim, ele não consegue... E o bocejo, solidário. Ele nunca vai ser bocejo solidário. ocorre por empatia. Se eu bocejar aqui agora, daqui a pouco você tá bocejando ele também. Já percebeu isso? Verdade. Até o feto, né? Bocejo é um ato de imitação. Uma das coisas que o psicopata não faz, pode ter 200 pessoas bocejando, isso é pesquisa de Harvard, pode ter 200 pessoas bocejando ao redor dele. Foi feita uma pesquisa com 100 psicopatas. Ele não boceja. Ele não tem empatia com ninguém. Se eu tiver acabado de bocejar e você bocejar, eu bocejo de novo? Sabe que... Bocejo é um ato de imitação. Sim. Seu cérebro... É porque, na verdade, quando eu bocejo, é o meu cérebro dizendo pra mim da necessidade de oxigenação. E, ó, só de eu falar, eu tô com vontade de bocejar. Eu tive a mesma sensação. Meu cérebro tá me contando sobre a necessidade de relaxamento e oxigenação do cérebro. Então, eu puxo... Então, quando eu faço isso, o seu cérebro entende também. Ah, é mesmo, então eu também tô precisando. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Replica. Então, bocejo é um ato de imitação. Sabe que- Em geral, a cada 10, 9 psicopatas não bocejam quando alguém boceja perto. Teve Eu uma acho vez que eu que a não gente bocejo. viajou com o Padre Fábio. A gente foi pra São Paulo com o Padre Fábio, né? E aí a gente voltou na madrugada. E aí tava todo mundo dormindo dentro do carro e a gente foi conversando, né? E aí eu comecei a contar a minha vida, assim, pro Padre Fábio, né? E o Robertinho e o Pedro estavam atrás do carro. Eu contei coisas que eu nunca tinha contado, assim. Eu contei pro Fez Padre uma Fábio. confissão pro Eu Vitor, fiz. Nem foi uma confissão. Eu tava mais tratando ele como um terapeuta naquela hora do que como um padre. Psicanalista. Assim, né? Eu não queria. Eu queria Não economizar... Eu não queria que o padre fizesse, tá absolvido dos seus queria ser pecados. perdoado, Eu não você queria usou uma um divã. absolvição dele, né? Mas eu contei pra ele pra ver o que ele achava. O Robertinho e o Pedro que estavam atrás dormindo, um momento eles acordaram assim e eles ficaram encabulados. Tipo assim, caralho, velho, pesada a vida desse cara. Pesada a vida desse cara. Contei umas paradas foda, né? Fui contando. No final, o padre virou e falou assim, ó, a pessoa mais normal é a sua mãe dentro da sua casa. E tipo assim, do jeito que eu contava pra ele, a minha mãe era vilã. A minha mãe era vilã. E o padre falou assim, ó, a pessoa mais normal da sua casa é sua mãe. Eu falei, caralho, velho. Foi a primeira vez que alguém falou isso pra mim. E você parou pra refletir sobre isso? Eu dei uma refletida, assim, porque o padre, ele é sensato em algumas E posições fez dele. sentido o que ele falou? Cara, se fizer é muito louco. Se fizer é muito louco, se fizer esse sentido, E por assim. que ele chegou Eu à acho que não- conclusão que a sua... Eu acho que não faz tanto sentido. Mano, eu acho que ele deu uma zoada, eu assim, falo. mas é. Por que ele chegou à o que você quer conclusão que falar, a sua Bertinho? mãe é a pessoa mais saudável? Porque ela foi embora? Não, Não, eu acho que pelas coisas que ele falou, né? Que ela falou umas verdades, algumas coisas assim. Ele pegou e falou, pô, sua mãe é a mais sensata da sua casa. E todo, tipo assim, pra gente, minha mãe é a louca, né? Minha mãe que toma uns remédios e tal, não sei o quê. Então, ela que é a doidona mesmo, né? Talvez ela tome remédio pra suportar a realidade ao entorno dela. Então, e aí o padre falou assim, ó, foi a pessoa mais sensata da sua casa é a sua mãe, né? E foi louco isso daí também, porque eu criei uma dependência com o padre Fábio de ter que conversar com ele e contar as coisas pra ele, sabe? É porque te fez bem, né? Você deu vazão à pulsão. Você deu uma descansada. Foi bom ser ouvido. A ponto de ficar agonizante, assim, né? Que teve aqueles dias que a gente ficou tretado, Tretado. né? E aí eu falava assim, puta merda, velho. Eu não posso ficar tretado com o padre Fábio, porque eu tenho que contar as coisas pra ele, velho. A ponto aí eu fui atrás dele várias vezes, fui dando tempo, assim, né? Ô, padre, Isso me explica muito.
Até ele fazer Mas não até ele explica muito. falar assim, não, beleza, a gente tá de boa. Aí a hora que ele falou assim, não, a gente tá de boa, eu falei, É o que Agora muito tem alguém pra acontece me com contar o as paciente. coisas. Às vezes o paciente desenvolve uma dependência do terapeuta porque ele nunca na vida se sentiu tão ouvido, né? Então, só que é nesse ponto que eu quero chegar. Porque essa dependência pode ser assustadora em algum ponto, não? Assustadora pra quem? Pro terapeuta, pros canalistas, Mas aí a gente aprende uma técnica que se chama contratransferência. É normal o paciente transferir, mas eu preciso contratransferir. Se eu ficar na transferência, eu adoeço. Então você transfere para mim a sua carência. Você adora ser ouvido pela Andréia. Eu sinto essa necessidade, eu sinto essa dependência. Eu fico agoniada quando eu não estou bem com a Andréia. Eu, como Andréia, preciso identificar durante a sessão isso em você e contratransferir, devolver isso para você. Se eu não faço isso, eu adoeço. Por isso, o psicanalista faz supervisão com outro psicanalista, porque ele tem que aprender a contratransferir. Então, por exemplo, um paciente, sei lá, em alguma situação, por alguma coisa que ele está vivendo, ele desenvolve um desejo sexual por mim. Isso não tem que me assustar, mas eu preciso contratransferir. Então, ele transfere um desejo que deveria ser pela mulher, pelas pessoas ao redor dele, parceiras, enfim, ele transfere esse desejo para mim. Isso, para mim, é muito simbólico. Não é para me assustar, mas eu preciso devolver. Então, vamos supor que fosse você o caso. Uhum. Você, numa sessão, fala que me deseja por alguma questão. Eu precisaria absorver isso e voltar isso com você. Rodrigo, eu preciso entender qual é o tipo de percepção que você tem a respeito do seu desejo. Por que comigo? O que eu te remeto? Essa figura de autoridade, essa figura de sabedoria. Por que você desenvolveu esse desejo por mim? Que tipo de mulher durante sua vida você teve experiência? Que tipo de mulher que você está procurando? Que tipo de carência está desenvolvendo? Tá vendo como eu usei o fato, voltei ele para você? Uhum. Se eu não faço isso, eu adoeço. Mas... Você adoece? Adoeço, porque aí de duas, uma. Ou eu vou para minha casa pensando, nossa, o que aconteceu? O que eu fiz? Por que esse paciente está me desejando? Em que momento da sessão eu criei isso nele? Não sei o que, não sei o que. Ou eu confundo essa história, começo a embarcar nessa. É que é uma opção. Então, quando o paciente Caralho. transfere, eu preciso contratransferir. E aí acontece nos mais diversos aspectos. Uma vez eu precisei desmarcar uma sessão e aí o paciente surtou. Aí no outro, e aí eu percebi o surto. Olha a transferência, olha a dependência dele ter surtado a ponta da mulher dele e me mandou uma mensagem. Nossa, André, o fulano ficou super mal, que você desmarcou, não faz isso mais não sei o que, não sei o que. Olha a dependência. Na sessão, eu voltei isso com ele. Falei, olha, eu percebi, eu desmarquei por uma situação de saúde que eu passei, mas eu percebi que você ficou muito transtornado. O que aconteceu? Olha eu devolvendo. Uhum. E aí ele falou, André, aconteceu que eu já fui abandonado por vários terapeutas, eu acho o meu caso muito complexo e eu achei que você seria mais uma pessoa a me abandonar. Olha a palavra, abandono. Aí, se eu não contratransfiro, o que eu faço? Nossa, é mesmo, podia ter desmarcado, não. Nossa, o paciente precisa tanto de mim. Nossa, eu sou péssimo. Por que eu desmarco? Eu tinha que me virar. Ou, se não, me achar. Não, eu sou fodona mesmo. O cara é dependente de mim. Eu tenho que criar isso mesmo. Uma dependência nos pacientes. Eita, dá uma parada ruim em você depois, né? Vai começar Então, sempre que o estragando. paciente transfere, eu tenho que devolver e contratransferir, senão eu adoeço. Nossa. Senão eu entro numa Complexo. parada. E lidar é com uma as impressão minha ou é muito comum o paciente sentir algum tipo de atração pelo... É muito comum. É muito comum. Porque você é a figura da autoridade. Lembra o professor, lembra o policial, lembra o médico, lembra a enfermeira. Por isso você tem que devolver, porque não é sobre você. Se você entra nessa, você quebra a sua cara. O paciente não está desejando André Vermont. Ele está desejando aquela figura de poder. Uhum. Talvez o dia que eu deixar de ser a terapeuta dele, me envolver com ele, me transformar na namorada dele, Acabou. ele perde o desejo. E tem atendimentos que são mais complexos para você? Tem atendimentos que são extremamente complexos. Especialmente com narcisistas, com psicopatas. Uma vez eu estava atendendo uma menina, inclusive filha de pastores. Criança, em geral, se atende em desenho. A criança mostra muito no desenho. Tá lá desenhando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tô doida pra te mostrar a hora que acabar o desenho. Falei, que legal, não sei o que. Terminou o desenho. Ela desenhou uma bonequinha, segurando uma outra bonequinha, toda sangrada, toda escortejada, não sei o que. Aí eu olhei pro desenho e falei, o que é isso? Ela falou, essa boneca com a faca na mão sou eu. E essa boneca tudo furada é você. Caraca, mano. Aí do lado da mesa dela tinha uma estátua de bronze que eu tinha no consultório. Era uma criança já psicótica, uma criança em surto psicótico. Então não era uma criança normal. Era uma criança que veio com uma psicopatologia.
No momento em que ela faz esse desenho, eu fiquei extremamente assustada. Falei, se essa menina alcançar essa estátua de bronze aí, arrumar na minha cabeça aqui, não dá tempo nem de eu gritar. É N situações que acontecem em Como é que consultório. você faz o tratamento sequencial disso, André? Hã? Como que você segue com isso? Esse dia, e eu não tenho a menor dificuldade de falar sobre isso, sobre as minhas fraquezas, porque eu sou um ser humano, esse dia foi difícil conduzir até o final da sessão. Eu fiquei com muito medo dela ter um surto psicótico dentro do consultório. E voltar a outra sessão? Você vira... Não, aí eu coisei, eu transferi, encaminhei para outra pessoa. Porque aí eu já não tinha mais condição emocional para lidar com ela. Ali eu me misturei muito com a história e eu já não tinha mais condição emocional de... Tem limites, existem limites. Mas é isso, a gente falando da série de novo agora, eu cheguei a pôr isso. A Bianca, minha esposa, ela terminou a série desesperadamente, chorando compulsivamente, sabe? Foi muito impactante muito, ela sofreu muito. E no começo eu também fiquei muito sentido, porque eu não sei porque, não só por isso. Porque eu meio que me envolvi, porque eu achei que o ator principal lá, o menino, me lembrava muito fisicamente o meu menino. E quando ele ficou nervoso, que ele vai preso, que ele cria aquela postura dele de bem frágil, assim, de quando os policiais olhavam para trás, ele rapidamente olhava assim para ver quem estava passando, o que estava acontecendo ali. O meu menino, quando ele tá nervoso mesmo, assim, ele é muito preocupado, que é o que eu te falei, que ele é muito preocupado, muito responsável com tudo. Sempre que ele tá muito nervoso, ele presta atenção em tudo que tá acontecendo. E era muito dele, sabe? Aquele, sabe assim... Sabe? Ele olha, vê e disfarça, tipo assim... Não tô vendo. Não tô vendo. E aí, sabe, eu comecei essa série carregando essa carga a mais, que a série já é muito pesada. Quando você se identifica com mais coisas, no meu caso, sabe, que era semelhança, nossa, muito parecido com o meu filho mesmo. Porque, na verdade, a neurociência explica. Né? Nós temos um neurônio no nosso cérebro que se chama neurônio espelho. O nome é exatamente o que ele faz. Ele espelha sensações e emoções quando a gente vive situações parecidas. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos, eu passo ali na rodovia, vejo um acidente, vejo uma moça jogada lá no chão. Ali eu saio com o peito ruim, com vontade de chorar, nossa, me lembrou a Bia, coisa ruim, que não sei o quê. Ali meu neurônio espelho, aí adrenalina, cortisol, vontade de chorar, peito apertado, falta de oxigenação no cérebro, minha cabeça não pensa direito, isso tudo o neurônio espelha. Ele espelha coisas boas e coisas ruins, mas que geram algo parecido. Então foi isso que aconteceu com você. O seu neurônio espelho acendeu quando você viu o menino, porque você viu muitas características parecidas. Vou te mostrar, você vai ver se parece. Esse aqui foi o dia que eu coisei. Lembra mesmo. Lembra? E os trejeitos lembram muito. Você tirou uma foto dele. Não, e quando eu tava vendo a série, ele entrou lá no quarto um momento e falei, caraca. Nossa, até o jeito do rosto que o menino tava, o seu ficou. Olha aqui, lembra, não lembra? Da cabeça. Lembra muito. É o seu neurônio espelho que ativou. Eu não sei se... Enfim, né? Eu falei, não. Mas aí eu lembrei disso aqui, porque esse aqui é um amigo meu, falou, caralho, achei que como é que você tinha tirado uma foto do ator na sua cama? Pois é. Ele mandou, meu amigo. Você já atendeu casos que você acha que é espiritual, assim? Existem casos assim? Casos que eu imaginava que seria espiritual, acho tão complicado, eu acho que não. Que eu levei pro espiritual? Eles falam que exorcismo, por exemplo, existe, né? Eu sou muito racional, né? O povo acha que filósofo, psicanalista viaja na maionese, muito pelo contrário. Mas você já foi freira, ex-freira. Mas assim, eu acho complicado espiritualizar as coisas, eu prefiro primeiro entender pelo lado da ciência e da razão. Porque, por exemplo, se você é certo, até né? É o que a igreja faz. É o que a igreja se você for faz. pensar, os sanatórios espíritas, que eram os primeiros hospitais psiquiátricos que existiram, eles eram espíritas. Já parou para pensar sobre isso? Por que os primeiros hospitais psiquiátricos eram instituições religiosas? Porque não se sabia o limite entre a doença e o espiritual. Perambulava o que é doença, o que é espiritual. Então, se você pegar alguém te contando sobre uma possessão, eu consigo justificar ali bem por uma psicose. Se você pegar alguém que está vendo fantasma, eu vou conseguir te justificar bem por uma esquizofrenia. Então, assim... E fenômenos naturais, eu não sei. Mas, por exemplo, abrir uma gaveta, caiu Aí tem parapsicologia.
explica. Tá. Se você Tem pega ali um explicação nesse Quevedo, mundo nossa, também. deita e rola. Esse mundo também tem explicação. Então não é que eu não estou falando que não existam coisas espirituais, existem. Mas aí já é de outra instância aí. Aí eu prefiro que não vá para a consultória. Aí para mim tem que ir pro padre, sei lá, pro pastor, pro pai de santo. Mas assim, hoje existe muito mau caratismo disfarçado de coisa religiosa. É que em qual momento que você abre mão de um tratamento pra mandar pra um pastor, pra um padre? Não, mas eu não abro não, eu nunca abro. Porque eu não vou nunca justificar pelo lado espiritual, até porque esse não é meu papel, eu sou uma cientista. Uhum. Se você chegou até a mim, é porque para mim eu vou trabalhar com você na linha da razão. Eu não vou te encaminhar Da ciência até o fim. Eu não vou te encaminhar é a mesma coisa de um médico olhar sei lá o quê, uma gastrite e te encaminhar para alguém orar pela sua gastrite. Em momento nenhum o médico vai fazer isso, porque ele vai usar até o último recurso da razão para tratar a sua gastrite. Foi para isso que ele estudou. Eu vou usar até o último recurso, porque é o que eu estudei, é o que eu acredito. Eu acho que são campos separados, a ciência e a fé. Eu acho que quando eles se misturam aqui, vira um problema. Então, quantas pessoas... Nada, não precisa de nada. Sexta-feira eu estava numa padaria, comecei a brincar com a atendente da padaria e tal. Aí ela, você é psicanalista? Aí chamou as outras. Ela aqui, ó, psicanalista. Nós tudo aqui tá precisando de psicanalista, não sei o quê. Aí veio a outra. Vocês estão precisando é de Deus, atendente. Vocês estão precisando é de Deus. Vocês não conhecem Jesus, vocês nunca foram numa igreja, não sei o quê. Aí depois fica procurando psicólogo e psicanalista. Primeiro procura Deus, procura Jesus, vai viver sua fé, para depois você querer procurar alguma coisa nesse sentido. São coisas diferentes. O Papa João Paulo II fala fé e razão, duas asas que nos levam até o céu. É uma encíclica, inclusive. Uma não abre mão da outra. Nós precisamos ter fé e nós precisamos ter razão. Uma não cancela a outra. Faz o tratamento de câncer, toma um remédio e reza. Não abre mão de nenhuma das duas coisas. Mas a própria igreja não nega que casos de exorcismos existem, né? E aí é do campo da igreja. E essa pessoa tem que procurar uma igreja. Se ela entende que a questão dela é espiritual, ela tem que procurar uma igreja, não é um psicólogo. Vai da pessoa mesmo. Agora, quantos casos são o inverso, né? Que é uma doença mental e fica falando lá nas igrejas, nos lugares, nos centros. Esse é a questão. Esse é o problema, né? Esse pra mim que é o problema. Esse é o inversor, né? Da quando voltagem, né? Ali é onde você vai tomar choque, porque você tá fazendo uma coisa que não... eu sou pedófilo, mas é porque o demônio está agindo em mim. Não, é porque você é mau caráter mesmo, que você é safado, você precisa chamar a polícia pra você. Sim. Não é porque o demônio tá agindo em você, não. É porque você tem um problema de uma distorção de caráter. Não é porque você tem nada... É fácil colocar a culpa no demônio e aí a pessoa vai... Ou no espírito, ou não sei o quê. Se os casos de exorcismo fossem tão grandes, toda hora a gente tava vendo alguém ser exorcizado, ué. Tem um superchat aqui do Michael Gonçalves. Ele mandou aqui. Adolescente autista tem mais chance de ter depressão? Adolescente autista tem mais chance de ter depressão. Porque ele é uma criança neuroatípica. Nós temos crianças neurotípicas e neuroatípicas. Neurotípicas, as ditas que estão dentro do padrão comum. As neuroatípicas, as que estão fora do padrão comum. Por exemplo, o autista. Por que o autista tem uma tendência maior a ter depressão? Porque o mundo não foi adaptado para ele. O mundo foi adaptado para os neurotípicos. Não é a situação dele, é a falta de viver. Porque se a gente também ficar fora do que a gente é confortável pra gente também vai se ferrar. Ele sente diferente, ele pensa diferente, ele reage diferente. Nós temos até um curso de psicanálise e autismo, e TDAH. O autista, ele não tem uma doença, ele tem um transtorno. Ele sente o mundo de outra forma. Agora, você imagina você viver num mundo que você vê totalmente de outra forma e esse mundo não foi adaptado para você? Você imagina se você fosse um cadeirante e o mundo todinho é feito para quem anda. Imagina a dificuldade que seria. Então, você se deprimiria muito mais fácil. O mundo não está adaptado. Não sei se você viu ontem uma reportagem no Fantástico de um autista que o professor de capoeira deu uma rasteira nele. Eu vi. Que loucura. Então, aquilo lá, o professor não tem preparação nenhuma ali. Porque... Crianças típicas, você chama atenção, ela para. Criança neuroatípica, ela não para. Só que o mundo foi criado para crianças típicas. O professor foi treinado para lidar com crianças típicas.
Os estudos estão evoluindo até aqui para Sim. crianças típicas. O professor não tem habilidade nenhuma. O que ele faz? Ele contém o menino fisicamente. Então, claro, eles são crianças e adultos muito mais vulneráveis à depressão por estarem num mundo desadaptado. O Miorim, nosso amigo Miorim, um abraço pra ele, mandou uma mensagem aqui. Miorinho, o melhor dos debatedores. Tu consegue perguntar o que ela acha do livre-arbítrio? Eu te respondo, inclusive, com um livro que foi lançado por um neurocientista semana passada de Colômbia, da Universidade de Colômbia. O livre-arbítrio não existe. Ah, Não existe. o que não tem, eu não faço minhas escolhas? Quem escolhe faz, por mim? é muito Não, eu sei, até os, Você até é um os 15 anos é minha terrorista, mãe. Então não acredita Minha mãe no Se livre-arbítrio. escolhe, você faz, mas- é muito pouco. Você tem uma determinação genética e você tem uma determinação ambiental. Uhum. Depois, o seu cérebro é movido por neurotransmissores. Como é que eu tenho livre-arbítrio? Eita, aí ó, Miorim. O Miorim vai querer debater com você, Andréia. Você topa um Certeza, debate com o Miorim? certeza. Topa um Super debate com o topo. O Miorim? Miorim, ele é defensor do livre-arbítrio e tá Como que louco é livre-arbítrio, querendo... gente? Eu sou geneticamente determinada. Aí eu amo as pessoas que dizem que neurociência e psicanálise briga. Não briga, se complementam. Já começa com a minha genética. Agora eu tô falando de neurociências. Eu sou determinada por uma série de questões que veio do meu pai e da minha mãe. Meu cérebro já tem toda uma formatação. Aí vem a minha infância. Até meus 7 anos eu sou determinado pelo meu ambiente, pelos meus traumas, pelas minhas questões. A partir dali eu vivo as consequências disso. Como é que tem livre-arbítrio? As consequências são uma boa quebra para o livre-arbítrio. Você não faz o que você quer, você faz o que pode. Eu até Você gostava. tem É consequência, aquela pô. história que a Débora Seco fala numa entrevista. Eu não sou o que eu gostaria de ser, eu sou o que eu dou conta de ser. Eu até gostaria de ser diferente, mas infelizmente. Aí eu cresço num ambiente hostil. Aí você pega, por exemplo, uma criança de rua. Já atendi situações assim. A menina tem uma gestação, a mãe, quando estava grávida dela, usava crack. O pai também. Aí nas ruas de São Paulo, a mãe correndo para buscar crack, ou assalto, não sei, ela é atropelada, para a menina na rua. Essa menina já no útero, ela teve toda uma neuroquímica fodida para ferrar Se com ela. ferrou. Aí para a menina na rua, a menina vai para um abrigo, mora nesse abrigo até os 18 anos. Aí com 18 anos, eles abrem a porta do abrigo e falam, parabéns, o mundo é seu. Nós só temos abrigo para as crianças até os 18 anos. Você acha que essa pessoa tem livre-arbítrio? Aí ela tem uma química fodida no útero, aí ela cresce num ambiente hostil, extremamente hostil, onde ela é sobrevivente, e aí ela tem livre-arbítrio de quê? Chamar o Miorim aí, vamos lá, Miorim, pra um fight. André, ela é massa demais, Miorim. E ela Vamos ainda, discutir ela três, ainda velho. Tá aí te com deu o as, Miorim, já velho. te deu algumas linhas. Já se prepara para combater, contrapor pelo menos esses pontos, mas não serão os únicos. Nós vamos discutir Tá. umas 3 horas sobre livre-arbítrio. Beleza. Vamos. Pô, Andréia, obrigado. Antes da gente encerrar, o Pedro vai colocar uma foto aí dos meus filhos também, pra vocês falar quais são os mais bonitos. Né? Não, os Se seus tem um todos mais são, os bonito seus que o todos outro. são bem Né? bonitos Porque mesmo. eu não consigo. Agradecer também a sua fábrica. Por que sua fábrica? Porque ela realmente é sua. Se você quer montar um negócio, procura a sua fábrica. Eles vão fornecer para vocês uma gama de produtos da moda. Vocês vão colocar o preço, vão montar o site para você. Você vai anunciar e vender em todo o Brasil. E o lucro é seu. Sua fábrica entrega para você, sua fábrica fatura. Então, se você quer montar um negócio, procura a sua é aquela fábrica que tem em também. Uberlândia, sua fábrica outlet? Tem sim, tem lá. Exatamente. Ela é tem daqui uma de loja Araguari, lá. né? Do É, pessoal do Araguari. de Trajan. Daqui de Araguari. Tá fazendo o maior sucesso em Uberlândia. Parabéns. Ó, esse aqui é meu mais velho. Obrigado, viu, Pedro, por você ter colocado Deixa eu ver, ele deixa eu primeiro. ver. Ó, né? Não, mas tinha que ser só os meninos, Não, é porque o João não gosta de tirar foto e não tem foto só dele. Sua menina é a cara da sua esposa. Essa é minha esposa. Essa aqui é minha menina. Princesa, ela parece você. Ela é minha menina. É misturado os dois. E aí põe. E esse aqui é o meu novinho, caçulinha. Qual que é o mais bonito aí? Eu não Eu posso consigo. falar, se você quiser eu falo, né? Porque eu não Pode, tenho qual que é? dificuldade de falar qual que é mais bonito, não. Eu não tenho dificuldade, não. Bota na foto da Amanda. Olha pra carinha dela aí, Rodrigo. Se prepara pra daqui a 3 anos, 4 no máximo. Não tô preparado, não, mas Bateu que um dia isso? lá na 3, porta. 4 no máximo? Tá com 9? Tem 9 anos, gente. Então 4, ué.
Não, é 13. Com 13 ela já tá beijando a boca, Rodrigo. Isso. Com 13 anos já tem Ai, que menininho você lá tem te chamando de salvo aí? sogro, presta atenção. Ai, meu Deus do Olha céu. a boquinha Eu não- dessa menina, olha que menina linda. Eu vou ter que preparar, eu vou ter que fazer muito tratamento pra isso Nariz aí. perfeito, menina bonita dessa. Te falar, difícil demais. Você tem uma missão daqui até aqui, ser pra ela o homem que ela vai escolher. Você vai me ajudar. Tamo junto. Você vai me ajudar. Eu Vou conto pôr com do você. Augusto pra você ver aí, ó, pra galera ver também aquele que ele parece com o menino da série. Que aí você viu aqui, aí depois fica assim, não, quem que era? Esse menino do Robertinho é bonito também, viu? Que menino bonito. Ah. Olha aí. Nossa, gente, olha o jeito que ele ficou. Você foi, não sei se você foi feliz ou infeliz nessa. Pois é triste, né? Assim, pesado, Ele né? tava com a cabeça igual a do menino. E os trejeitos deles também são muito parecidos. Não, mas é Mas essa totalmente série foi foda. diferente. Não, porque o meu moleque é... A esse aí família é- dele é sólida demais. É uma... Não, essa série, pra mim, é um compêndio sobre psicopatia. Se alguém quiser estudar psicopatia, isso. além de outras coisas, relações familiares, tem muito temática ali. Psicanálise pesada, a repetição de coisas, por exemplo, o pai que apanha, que bate, que é agressivo, psicanálise na veia. Mas, sobre psicopatia, essa série é... Esse menino é um psicopata, eu até repito, falar, descrito. Aquele episódio dele com a psicóloga é descrito. Porque o psicopata ele é daquele jeito, ele vai tentando te levar mansinho, até o momento que ele estoura, ele quebra a cadeira, ele te xinga, Ele usa todas as armas, né? E realmente é um alerta para as famílias. É um mega alerta para as famílias. Que tipo de adolescente que você está criando? Que tipo de filho que você está criando? Que tempo você tem com seus filhos? Eu não estou falando de tempo em quantidade, mas em tempo de qualidade. Que tanto que você conhece os seus filhos? Se você fosse um algoritmo, qual o tanto que esse algoritmo conhece os seus filhos? Você sabe o que, é que seu filho gosta? Você sabe que música que ele ouve? Você sabe que comida que ele gosta? Você sabe com quem ele anda? Você sabe quais são as preferências dele? Se você não sabe, você está perdendo o jogo. Mas é motivo da família ficar em pânico também? Tipo, nossa, olha, a série vai acontecer aqui em casa, eu tenho que fazer isso. aquilo. Não, Boa. porque pânico é coisa de gente histérica. É caso de alerta, é red flag. As pessoas precisam ficar alertas, sim. Liga o alerta, vai A adolescência procurar. não é uma fase fácil. É uma fase que nós estamos muito perdidos. Todos nós já fomos adolescentes e todos nós já fomos perdidos. E quando a gente está perdido, a gente se agarra à primeira coisa que passa. Que seja você, o pai e a mãe. Tem tempo pra isso? Tipo, ou às vezes é tarde? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Qualquer tanto é melhor que nada. Saber a respeito sempre é melhor do que não saber nada. Ah, mas meu filho já está em 14 até aqui. Pois é, começa agora então. Ah, ele é novinho. Então melhor ainda. Melhor dos mundos. É muito mais fácil você desentortar uma árvorezinha nova do que um... Mas dá pra corrigir um adolescente de 15, 16 anos, assim? Dá para melhorar bem e dá para mitigar risco. Isso dá. Talvez não dê para corrigir, mas dê para mitigar bastante risco. Você vai evitar que seu filho passe por muitas situações esquisitas e traumáticas aí que o mundo tá... Eu falo assim, depois que você vai para dentro de um consultório, você conhece os escombros da alma humana. Eu conheço os escombros da alma humana. Então, nada é muito alarmante. É melhor pecar por excesso do que por falta. É melhor um dia seu filho falar, pai, você cedeu comigo, você foi muito duro, do que um dia seu filho falar, pai, o senhor foi frouxo, por isso que eu tô nessa situação. Então, eu prefiro errar por a excesso. falta de ação, né? Do que por falta. Obrigado, eu vi que a galera adorou você aqui, Dani. Um abraço pra Dani. Obrigado pra a oportunidade Cíntia, sempre. Se inscrevam sempre no aqui com a canal. gente, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí. Comenta o que você achou do O que episódio. que vai falar no final aí que a gente vê aqui? Não sei, mas tem que falar as redes sociais da doutora Andréia. Exatamente. Quem Qual quiser que é? te encontrar. @Andrea, sem I, Andrea Vermonte, com T mudo, Vermonte. Andrea Vermonte, @Andrea Vermonte. Instagram. Instagram. Pô, Pedrão, é verdade, cara. Eu tava esquecendo. O Padre Fábio ofereceu 2 cursos do Apocalipse Isso. na última live com ele. E a gente tinha que sortear. Tem um bloco aí que eu abri no computador, um bloco de notas, que eu coloquei todos os apelidos aí de usuário que conseguiu cumprir as regras. Que era comentar lá, eu quero o curso do Apocalipse, se inscrever no canal e comentar no post. Tem 17 pessoas aí que eu separei.
Não, tá fácil de ganhar, ué. Será que a gente consegue fazer um sorteio aleatório aí? Fazer Abrir um sorteio site, abre um eletrônico. site de Ué, não, sorteio online. não, né? Vamos fazer pelo site. E aí a Sabe gente por quê? põe de 1 a 17 aí, ou talvez... Eu ia falar pra André escolher. Fala de 0 a 17, eu falo 3 números, eu não sei o que tá lá na tela. Tá, coloca então um bloco de notas aqui, ô Pedro, na tela. A André não vai olhar. Não vou olhar. Não, já fala agora, Angepô, já fala, Angepô. Escolhe 2 números aí. Só De dois? 0, de 1 a 17. Só 2 números? 2 números. 2 números. O 2 e o 13. 2 e 13. Então coloca aí na Quem que é o 2 e o 13 aí? o bloco de notas que a gente vai colocar os números. 2 e 13. Foi mal, Pedro. Desculpa. Te ralou, Rodrigão. O Pedro é... Sistemático, né, O Pedro cara? ele é o mais velho de nós aqui. Muito certinho com tudo. Ele é o mais novo de idade, mas ele é um velhinho, assim. Cadê ela? ranzinza. Abre aí, deixa eu ver. Então, o 2 ficou a... Chips Home, Foi 2 e 13 que você falou, né? 2 e 13. É. Chips Home Chips Home. e o Débora Firmo 9306. São os ganhadores de um curso Do Apocalipse. do Apocalipse Com que o padre Fábio do padre Marinho. Fábio do Padre Fábio Marinho, que é espetacular. Muito. Como tudo que ele faz é... Show é- de bola, um aprofundamento Não. gigantesco. Vocês esse- fizeram... Você fez um separado ou você fez um junto? Como foi? Não, hoje no Instituto nós temos alguns cursos, né? Um deles é o Apocalipse, a outra é a formação em psicanálise, que a pessoa vai estudar durante 12 meses e vai sair psicanalista, formado em psicanálise. Que da Esse hora. esse eu e Fábio. Aham. Agora a gente lança os Salmos e o Código da Calma. O Código da Calma é um tratado, um manual de como tratar a ansiedade. Esse curso vai ser fantástico, os Salmos também fantástico. Aham. Então, são os 2 novos produtos. Então, hoje no Instituto nós estamos com 4 produtos: o Apocalipse e os Salmos, formação em psicanálise e Código da Calma, como se livrar da ansiedade. Caramba. Boa, só coisa bacana. Esse Como Se Livrar da Ansiedade é um curso de 40 horas? O que é mais ou menos aí? Ele tem quantas horas, será, hein, Alex? Ele tem 10 capítulos. 10 capítulos. É. Legal. Mas é um manual muito prático. Vai ser lançado dia 8 de maio. Aham. Muito prático. Você vai comprar o curso, você vai fazer o passo a passo e eu te garanto que você vai melhorar muito a sua ansiedade. E principalmente, além de melhorar, você vai aprender a monitorar. Depressão tem cura. Ansiedade tem controle. No Código da Calma eu vou entender a ansiedade, eu vou entender o cérebro do ansioso, como que funciona. Tudo de um jeito muito prático. Ao final de cada capítulo eu vou ter exercícios, eu vou ter anotações e no final eu vou ter um livreto, Código da Calma, que vai me ensinar a monitorar a minha ansiedade. Então, Legal. quando você tiver com certos sintomas, você já vai falar, aqui, ó, tô querendo entrar em crise. Então, eu tenho que fazer isso, Red isso, flag. isso. Uhum. Legal. Que é uma metodologia que eu estudei durante anos e que eu uso principalmente comigo. E o, Então, de, hoje eu sei os sinais no meu corpo de ansiedade. e o de psicanálise, 12 meses a pessoa Sai psicanalista. sai psicanalista. Já pode montar Psicanalista um clínico? consultório Sim. e Clínico, atender já. pode. Clínico. Porque tem a diferença, né? Tem psicanalista que não é Clínico, clínico, e que o- é teórico, e tem o psicanalista clínico. 12 meses de teoria, supervisão e terapia, né? Ele precisa fazer terapia com psicanalista. Em 12 meses é possível, o curso vai ficar disponível 24 meses, mas em 12 meses ele consegue, se ele se esforçar dentro dos 12 meses, fazer em 12 meses, ele consegue concluir em 12 Ah, meses. não, esse eu Tudo- quero tudo fazer, eu online. quero ajudar o cabeleira demais online, ainda. isso. Tudo online, 100% online. O curso é fantástico. Legal. Inclusive, nós fizemos uma turma agora. Devemos lançar outra turma quando, Alex? No máximo, em 2 meses, a gente deve lançar outra turma de formação em psicanálise. Olha Você só. sai com uma profissão, uma das mais bem remuneradas e uma que o mercado espera demais, né? Porque com esse boom aí de saúde mental, nós temos aí uma demanda gigantesca. Com a NR1 ainda, que sai agora, que toda empresa é obrigada a cuidar da saúde mental, nós temos um gap de profissional de saúde mental. Então, o cara que se formar em psicanálise está com a vida ganha. Qualquer pessoa pode ser psicanalista? Ensino médio completo. Não precisa ter curso superior. Uhum. Legal, velho. Pô, você podia mesmo virar psicanalista. Eu vou fazer isso. Eu Robertinho vai ganhar eu na admiro- próxima turma, eu ele admiro vai ganhar demais. o curso. É. Vai ganhar um Você tem o curso. nosso compromisso. E se eu me formar com louvor, eu ganho uma recomendação? Se você ganhar com louvor, você vai ser psicanalista Aí da você casa vai Santa ser lá Sofia. pra Casa Santa Sofia. Hoje nós Nossa, temos uma mano, tem demanda legal, hein? reprimida gigantesca. Eu recebo pelo menos 40 pessoas por semana pedindo atendimento psicanalítico e eu não tenho para quem indicar.
Tá aí, gente. Uma oportunidade. Se você quer uma outra oportunidade, você não quer ser um psicanalista, quer ser um policial, quem mais aprova em carreiras policiais do Brasil é o Instituto Oliver. Então não perca as oportunidades. A gente acabou de dar várias aqui para vocês, com a sua fábrica, com o curso da André junto com o Fábio. E se você quer ser policial, não importa o estado que você tá, quem mais aprova no Brasil é o Instituto Oliver. Então não perde mais tempo. Pega uma dessas oportunidades que a gente deixou aqui para vocês e se inscreve no canal. E se você viu a Andréia pela primeira vez, tem outro episódio com ela aqui no canal, que foi muito bom também. Caramba. Assistam esse episódio. Tem outro episódio da doutora Andréia com o padre Fábio Marinho, que também foi muito bom. Então eu tenho certeza que você vai querer ver mais conteúdo com ela. Tá aí no canal, é só entrar lá. Se tiver alguma dúvida, chama a gente que a gente manda o link também. Valeu? Obrigado. Valeu, Obrigada, galera. meninos, pela Valeu. oportunidade. Deus abençoe quem esteve aqui até agora. Beijo.